Se você não tiver jogadores brasileiros de qualidade para suprir os clubes. Mas aí é um degrau que você avança, Capri. Então, para você conseguir a mudança, você tem que reduzir o limite de estrangeiros para que os clubes parem de ser burros e gastar menos com o que vem de fora para investir mais no que é nossa matéria-prima. Não, João, então, claro. mas é exatamente o contrário. Como contrário? Se você retira essa possibilidade, os clubes precisam ser motivados a voltarem a formar jogadores em quantidade e em qualidade para desestimular essa vinda desenfreada de estrangeiros para cá. Mas como é o contrário, Capri? Se a CBF ampliou o leque para 9 estrangeiros... Porque os clubes não estavam dando conta mais. Capri, deixa eu te explicar uma coisa. Se não tiver jogador de qualidade, Capri, os clubes não vão ser abastecidos, se você João. Acha um moleque... E tem vindo muito estrangeiro ruim para cá também. Mas eu vou te explicar o porquê que isso acontece. O moleque da base, de 14, 15 anos, que não provou nada, que não é ninguém, esse moleque já tem uma multa rescisória de 30, de 40 milhões o contrato dele, que ele nem assinou o contrato profissional. O cara que tá lá no interior da Argentina, que mostrou uma mínima qualidade, fez um gol ou outro ali, esse cara vem a preço de banana. E isso motiva o clube a gastar menos e talvez apostar num jogador que possa render dentro e fora de campo financeiramente, do que você gastar os tubos num jogador que ainda não é ninguém. Mas já é rodeado pelos parças, já é rodeado por 200 empresários, já é rodeado e fatiado. Então isso motiva o clube. A CBF tem que chegar, colocar o negócio na mesa e falar: acabou esse negócio, essa esculhambação de 9 estrangeiros. Eu não tenho nada contra estrangeiro. Tem brasileiro ruim como tem estrangeiro ruim, tem estrangeiro bom como tem brasileiro bom. Mas se a gente quer que a categoria de base se fortaleça, a gente tem que reduzir. E outra coisa, o Alex Cabeção, recentemente conversando comigo, meio campista de Cruzeiro, de Palmeiras, Fenerbahçe, etc., ele falou o seguinte: a categoria de base, ela tá impregnada com um estímulo, que não é você revelar jogador, é você ser campeão. Os treinadores da categoria de base, eles não têm medo de perder o emprego. Eles não estão preocupados se eles vão conseguir revelar pro time profissional 2, 3, 4 atletas. Eles estão preocupados com o umbigo deles. Preciso ser campeão da Copa do Brasil Sub-20, do Paulista Sub-20, senão tô no meio da rua. Então eles não criam jogadores para que eles possam formar pro profissional. Eles criam uma metodologia robotizada para que o time seja campeão. Do Brasil Sub-20 hoje. Eu vi outro dia aí, achei ruim pra caramba o gol do Bruninho. O Alex Frutuoso tá falando sobre isso e eu concordo com ele. Ele tá dizendo que ali perto da casa dele, uns 20 anos atrás, tinha uma escolinha de futebol que se orgulhava de ser a primeira com metodologia europeia. Isso é um absurdo. Porque a escolinha já está mecanizando os moleques brasileiros e deveria ser o oposto. As escolinhas aqui é que deveriam exportar o nosso método de treinamento, a qualidade da formação do jogador de base. E essas escolinhas hoje, o que elas fazem? Elas mecanizam, elas transformam essa molecada em robô. Tudo robô. Tudo faz tudo desse jeito aqui. Você tira a liberdade da criança, do jovem, que é o que nós temos de melhor aqui, que é a inventividade, que é o drible, que é a qualidade técnica. A gente está transformando já na base essa molecada aí na pior formação possível. Agora, infelizmente, nós temos que ir para o intervalo, João, 8h25, e já tem o Ulisses Costa aqui, mas antes você tem um recado aí para construir bem a seleção brasileira. Sempre, daqui a pouquinho o jogo da seleção, daqui a pouquinho com o Ulisses Costa, daqui a pouquinho para você que vai construir ou reformar, tem informação importante, ó. De ferramentas manuais aos equipamentos mais robustos e de alto desempenho, a Vonder, é Vonder com V. Vonder é bom demais. Entrega durabilidade, performance superior e rigor técnico para sua obra, para sua oficina ou até para sua indústria. Somos a Vonder, o melhor e mais completo mix de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil, seja qual for o seu trabalho, independentemente do seu trampo, conte sempre com a gente. Sabem por quê? Porque é bom trabalhar com Vonder. Fura com Vonder, Brasil! Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Vonder. Na construção civil, ferramenta é Vonder.
O maior e mais aguardado show da construção civil da América Latina está chegando e a Wonder te espera com grandes lançamentos, inovação e a exposição completa do melhor e mais completo mix profissional e industrial do mercado. Prestigie e confira de perto as novidades que a Wonder preparou para você. Parafusadeiras a bateria, ferramentas manuais, ferramentas de corte e muito mais. De 7 a 10 de abril, visite a Wonder na Feicom. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pela ESPN com o plano premium do Disney Plus. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Bom, terminou o Esporte em Debate. Vem aí a jornada esportiva Bandeirantes, vem aí Brasil e Croácia. O último amistoso nessa data FIFA e o último amistoso antes da convocação final da seleção brasileira no dia 18 de maio. Aliás, com o microfone Bandeirantes lá também. Estaremos lá para acompanhar em loco a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então, palpite. Vamos lá. Para mim vai ser 1-1. Pô, tá Fala, bem, Fred. igual também, 1-1. Igual. Fala, João. 2-1 Croácia. Fala aí, Lucas Bueno. 3-1 Brasil. Fala, Quesada, palpite. 1-1 Brasil. Não, tô brincando. 2-1 Brasil. Fala, Fabiani. Vence o Brasil 1-0. A gente vai conferir tudo isso na sequência, com a melhor transmissão, a melhor narração do maior narrador do Brasil, Ulisses Costa, vem aí para Brasil e Croácia. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e no apito final para contar toda a história desse amistoso super importante para a seleção brasileira. E amanhã não tem Esporte em Debate, amanhã tem futebol, amanhã tem 2 jogos, 2 partidas e na quinta-feira também. Na sexta-feira o senhor estará de volta aqui com o Esporte em Debate, viu? Na sexta-feira. Coisa linda! E sexta-feira santa, isso mesmo. Muito bom, ótimo jogo, ótimas emoções para todos vocês. Aí nós falamos já na sequência. O Esporte em Debate volta então na sexta-feira. Até já, Brasil. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Wonder. Na construção civil, ferramenta é Wonder. Com o rádio ligado
O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramenta é Vonder. Disney Plus. Assista a Série B ao vivo pelo plano Premium do Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes, meu amigo, é Brasil e Croácia pra você. Boa noite pra você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar daqui a pouquinho pra você. Jogão de bola, é jogão de bola. Brasil tá aqui, eu também tô aqui atravessado. Brasil. Maricel Oliveira, por que você não vai? Ô Maricel, por que você não vai lamber sabão, velho? Um Brasil, dois Croácia. Tem uns caras que torcem contra a seleção, né, cara? Vai morar na Croácia, meu irmão. Você não vai morar na Croácia. Tá louco, Leni Francisca. É isso aí, vai Brasil, temos que torcer pro Brasil, que é isso, pô. E eu quero o Neymar na seleção, hein, velho. Vai dar um rolo isso, mas eu quero ele na seleção. Ele com a perna só joga muito mais que muita gente que tá ali, hein. É Brasil e Croácia pra você. O futebol, e todo mundo fala, o Neymar foi pra Copa do Mundo, mas não ganhou. Contra a Croácia ele fez um gol de Copa, de placa, driblou toda a zaga da Croácia no Catar e fez o gol. Aí os caras abriram o meio de campo, Fred virou centroavante, tomamos o gol nas costas e ele gritando pra todo mundo voltar pra marcar e ninguém voltou pra marcar. Então se liga, porque eu tava lá, eu vi isso. A imagem às vezes não mostra, né, o campo todo, e a gente tava vendo isso aí lá. A bola vai rolar para Brasil e Croácia para você. Você ligado no Futebol Bandeirantes. É o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo. E você vai vir com a gente no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O destaque primeiro vem da seleção brasileira. Luiz Fabiani no campo de jogo para falar direto da Flórida, em Orlando, da seleção brasileira. Um abraço, boa noite, Fabiani. Alô, Ulisses Costa, um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes na expectativa de um Brasil diferente, um Brasil mudado, e assim terá, pelo menos em nomes. São 6 trocas no time do técnico Carlo Ancelotti, 2 delas por obrigação. Rafinha e Wesley, cortados da convocatória, serão substituídos por Ibanez, o lateral direito, e Luiz Henrique no setor ofensivo. Já já as outras trocas. O futebol da Bandeirantes vai trazer emoção do jogo pra você. Tem Brasil e Croácia, Croácia e Brasil pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O futebol Bandeirantes destaca a seleção croata. E aí, Fabiani? Algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2022. O forte time da Croácia, que vem no melhor momento de sua história recente. Classificado à final da Copa do Mundo de 2018 e a semis em 2022. Acumula 9 jogos consecutivos sem derrota, com 8 vitórias, 1 empate e uma média superior a 3 gols marcados por partido. Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Quem tá com a gente? O Ed Santos curtindo o sonsaço. Vai lamber sabão, Ed Santos, que vai da Croácia o que hoje, velho? Tá, se liga. O Felipe Souza. Neymar não decide no Santos. Quem dirá na seleção? No Santos ele joga sozinho. Futebol é coletivo. Na idade que ele tá, tem que ter alguém para jogar com ele. Se tiver jogador de qualidade, decide sim.
Moisés Alves de Souza, Brasil 2, Croácia 1. Valeu, Moisésão, forte abraço pra você. Gelásio Soares, Ulisses. Ô, Ulisses, vai lamber sabão, só se você for comigo. A bola vai rolar. O Alecas Melo também tá curtindo. O Alecas Melo, é isso? Brasil 0, Croácia 0. Também não, Brasil ganha o jogo. Bruna Ferreira, Gubiani. Obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Põe a Virgínia no ataque, Thomas Jefferson. Deixa eu ver, Virgínia no ataque. Esse adversário, vão perder a cabeça. A bola vai rolar já pra você. Alô, Mauricir de Novaes curtindo. Hendrick vai entrar. São 8 alterações no jogo de hoje. 8 alterações para cada lado. Mais do Brasil, Luiz Fabiani. Alô, Fabiani. Em cima dessa história das 8 trocas, Ulisses Costa, interesse que partiu do técnico Carlo Ancelotti em promover mais testes na sua equipe. Por isso, chegou num consenso com a equipe croata, autorizando, portanto, 8 trocas no decorrer do jogo em 3 paradas. Vamos acompanhar, portanto, sob a expectativa de muitos testes. Ryan e Hendrick, 2 garotos no banco de reserva pedindo passagem. O futebol da Bandeirantes em campo, mais da Croácia, diz aí Luiz Fabiani. Que vem regido pelo seu principal talento, talvez. Bola vai rolar. Alô, Cláudio Moreiranjos, da comunidade, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Joaquim Carlos, Brasil fraco. E com o Fabiani, secador do Corinthians, já viu, né? Vai, Fabiani, Croácia 1-0. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Mauro Chiarvoni. Obrigado, Li, sou seu fã. Manda um abraço pra cidade de Guariba, região de Ribeirão Preto. Forte abraço pra você, Marião. Tá abraçado. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor do Brasil. Esses caras da seleção é um bando de Enzo. O que é isso? Jogam nada, Ulisses. Tamo na roça. O Johnny Anderson. Calma, Johnny Anderson. A gente tava desfalcado quando a França tivemos 3 chances de gol. Os caras perderam. Porra. Martinelli perdeu. O primeiro que perdeu tava 0-0 o jogo. Foi o jogador do Barcelona, o ponta, o Rafinha. Aí perdeu o Vini Júnior. Pô, você viu o gol que ele perdeu? Ah, que é isso, pô? É isso aí, o Jair Felipe. O Neymar não pode ficar fora da seleção, não tem jeito, não. É o futebol da Bandeirantes pra você. Brasil e Croácia, Croácia e Brasil no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Ulisses Frutuoso, curtindo o sonsaço Bandeirantes. E o tal do Ibanez, vou saber agora. O tal do Ibanez, não sei, eu vou ver no campo de jogo o que vai acontecer. O jogo da seleção, fico tenso, fico nervoso. Carlos Moraes, forte abraço pra você. Obrigado por estar dentro da tua casa aí. Ulisses Ancelotti está escondendo o jogo. É perigoso esconder muito e não achar. Esse é o nosso problema. É o futebol da Bandeirantes. Mas Brasil e Croácia vão jogar. Análise e opinião dos comentaristas Bandeirantes. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada no campo de jogo. Um abraço pra vocês, boa noite. Grande abraço, Ulisses. Um abraço a toda a nossa equipe técnica. É um jogo, é claro, que é fundamental, por exemplo, para Bento, para Ibanez, para Léo Pereira, para Danilo e para João Pedro. Jogo fundamental para que eles realmente tentem carimbar a ida para a Copa. Ponto. Um jogo que é um protocolo. Para mim, para Marquinhos, para Douglas Santos, para Casemiro, para Matheus Cunha, para Vinícius Júnior e para Luiz Henrique. Esses caras estarão na lista final do Ancelotti para a Copa. Isso significa que eles não vão botar o pé? Claro que não. É uma nova formação, o Brasil precisa dar uma pequena resposta, eu acho, mesmo se tratando de amistoso, porque a imagem contra a França não foi legal, ainda mais com um jogador a mais depois da expulsão do Pamecano. O Brasil não melhorou com um jogador a mais. Então o Ancelotti tem um retrospecto até agora absolutamente regular, nada mais do que isso. Então o Brasil precisa melhorar um pouquinho o seu trabalho tático, seu trabalho técnico, para pelo menos convencer um pouquinho mais a opinião pública às vésperas da Copa do Mundo. Boa noite, Quesada. Boa noite, Preto, seu grande abraço, Ulisses, boa narração pra gente já, boa transmissão. O tempo tá fechando, já o Fabiani vai trazer informação. Já começou a dar uma garoada aqui, então isso também pode mudar a forma de se jogar, campo molhado, um chute de fora da área, que o Brasil, inclusive, vou começar minha análise por aí, que o Brasil chute mais contra o gol do adversário, né? O Brasil tem que chutar com mais qualidade, fazer o que o futebol brasileiro, Ulisses, vem fazendo há muitos anos, né? Nós somos bons nessa coisa de chutar contra o gol dos adversários. Quando o assunto é Copa do Mundo, o Brasil tem o melhor ataque da história, né? Então,
que o Vini hoje esteja iluminado, né? Que o João Pedro possa repetir boas atuações dele pelo Chelsea, que Luiz Henrique vá para cima da marcação sem medo para quebrar essas linhas e colocar os companheiros numa situação melhor para atacar, que a defesa esteja consistente e receba ajuda principalmente do Casimiro, que não esteve bem contra a França, disperso e mal preparado em alguns momentos da disputa. Tô aí feliz com o Danilo, ex-jogador do Palmeiras, hoje do Botafogo, jogador que tem uma dinâmica legal de fazer 10, 15 metros de uma forma vertical para já encostar também no meia. E o meia que é o Matheus Cunha. Olha, sinceramente, de coração, Ulisses, eu não tenho absolutamente nada contra o Matheus Cunha, posso estar redondamente enganado, mas ele não pode ser esse articulador da seleção brasileira. Pode até colocar o cara no ataque, outra história, isso é problema do Ancelotti, mas falta o camisa 10. Falta o articulador, falta o pensador. Você abriu a transmissão falando no nome de um que está no Santos. Se tiver minimamente com preparo físico, poderia ser esse pensador da seleção brasileira. Hoje faltam exatamente 72 dias para o início da Copa. Para o início da Copa para o Brasil, 74, né? Porque o Brasil estreia 2 dias depois da abertura oficial. Então, vamos ver se até lá esse 10 resolve jogar e resolve entrar bem fisicamente para dar opção para o treinador, que disse aqui para o Fabiano, inclusive, que tem o grupo praticamente fechado. Praticamente significa que tem uma vaga que está aberta. E essa vaga, de repente, pode ser de alguém que não esteja aqui. Enfim, estou esperançoso de que o Brasil faça pelo menos um futebol melhor e mais competitivo do que aquele que a gente viu contra a seleção da França lá em Boston. Ulisses Costa. É o Brasil diante da Croácia, para você ligado no microfone Bandeirantes. Gente, foi um amistoso que a seleção jogou bem desfalcada. A seleção da França conseguiu o gol do Mbappé numa bola, num erro na saída de bola do Casimiro, que não pode acontecer, entendeu? Então, calma, gente. O Brasil perdeu 3 gols. É que o volume, a correria da França foi grande, é verdade. Demonstrando que está melhor fisicamente, mas tem 80 dias para a Copa do Mundo. 80 dias, dá pra você se preparar, entrar em forma, porque o jogador é impressionante, ele tem histórico no seu condicionamento físico. Então calma, gente, nós estamos aí num trabalho, vamos ver o que vai dar. E o Ancelotti não é esse cara ruim que vocês estão achando, né? Ele é um cara estrategista, ele sabe o que ele tá fazendo. Pode acreditar, vocês vão ver. Não é nem questão de conquistar título, mas o Brasil vai longe na Copa do Mundo. Você discorda disso, Quesada? Você também, Pretzel? Esse comentário que tu tá fazendo, gente, é pra nós, só pra eu tirar essa dúvida, irmão. É isso? Tu acha que a gente tá muito áspero ou é opinião pública? Não, minha opinião. Ah, tá. Mas quando tu falou gente, calma, é pra nós ou é pra opinião pública? É o torcedor. Ah, pro torcedor, perfeito. Não, eu também acho que sim. Até porque, né, Ulisses, com tudo que a gente já fez, a Copa se define ali naqueles 40 dias. Não tem campeão de amistosos, né? Isso é fato, né? São 2 amistosos. Hoje, por exemplo, tem 8 substituições no segundo tempo. Te prepara aí no teu papel. O intervalo vai ser uma mudança drástica dos 2 lados. Então o que vai valer mesmo é o primeiro tempo. Mas é o que eu disse, ó. Tem jogadores que vão entrar em campo sabendo que é a grande chance de ir pra Copa. Tem outros que já estão garantidos, que eu não sei se vão botar tanto o pé assim. Então, amistoso é uma coisa, jogo é outra. Agora, que o trabalho do Ancelotti, pra mim, é abaixo do que eu esperava, isso pra mim é fato, Ulisses. Ulisses, eu acho assim, a gente tem que fazer a crítica daquilo que a gente tá vendo, né? Se você me perguntar na lata, meu irmão, você quer o Brasil campeão? Pô, o que eu mais quero é ver o Brasil campeão. Não tem nada que se compare ver o Brasil campeão, né? Tá tocando o hino dos Estados Unidos, eu tô falando agora. Agora eu tô conversando aqui com o Ulisses Costa, espera um pouquinho aí. Não há nada mais legal do que ver o Brasil ser campeão. Agora, a gente precisa criticar o trabalho do técnico, porque faz parte da crítica analisar o trabalho do técnico. A gente fez isso com o Dorival, massacramos o Dorival, inclusive. Fizemos isso com o Diniz, fizemos isso muito com o Tite. E olha que o Tite fez um trabalho excepcional até chegar à Copa do Mundo. E a gente achou depois uma porcaria porque o Brasil fracassou. Agora o Pretzel tem razão, em 9 jogos... O Brasil não jogou bem com o Ancelotti, a gente precisa falar a verdade. Esperamos que quando chegar a Copa do Mundo, o Brasil jogue bem na estreia contra Marrocos, que vença bem a Haiti, que é uma seleção bem mediana para baixo, e faça um bom jogo contra a Escócia, que é uma adversária já de longa tradição contra a seleção brasileira. E Copa do Mundo é assim, né? Se ajeita durante a Copa, é verdade. Você pode melhorar, como pode estragar. Eu acho que estragar não dá, porque não dá para estragar, né? O Brasil precisa melhorar, é só daqui
pra frente. E eu acho, sinceramente, que temos técnico e temos capacidade de jogador para fazer coisa melhor. Ulisses, eu acredito nisso. Agora, quem tem que resolver é o Ancelotti. E ele foi contratado para resolver esse problema, né? Não foi? Ele foi contratado para ser a solução. Esperamos que ele seja durante a Copa do Mundo. É isso. Oh, say, can't you see? Vai. Se liga, velho. Aqui é um... Desculpa, capela, né? Que eu falei em cima do Igor, perdão. Eu tenho documento, velho. É o A futebol narração vai ser melhor. Bandeirantes pra você. É Brasil e Croácia. Croácia e Brasil pra você. República do Congo se classificou na Copa 1-0, é isso? Deixa eu saber dele. Antes do jornalismo, eu quero saber o Lucas Bueno. Congo passou também, Lucas Bueno. Camarões foi embora. Só essa. Boa noite, Ulisses, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, a República Democrática do Congo ganhou pelo placar de 1-0 e passou da Jamaica. Com isso, vai para o grupo K, grupo de Portugal. Além dessa seleção, outras se classificaram para a Copa do Mundo hoje. Daqui a pouquinho você vem com as outras seleções. Jornalismo Bandeirantes, Gustavo Silva. Boa noite, Gustavo. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha na Rádio Bandeirantes. O presidente Lula formaliza a indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A vaga foi deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em novembro do ano passado. Na época, o petista já havia anunciado Jorge Messias como substituto do magistrado, mas a avaliação era de que o nome do advogado-geral da União poderia ser rejeitado pelos senadores. Nos bastidores, o que se comentava era de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficou insatisfeito com a não indicação do senador Rodrigo Pacheco ao STF. Lula então decidiu esperar e formalizou a indicação após constatar uma queda na rejeição. Agora, Jorge Messias precisa ser sabatinado e submetido à votação na Comissão de Constituição e Justiça para em seguida ser aprovado em plenário. Volto com você. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Agora sim, Lucas Bueno. Dio mio, dizer um negócio pra você, hein? A Itália, vocês vêm falar da seleção brasileira, velho. O Brasil é o único país que esteve presente em todas as Copas do Mundo. A Itália vai ficar 16 anos sem ir para uma Copa do Mundo. E aí, Lucas Bueno? Exatamente, Ulisses. Tem criança que nunca viu a Itália na Copa do Mundo. Perdeu nos pênaltis para a Bósnia e com isso a Bósnia avança para a Copa do Mundo e vai para o grupo B de Canadá, Suíça, Catar e agora com a Bósnia. Outra partida também, Kosovo e Turquia. Turquia ganhou pelo placar de 1-0 e avança para a Copa do Mundo. A República Tcheca nos pênaltis ganhou da Dinamarca e vai à Copa. E a Suécia, com Gyökeres decidindo, ganha de 3-2 da Polônia e avança para a Copa do Mundo também. Hoje tivemos alguns amistosos. A Noruega empatou em 0-0 com a Suíça. Marrocos, adversário do Brasil, ganhou de 2-1 do Paraguai. Peru e Honduras empataram em 2-2. A Costa do Marfim ganhou de 1-0 da Escócia. Argélia e Uruguai empataram em 0-0. A Áustria ganhou de 1-0 da Coreia do Sul. E o Japão surpreendeu hoje ganhando de 1-0 da Inglaterra, gol de Mitoma. A Holanda empatou em 1-1 com o Equador. Espanha e Egito empataram em 0-0. Neste momento, Portugal vai ganhando de 1-0 dos Estados Unidos e a Argentina vai ganhando de 1-0 da Zâmbia. Logo mais, México e Bélgica. Tivemos hoje também Nations League, com Luxemburgo ganhando de 3-0 de Malta e Letônia ganhando de 1-0 de Gibraltar. Falando um pouco do futebol brasileiro também, porque o futebol brasileiro não para. Estamos tendo Série B nesse exato momento. Juventude e Novo Horizontino empataram em 0-0 e agora teremos Fortaleza e Cuiabá. Amanhã no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Mirassol, Internacional e São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Bahia e Atlético Paranaense, Curitiba e Vasco, Fluminense e Corinthians. Só passando rapidamente os grupos da Copa do Mundo das seleções que se classificaram: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca se classificou agora, Canadá, Suíça, Catar e Bósnia, que também conseguiu a classificação neste momento, Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia, o grupo F com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Agora falta somente a vaga que decide entre Bolívia e Iraque. Hoje, meia-noite, Bolívia e Iraque decidem a última seleção na Copa do Mundo. Ulisses. Eu não vou perder esse jogo. Aqui, ó. Deixa eu falar pro Pretzel, pro Quesada, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Preste atenção na maneira com que eu vejo a eliminação da Itália.
A eliminação da Itália. Jogadores da Comunidade Europeia. Não existe limite de jogadores que não são italianos para disputar o campeonato italiano. Jogadores que não fazem parte da Comunidade Europeia, somente 2 por clube. Aqui, ó. A Itália encheu de jogadores da Comunidade Europeia e esqueceu de valorizar a sua base e os jogadores italianos. A Itália está pagando por isso, não ir para uma Copa do Mundo. Isso é um alerta aqui para o Brasil. Isso é um alerta aqui para o Brasil. Então começa a encher de estrangeiro, começa a liberar estrangeiro para jogar aqui, deixa de revelar talento, abandona-se a base. O reflexo é esse. 16 anos sem Copa do Mundo. Tem que ter alerta, a CBF tem que estar ligada e limitar muito a presença de estrangeiros no futebol brasileiro. Nós temos que valorizar os nossos jogadores. Essa é uma bandeira que eu levanto aqui e que eu sempre falo. No futebol brasileiro, Prédio me ajuda, são 9 agora? Ou tô falando besteira aqui? 9. O Atlético Mineiro tem 12. 9 podem jogar. Então deixa eu te falar. É um absurdo e isso acaba com o futebol brasileiro. Isso aí tem que parar urgentemente. No máximo 4. 3, 4 jogadores por equipe. E olha lá, hein? São 9, o Atlético Mineiro tem 12 e tá na baba do boi. Isso aí arrebenta com o futebol de uma nação. Isso arrebenta com uma seleção. Atenção, Confederação Brasileira de Futebol e todos envolvidos com o futebol. Se transformar o futebol de novo em prateleira de supermercado para negociação de atletas e não valorizar a nossa base e não valorizar os nossos jogadores, no futuro com seleção brasileira nós iremos pagar caro. Pretzel e Quesada. E aí? Não, tem toda a razão, eu sou contra esse número de estrangeiros. Aliás, foi o São Paulo que levantou a bandeira de 7 estrangeiros, e aí os outros clubes aprovaram e passaram para 9. Você pode ter 40 no elenco, só 9 não, 9 podem jogar. É uma vergonha. Para mim, o máximo seriam 4, antes eram apenas 2, depois passou para 3, passou para 5, chegou em 7, agora 9. Para mim, 4 está muito bom, até porque tu elitiza um pouco também a busca por jogador estrangeiro. O que tem de estrangeiro ruim jogando no futebol brasileiro é uma enormidade, Quesada. Eu acho rapidamente, Ulisses e Pretzel, eu acho que essa é a questão, o ponto, o cerne da questão, né? A coisa mais importante, a qualidade ruim desses caras que estão no futebol brasileiro. É claro, com 9 você vai tirar a chance da base aparecer, isso é fato. Agora, a Itália, e vai mesmo, né? A gente sabe como é que funciona, porque aí você traz um Félix Torres, você não dá chance pro Tchoca. Você leva lá um lateral no Internacional, você não dá chance pro moleque que tá jogando no Internacional. Isso acontece no Atlético Mineiro, acontece no Vitória, acontece num monte de lugar. Agora, a Itália nos anos 80, Ulissesinho, ela tinha os maiores jogadores italianos da história naquele período e os melhores estrangeiros. E ela foi campeã do mundo em 82, tá? Em 2006... tinha uma rapaziada boa de bola estrangeira, né? Que jogava lá, inclusive, aquele Milan do Kaká, que era excepcional. E eles foram campeões também. Então, eu acho que são as duas coisas, né? É você também não ter qualidade de estrangeiros e não ter a rapaziada boa de bola vindo da base dos times italianos. Acho que são as duas coisas. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro na mesa de São Michel, Lopes, Central, Técnica, Beto, Rebeque, Caim, Martins, Twitter, Igor Nascimento, Digital, Alessandro Almadi. A bola vai rolar, Brasil e Croácia, já vamos escalar as seleções pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Páscoa celebra encontros de diferentes formas, com conversas que aproximam, iniciativas que aquecem o coração e movimentam a economia local. É tempo de viver a data do seu jeito. Seja com a família unida, vizinhos e amigos reunidos. Páscoa é a certeza de que compartilhar transforma e que cooperar faz o amanhã nascer mais forte. Feliz Páscoa! Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sanasa Tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Bandeirantes escala seleções. A Bandeirantes fechar meu microfone é o fim, gente. A Bandeirantes escala seleções pra você, começando com o Brasil, vem Croácia, vem Fabiane. Aqui é Brasil! Do 12 ao 9, os escolhidos do técnico Carlo Ancelotti. Brasil escalado com 12 Bento, 24 Ibanhas, 4 Marquinhos, 15 Léo Pereira e 6 Douglas Santos. Meio campo com só 2, 5 Casemiro e 18 Danilo. Quarteto ofensivo de 7 Matheus Cunha, 10 Vini Júnior, 20 Luiz Henrique e 9 João Pedro. O futebol da Bandeirantes vem para escalar o banco do Brasil. Com Hugo Souza, Ederson, Vitor Reis, Danilo Luiz, Bremer, Kaique e Andrei, Fabinho, Gabriel Sara, Hendrick, Igor Thiago, Martinelli e Rayan. O futebol da Bandeirantes escala a seleção da Croácia. Do 1 ao 11, os escolhidos do técnico Zlatko Dalic. Livakovic ao goleiro com 5. Primeiro zagueiro Caleta Cara, acompanhado de 6 Sútalo e 22 Vuskovic. O ala direito é o 14 Perisic, tendo no meio 10 para Modric, 17 Sutic e 9 Kramaric, 2 Stanisic, fecha a linha de meio. Ataque de 19 Baturina e 11 Budimir. O futebol da Bandeirantes escala o banco croata. Com Pandur, Letica, Smolic, Pongratic e Erlic, Moro, Pachalic, Jakic, Sutic, Maier, Vlasic, Fruk, Matanovic, Pasalic e Musa. É o futebol da Bandeirantes para você. Quem vai no Pio? Diretamente dos Estados Unidos, Armando Villarreal comanda a arbitragem, com auxílio de Ryan Graves e Cali Smith. Quarto árbitro é Victor Rivas e o árbitro de vídeo, Michael Redhook.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Análise e opinião. Tá aí o Brasil escalado, tá a Croácia escalada. Brasil, meias brancas, calções azuis, camisas amarelas. A Croácia toda de azul. No futebol da Bandeirantes falam Pretzel e Quesada. A Croácia, é claro, com um time extremamente experiente. Praticamente o fim de alguns jogadores, como o Perisic, o Modric, mas ainda assim um bom time de futebol, meio campo que dá sustentação para a equipe, né, para tocar a bola e para chegar na frente. Um treinador que é um bom treinador, o Zlatko Dalic, que já está na Croácia desde 2017. Então é um cara que tem a seleção na mão, dá para dizer assim. Tem o Baturina, que é uma novidade, revelação, o Budimir, que é um bom jogador, além dos experientes aqui do Kramaric, do Perisic, do próprio Modric, que é o dono do time. Claro que tem o Gvardiol, né, que está machucado, zagueiro do Manchester City, para mim é um dos melhores zagueiros do mundo, que estará na Copa do Mundo. E o Brasil? Espero que o Brasil hoje apresente uma consistência maior no meio de campo, né, um time que não sofra tanto contra-ataque, que não deixe muito espaço também para os adversários e que jogue pelo menos com mais a bola no pé, apenas não fazendo ligação direta, que haja uma aproximação maior e um pouco mais de ambição ofensiva também, chutando a gol, que também a gente parou de fazer isso de uns tempos para cá. Promessa de um bom jogo de futebol, só lamento que sejam 8 substituições, porque aí você relaxa demais todos os jogadores para a segunda etapa. Quesada. Um bom teste. A Marta um bom jogando teste a moeda do cara ou coroa, hein? Um bom teste pro Brasil. Time muito organizado essa Croácia há um bom tempo. Dalic vem fazendo um trabalho de longa data. Time bateu aí numa final, foi vice contra a França. Parou o Brasil na última Copa, então vai valer muito esse teste contra um time muito organizado. Tudo pronto para começar aqui em Orlando. O último teste antes da convocação final. Ulisses Costa. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Pô, falei da Marta, nossa 6 vezes campeã, eleita melhor do mundo, Quesada nem ligou. Apita o árbitro, toca na bola o Brasil, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. O Bento já faz a primeira besteira do jogo ao sair jogando do meio do campo de defesa. A seleção brasileira sai jogando no campo de retaguarda. Abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa com Douglas Santos. Ele domina no toque de Baracutinho de Vini Júnior, que ganha no campo de defesa para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Tenta esticar a jogada para o comando de ataque. Recolhe o Brasil. Começa Brasil e Croácia. Jogo amistoso com 8 alterações de cada lado. Alô, Manuel Zaidan ligado no futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Domina a seleção brasileira para ser jogando. Já prende o lance curto no campo de retaguarda. Marquinhos volta a jogada. Trabalha pelo setor de direito no campo de retaguarda para Léo. Léo domina para a seleção. Está saindo jogando no campo de defesa. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina Marquinhos abriu para a direita para Ibanez. Ibanez domina para a seleção brasileira. Solta a jogada. Toque errado. Mas ganha Luiz Henrique com muita moral, com muita vontade. Ele é bom jogador. Luiz Henrique ganhou para a seleção brasileira que ataca no campo de ataque. Abertura da esquerda com Douglas Santos. Enfiou no toque de bola para Vini. Vini domina, recolhe pelo meio de campo para Matheus Cunha. Matheus Cunha domina para a seleção brasileira novamente. Para Santos. Santos prende o lance para Matheus Cunha. Gira a jogada pelo setor de esquerda. Volta a jogada com toque de Léo. Léo domina para a seleção brasileira. Léo Pereira. Ele abre para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção do Brasil. Abre a jogada pelo setor de direita. Na direita tem um toque de bola de Ibanez. Ibanez domina para a seleção brasileira. Para sair jogando no seu campo de retaguarda. Prende Marquinhos. Domina para a seleção brasileira com Léo Pereira. Léo Pereira para Santos. Tenta o toque de bola. Douglas Santos domina para a seleção do Brasil. Ele vem para o toque de bola pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para o break. Prende Vini. Abre a jogada pelo setor de ponta. Vem para o toque contigo no setor intermediário para Casemiro. Casemiro prendeu novamente para Douglas Santos, que volta com Léo Pereira. Léo Pereira domina para a seleção brasileira para Marquinhos. O Brasil vem para cima da seleção da Croácia. Abertura frente com Luiz Henrique. Ele prende para a seleção brasileira. Já vem para a quinta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no comando. Sobrou no toque de bola curto no meio de campo para Casemiro. Casemiro para Marquinhos. Marquinhos abre a jogada de primeira para o toque de bola de Douglas Santos. Ele prendeu para o setor de esquerda para Vini Júnior. Vini Júnior de letra. Recolhe a jogada para a seleção brasileira que sai jogando contigo novamente. João Pedro prende, balança em frente à marcação, tentou o toque Vini. Ele passa da marcação. Matheus Cunha pediu, bola ficou com ele. Matheus Cunha dominou pelo setor
de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário e sai jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, Marquinhos domina, ele prende para Casemiro para Marquinhos recolhe para a seleção brasileira, abriu no toque de bola de Douglas Santos já domina para o Brasil, leva no campo de defesa para ser jogando com Bento domina o goleiro frangueiro do Capelanes, ele prende a jogada, recolhe para a direita para Marquinhos domina pela direita do campo de ataque, deu toque de bola curtinho à frente para Ibanez passou, vem pro toque de bola no meio, soltou para Luiz Henrique para a ponta do jeito que gosta, balançou, cortou, primeiro adianta demais e perde, e na sequência vem para fazer a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Susic, é falta, campo de defesa na esquerda para a seleção da Croácia bater. É verdade, Ulisses, na primeira estocada do Luiz Henrique que vai ter missão difícil, porque o gramado do Camping World Stadium tem 7 metros a menos de largura de um campo convencional, portanto missão difícil para os pontas brasileiros. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe a jogada, contigo novamente a seleção da Croácia, tenta ser jogando no meio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Susic pede a jogada, a bola volta na sua zaga central, tenta o toque de bola, o jogador Kalitkar prendeu o giro pelo meio de campo, abre com o Susic prende pela direita, abre a jogada novamente com o Stanisic do meio do campo de defesa, abre para Modric recolhe no campo de defesa para sair jogando, vem pro toque de bola, Kalitkar, ele prende o lance curto para a seleção da Croácia, que prende pelo seu campo de defesa, Kalitkar, ele prende o lance curto no campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente, volta na zaga central, sai jogando com o goleiro, vem pro toque de bola, Livakovic levantou para o comando de ataque, a bola sai para a linha de lado, parado o jogo, está marcado novamente, lateral para a seleção do Brasil, bater Ibanez, vem pela direita para a cobrança, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro, a bola volta do toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, vem pro toque de bola, Coutinho Danilo, ele tenta o toque pro toque de Ibanez, deu uma ramelada, é lateral no campo de defesa, alô Márcio Pires e Maria ligado no microfone, Bandeirantes, JP também curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a bola volta do tanque, alô Lenilda torcendo para a Croácia, muda para lá, a bola volta do toque de bola Coutinho, com toque de bola Coutinho do craque Modric prende o lance, recolhe pelo campo de defesa, abriu com Susic domina do campo de retaguarda para Modric domina do campo de defesa, enfia a jogada pelo setor de esquerda, abriu jogada novamente com Kalitkar volta a jogada para a seleção da Croácia que sai jogando, tentou o toque de bola Susic, ele domina do campo de defesa, Susic, ele prende o lance, recolhe no campo de retaguarda com Kalitkar abriu para o setor de esquerda, campo de ataque com Modric, ele tenta o levantamento do comando de ataque, vem para tirar Marquinhos, põe para fora, lateral esquerda, campo de ataque para a seleção da Croácia bater. E aí o capitão da Croácia mostrando suas credenciais, Luka Modric, 39 anos de idade, num belo passe de 3 dedos, vem a Croácia e tenta com o talento do seu capitão. Kalitkar, ele prende o lance para Modric domina pelo setor intermediário no campo de ataque, tenta lançamento à frente, às costas da marcação da zaga do Ibanez, vem pro toque de bola Croácia, levantamento na boca do gol muito forte, ela cai lá na direita, Stanisic domina pelo campo de ataque, vem pra finta, aperta a zaga brasileira, vem pra ganhar com vontade no campo de defesa, Matheus Cunha toma a falta, o árbitro para, marca falta para a seleção brasileira ser jogando no seu campo de retaguarda, é falta para a seleção do Brasil cobrar, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta para Marquinhos domina do campo de defesa para a seleção brasileira, abre para Ibanez já prende do toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o levantamento à frente, houve a falta. Parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater. O Vuskovic chega cometendo a falta em cima de João Pedro, campo de defesa para o Brasil cobrar do seu campo de retaguarda. A Wander preparou o que há de melhor para o setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você. Na Feicom é Wander. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente a seleção brasileira para ser jogando no campo de defesa. A abertura vem à frente do toque de bola, Coutinho na intermediária, tentou Vini Júnior escapar. Chega na bola, Stanisic. Ele vem para tirar dali. Stanisic vem para o toque de bola, tira dali. A bola volta do campo de defesa lateral para a seleção brasileira bater. Douglas Santos vem para a cobrança de lateral. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta do toque de bola, Coutinho novamente. Stanisic, ele vem para a marcação. A bola volta no campo de defesa com a seleção brasileira com Léo Pereira domina para a seleção do Brasil para ser jogando. Estamos com 7 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 0-0, você ligado, antes da comunidade ligado, Marcos Batista curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta à frente, tentou o domínio, toma a pancada. O Luiz Henrique tá caído, que chegada do Kalitkar. Que virou caleta carro, Ulisses, porque a entrada foi forte, parecia um Fusca atropelando o Luiz Henrique na ponta direita do ataque brasileiro. Tenta o Brasil, mas a Croácia marca em cima.
E vem pro jogo a seleção brasileira, tenta liberar pelo comando de ataque, tenta descer o Brasil, toca a bola, a seleção brasileira, abertura da esquerda, vem com Vini domina pelo comando de ataque, abre a jogada para Matheus Cunha domina, tenta enfiar do comando de ataque, a bola não passa para o Vini, recolhe a seleção da Croácia, Prazeiro jogando, Modric, ele domina do campo de defesa, vem pro toque de bola ainda do campo de retaguarda, marca a pressão, a saída de bola, a seleção brasileira, João Pedro vai para cima, ela volta para a direita, vem Vuskovic domina, abre para a direita, soltou Stanisic volta com Vuskovic prende no campo de retaguarda para a seleção da Croácia, Prazeiro jogando no campo de defesa, ele domina a jogada, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, bola quica na intermediária, aperta na marcação, tentou agarrar, Casemiro não ganhou, a bola volta no toque de bola contigo do setor de meio de campo, aperta novamente a seleção da Croácia para sair jogando, peças para o carro, moto o caminhão, é na carta, marca líder em suspensão, pode contar, a bola volta novamente no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta arrancar a seleção da Croácia, zaga brasileira aberta, desguarnecida, bem na marcação, bem na bola, na dividida chegou muito bem para tirar o Luiz Henrique, a bola de graça com o goleiro Bento que sai do gol para fazer a defesa. É verdade, Luiz Henrique, o ponta direita, fazendo o papel de volante nesse meio desguarnecido do Brasil, impede uma chance de perigo da Croácia. No contra-ataque, na velocidade, os croatas vão tomando conta do jogo. Ulisses. 8h40 jogados, Quesada e Pretzel falam na Bandeirantes. Tá aberto o meio, Desculpa. hein? Então, isso que eu ia comentar pro Pretzel arrematar. Não dá, o Brasil tá cometendo a mesma falha do jogo contra a França, não importa os nomes, tá? Alguém tem que dar combate ao meio-campo, cadê o Casemiro? Né, o Danilo também estava afastado. Isso tem que ser refeito na armação do meio-campo, na confirmação do meio-campo desses dois volantes. Não tá legal esse tipo de coisa, pô. Bruno Guimarães, volta logo. Sim, mas só volta pra Copa, né? E aí é o seguinte, Luiz Henrique e Vinícius Júnior, teoricamente eles têm que ajudar o meio, não vão ajudar. Dificilmente, Luiz Henrique ajudou agora vindo lá de trás para salvar um ataque da Croácia. Agora, o mundo sabe, né, meu caro Ulisses, que a Croácia tem o forte no meio campo, que controla jogo no meio campo há duas Copas do Mundo. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado, Pedro Silvério, ligado no microfone Bandeirantes. Matos Filho também curtindo o som da Bandeirantes. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 0-0, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, 10 minutos de bola rolando, 10 de bola rolando. Girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Brasil 0, Croácia também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Pode falar bem, Croácia no campo de ataque, levantamento à frente, houve a falta, velho. Mas que covardia, os croatas empurraram fortemente o Douglas Santos. Dentro da área, empurrado, falta na grande área brasileira para o Brasil bater e sair jogando. Nas costas do Douglas Santos, com as duas mãos. O Budimir empurra ele, a falta para a seleção brasileira bater, repito, 11 jogados, primeiro tempo, Brasil e Croácia 0-0, jogando amistosamente na Bandeirantes, quem fala é você, alô, Lucas Bueno. 4 seleções garantiram seu passaporte para a Copa do Mundo, a Bósnia se classificou diante da Itália, a Turquia se classificou diante do Kosovo, República Tcheca se classificou diante da Dinamarca e a Suécia também garantiu seu passaporte ganhando de 3-2 da Polônia. Bandeirantes! A bola volta no toque, ele para domina novamente, tentava descer a seleção da Croácia, volta a seleção brasileira com Casemiro, ele lança bem, mas vem por Breck, tenta o toque, ele para sai jogando contigo no campo de defesa, a abertura vem para Danilo domina para o Brasil, toca para Ibanez prende pelo setor de direito do campo de ataque para a seleção da Brasil, recolhe novamente Danilo volta a jogada com Léo Pereira domina para a seleção brasileira, tenta o levantamento à frente para o Vini Júnior não vai na bola, foge dela, se posiciona pessimamente mal atrás da marcação, a bola volta pelo direito do campo de defesa, Stanisic domina no campo de retaguarda, vem pro toque de bola, Stanisic, ele tenta o levantamento no campo de ataque, volta a jogar pelo setor de esquerda, vem pro toque de cabeça para recuar novamente Perisic volta até o goleiro Livakovic tenta o levantamento pelo comando de ataque, vem pro toque de bola novamente, recolhe a seleção brasileira, domina no campo de defesa para sair pro jogo, Douglas Santos prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente, domina no campo de defesa para sair jogando, prende o lance contigo no setor de meio de campo, já domina novamente a seleção, tenta o toque de bola Brasil prende pela direita com
Banhos domina, volta, curtindo na intermediária para Danilo. Danilo domina para a seleção brasileira, para Léo Pereira. Léo Pereira domina, Marcos Jorge Antônio tá ligado em Floripa. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vivaldo Junqueira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, alô, Lourdes Sassis. A bola volta no toque de bola novamente, vem pro toque. A seleção brasileira está jogando na esquerda. Abre o Santos, prendeu Casemiro prende e volta com Léo. Léo domina para a seleção brasileira para perder pelo seu campo de retaguarda. Vai para a finta para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira para ser jogando no seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já dominando o toque de bola. Sai jogando da seleção brasileira. Prende ele em pé. Recolhe novamente na finta. Douglas Santos abre a jogada, solta no comando de ataque. Tocou para Matheus Cunha, que abre a jogada curtinho com João Pedro. Ele abriu para o toque de bola de Douglas Santos. Dominou, balançou, escapou. Boa bola à frente, tentou. Vini o toque no meio errado. A bola volta com a seleção brasileira. Vem para tocar, perde o lance. Vem para tocar da bola farta novamente. Tenta tirar a seleção da Croácia. Tentou descer na dividida. Põe para fora. Ramelou Perisic. Na dividida lateral para o Brasil. Na chegada do Luiz Henrique, se o Bandeira der para... bom, é Brasil lateral. Vem Ibanez para a cobrança para a seleção brasileira. Futebol raiz você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Premium, no Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola volta do toque de bola, domina novamente a seleção brasileira para ser jogando no seu campo de defesa na quarta zaga. Já prende o lance, Marquinhos. Marquinhos domina para a direita, vem para o toque com Ibanez. Ibanez domina no campo de retaguarda para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. 13, vamos chegando a 14 jogados. Prédio e Quesada falam na Bandeirantes. Brasil 0, Croácia 0. Brasil com 80% de posse de bola, hein? Mas não chuta uma bola no gol. E quando perde a bola, tem espaço para o contra-ataque da Croácia. Um teste bom, um teste grande, como a gente imaginava, Quesada. A Croácia é um time muito bem organizado. Os caras estão numa faixa bem curta de campo, de uma forma muito compactada, seja no ataque, no meio ou na defesa, para fazer essa marcação. Olha o Brasil tentando na esticada de bola chegar, Ulisses. É futebol da Bandeirantes. Casemiro pro lançamento, dominou pro Brasil, abriu na esquerda para Vini Júnior, tirou o zagueiro, voltou com João Pedro, dominou, escorregou, caiu a bola, voltou pro Brasil, domina Cunha, ele prendeu, não se girou, bateu pro gol em cima da marcação. E o árbitro para o jogo, porque no momento do domínio, o Vuskovic foi tocado pelo João Pedro, que escorregou. E o árbitro mandou seguir, mas não foi nada, viu? Pegou de ladinho, raspãozinho assim. O Vuskovic caiu de maduro. É verdade, na primeira chance do Brasil, com Matheus Cunha pelo lado esquerdo, praticamente todo o espaço se oferecendo para ele. O camisa 7 do Brasil, que tinha tempo, tinha chance de mandar pro gol do Livakovic, mandou em cima do bloqueio croata. A primeira finalização do jogo é brasileiro, Ulisses. Antônio de Bem, no Rio Grande do Sul, em Hamburgo, ligado no microfone Bandeirantes. O Everton também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola vai para o toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa. Domina a seleção da Croácia, prazer jogando pelo direito do campo de defesa. Está na City, domina do campo de retaguarda, abre o toque de bola contigo com Modric. Modric domina, vem para finta, Danilo vem para sua marcação, aperta, tenta ganhar o lance, o árbitro para marcar falta para a seleção croata cobrar. Cabos elétricos, Silvio é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Continua para você, Brasil 0, Croácia também 0, na Bandeirantes é você, alô, Lucas Bueno. 2 amistosos de seleções vão rolando junto do Brasil. A Argentina vai fazendo 2-0 na Zâmbia. Julián Álvares e Messi, que acabou de marcar, fazem os gols da seleção argentina. Portugal e Estados Unidos também se enfrentam 1-0 para a seleção de Portugal, gol de Trincão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente, domina a seleção da Croácia, pela direita do campo de ataque, abertura com o Stanisic. Stanisic domina do campo de defesa, bem para finta, tenta o toque de bola, volta com Modric. Modric recolhe pelo setor intermediário no campo de ataque, volta a jogada continha com o Susic. Susic prende o lance pelo setor de esquerda, abre a jogada continha com o Kolitacar. Kolitacar domina novamente do campo de defesa, Kolitacar vem para o toque de bola, volta continha novamente, Kolitacar. Ele prende o lance no campo de retaguarda com o Vuskovic. Falei que não foi nada dele, Vuskovic domina com Modric, que vem buscar a jogada do seu campo de defesa. Recolhe e sai jogando do campo intermediário. E a vontade do Vinícius Júnior marcando, né, cara? É um negócio impressionante, né?
Ele anda, cara. Ele vai andando de lado ali. Os caras falam, mas não volta pra marcar, não volta pra marcar. Tem que correr, meu filho. A bola volta do toque de bola, recolhe Coutinho Vuskovic. Ele prende o lance pelo setor de direito do campo de retaguarda. Aperta a marcação novamente a seleção brasileira. Aperta Danilo, vai pra cima. A bola volta pelo meio de campo. Tenta o toque de bola, Coutinho novamente a seleção. Tenta descer a Croácia. A bola volta no campo de defesa. Tentou cruzamento. Luvakovic tira. O goleirão afasta a bola volta no setor intermediário. Já recolhe a seleção brasileira para ser pro jogo. Prende o lance. Tentou a jogada, João Pedro não consegue, a bola volta no meio de campo, tentou o toque de bola, o árbitro para. Marcou a falta do Léo Pereira para a seleção da Croácia bater. No momento que o Brasil estava desguarnecido no campo de defesa, na bola longa do Livakovic, o Léo Pereira vence o duelo cometendo falta, é verdade, mas a Croácia com superioridade numérica no ataque. Luka Modric chamando o jogo para ele, capitão 10 de faixa dos croatas. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Já dominando o toque, ele vai contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, já tenta descer a seleção da Croácia. Abertura na esquerda, vem pro toque de bola, recolheu no meio. A Croácia chegou com perigo, bola batida, gol travada, voltou de primeira. Nossa! Mas o que é isso, Caleta Car? Mas o que é isso, Caleta Cara? Meteu o pé na bola, o camisa 5 mandou longe do gol, tiro de meta Brasil. Não tem intimidade com o ato de fazer gols o Caleta Cara e por isso vai voltando constrangido para o campo de defesa. É zagueiro responsável por destruir. Construir não é com ele, ele constrói um tiro de meta para o Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, pois não. Tá correndo uma imagem do Ancelotti indignado com o câmera que ficou na frente dele assim que a bola começou a rolar, viu? Perdeu a linha. No câmera. Perdeu a linha o treinador brasileiro, mas o cara também não tem que estar ali, eu acho, pelo menos, Alice. O cara não tem que estar ali, te garanto, você pode ter certeza disso. E vou além para você. O diretor de imagem da transmissão, ele não sabe o que é futebol. Entendeu? A gente vai perder gol já e pode ter certeza. A bola volta com a seleção brasileira. João Pedro domina para o Brasil. Se soltar na esquerda tem Vini. Procurou jogar na cortinha com a Matheus Cunha. Matheus Cunha para Vini Júnior. Dobrou para o setor de esquerda. Limpou, puxou, tentou cruzamento em cima da marcação. Matheus Cunha não poderia ir na bola porque estava impedido. A bola volta com toque de bola novamente. Domina a seleção. Errou feio Modric. Ele abre a jogada para Vini Júnior. Rolou na bola do gol. Vai pintar a bola do Brasil. Bateu. Defesaça do goleiro. O Danilo chegou batendo pro gol. O Livakovic faz uma defesa incrível. O Modric entregou a rapadura. O Modric entregou a rapadura no jogo. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. O Ele foi carrasco do Brasil. Entregou a rapadura, o craque do Capelanes, o nosso caramelo. O Livakovic foi carrasco do Brasil na Copa de 22. Pegou 2 pênaltis ali, já provava valor aos jogadores brasileiros. Dessa vez o Danilo estava na marca penal com o caminho aberto. E no contrapé o Livakovic impede o primeiro gol do Brasil. Grande chegada no vacilo de Luka Modric. Na jogada de Vini Júnior, quase Danilo abre o placar. A bola volta para Vini Júnior, mata no peito, tenta vir para a seleção brasileira. Vem para ganhar lateral para o Brasil pelo setor de esquerda, campo de ataque. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos. E com um show do melhor e mais completo mix profissional para o mercado, esperam por você na Feicom, que começa na próxima semana. A bola volta no toque de bola, contigo novamente no setor intermediário, tenta o toque de bola, seleção brasileira para ser. Que brasão que o Ian Vitor Cardoso. Brasão que, velho? A bola volta no toque de bola, brasa de churrasco. Do meio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, a seleção brasileira. Já sai jogando do campo de ataque, a abertura vem. Boa bola do Danilo, abriu pro Vini, o Vini vai lamber sabão. Aí vocês não querem o Neymar na seleção? O cara não consegue dominar a bola, velho. A bola volta novamente, Vini tocou para trás. Vem pra finta, prendeu o Douglas Santos, deu pro Vini, vamos ver se capricha agora, limpou. Abriu o compasso, deu pra Casemiro, tentou cruzar em cima da marcação, voltou pra Casemiro, bateu pro gol, travado pelo Budimir. Ele tira, a bola volta no toque de bola, Danilo vem pra ganhar pra seleção brasileira. Abriu na ponta, esse dá jogo, falta no Luiz Henrique, entrada da área. Esse dá jogo! Esse dá jogo! O Vini não dominar a bola e partir pro gol, velho. Aí vocês vêm falar pra mim que o Neymar não dá. Se o Neymar tá numa posição dessa, ele domina, parte pro gol e faz o gol.
Eu vou começar a pontuar para vocês aqui. Falta no Luiz Henrique. E é destemido demais o Luiz Henrique, Ulisses, porque ele vê pela frente um jogador experiente, 37 anos pro Perisic na marcação, dá uma canetinha maravilhosa e o Perisic responde com uma tesoura. Cartão amarelo pro camisa de número 14 da Croácia, o Perisic. A falta é perigosa pro Brasil. Danilo, Léo Pereira e Casemiro, vejo esses próximos à bola. Que coisa. E o Vini, pô, domina a bola e faz o gol. Preto, Quesada, fala alguma coisa do Vini aí também. Você tá muito áspero com o Vinícius Júnior, cara, mas tem razão. A bola caiu pra ele, o bolão do Danilo. Aliás, Danilo, é a tua chance, enche o pé pra fazer o gol. Ele atrasou a bola pro goleiro na marca do pênalti, Quesada. Mas não é só ele, né? O Matheus Cunha também não sabia o que fazer com a bola e o Casemiro tentou o chute na hora que estava todo o bloqueio. Tem que chutar mais, né? Parece que os jogadores estão com medo de chutar. Vai para a batida ali o Danilo. Danilo na batida, Ulisses. Quem sabe agora? Danilo para cobrança de falta para a seleção brasileira. Tá jogando muito com a cabeça do Botafogo, Danilo. Danilo para bater falta para o Brasil. Esse também tem que ir para a Copa. Partiu Danilo, rolou, boa bola, batido, desvio. Vai pra fora do chute do Matheus Cunha. Mas bateu de pé de rapa bosta também, fi. Bate forte na bola, fi. Ó o pé de porco, tá de brincadeira, velho. Tá ganhando escanteio o Brasil. Na bela jogada ensaiada, o Danilo tenta um passe curto, encontrando o Matheus Cunha livre, sozinho na entrada da área, o desvio mata o Livakovic, mas a bola perde o rumo, vai pra fora, escanteio o Brasil, Danilo quem bate. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Escanteio para o Brasil, Danilo partiu para a bola, correu, bateu, levantou, no gol, toque, afasta o zagueiro. A para volta pelo setor de esquerda, quebra ataque, domina novamente na direita, prendeu o Matheus, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora, tiro de meta para a Croácia bater. Cruzamento que mirava o Marquinhos, referência técnica do Brasil, capitão hoje, camisa de número 4, artilheiro nos gols de cabeça, consegue mandar para fora em tiro de meta e a arbitragem aproveita, é hora da aguinha, hora do descanso. E hora de eu chamar o Neymar, eu quero o Neymar na Copa. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Como é que é o negócio? Cavalcante, Neymar não aguenta esse nível de jogo. Rapaz, calma. Falta 80 dias pra Copa. Você não sabe o que pode acontecer. E aí? Hora de beber água. O tempo não para. Bandeirantes marca. 24 jogadas do primeiro tempo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Brasil 0, Croácia também 0. E aí, Lucas Bueno. Último dia de data FIFA, tivemos diversos jogos entre seleções. Na Nations League, o Luxemburgo ganhou de 3-0 a seleção de Malta e a Letônia ganhou de 1-0 de Gibraltar. Noruega e Suíça empataram em 0-0, Marrocos ganhou de 2-1 do Paraguai, Peru e Honduras empataram em 2-2, Costa do Marfim ganhou de 1-0 da Escócia, Argélia e Uruguai empataram em 0-0, a Áustria ganhou de 1-0 da Coreia do Sul, o Japão ganhou de 1-0 da Inglaterra, Holanda e Equador empataram em 1-1, a Espanha empatou em 0-0 com o Egito e neste momento Portugal vai vencendo por 1-0 os Estados Unidos e a Argentina vai vencendo por 2-0 a equipe da Zâmbia, Ulisses. E olha só, hein? Tem Iraque e Bolívia ainda pra ver quem vai pra Copa, hein? Meia-noite o jogo, hein? O Pretzel vai acompanhar e vai informar aqui na Bandeirantes. Vou mesmo. Aqui tá parado o jogo, e aí, Pretzel, Quesada? O Brasil melhorou, hein? Melhorou na marcação, né? Não deixa a Croácia sair tocando, mas quando a Croácia escapa da primeira pressão, fica um buraco no meio-campo, como a gente já disse. Por quê? Porque avança todo o time. E aí fica a linha alta da defesa. Se pegar o time mais rápido como a França, pode haver um sofrimento, como a Espanha também. Contra Marrocos, talvez não. Marrocos deve respeitar mais o Brasil, a Escócia também. Então, o Brasil faz um jogo melhor taticamente do que a partida contra a França. Mas ainda assim, Quesada, e não é implicância, sem nenhuma jogada, muito na base da bola aérea e também do jogo físico. O Danilo tá bem, entrou bem no jogo contra a França, né? E tá, pra mim, o melhor jogador do Brasil até agora é o Danilo. Tá fazendo muito legal essa coisa do box to box, né? Sai da defesa, caminha, vai pro ataque, quase fez o gol. Foi inteligente para cobrar essa falta no pé do Matheus Cunha. O Ulisses falou, vai pra Copa. Também acho, Ulisses, acho que já tá carimbando a vaga dele pra Copa do Mundo. Dos volantes testados até agora, é aquele que eu mais gostei. A dinâmica dele realmente é um negócio incrível, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes pra você. O Danilo, eu não tô levando dinheiro de ninguém pra falar do Neymar. E outra coisa, se você é assim, como muitos que tem no Brasil, é problema teu. Meu dinheiro eu ganho com trabalho, suor e honestidade. Tá bom? E se continuar assim, nós vamos pra justiça.
você ganha dinheiro assim ilicitamente, infelizmente que é uma coisa normal nesse país, mas eu não sou assim não, tá bom? Tá? Fica na sua aí, se liga. A bola volta do toque de bola para a seleção brasileira que tenta ser o jogador do campo de defesa. Nossa! Que pegada no Luiz Henrique, é para amarelo. Essa foi pro Diógenes, né, Danilo? Não, Diógenes Márcio Oliveira. Se você tem esse hábito de pegar dinheiro dos outros para falar, eu não tenho. E aí, que pegada, é para amarelo, hein? Que chegada tomou. E tava demorando, hein? O coleta cara. E já são 2 amarelos para a Croácia no jogo, ambas por faltas no destemido Luiz Henrique. Kaleta-Kar, número 5, cartão amarelo, ele e Perisic pendurados no jogo pelos croatas. Você ligado no microfone Bandeirantes, não tem nada a ver o Calmo Ulisses, não, o Gustavo, não tem nada a ver com uma acusação dessa aí, tá? Não tem nada a ver, eu sou super calmo, cara, aqui tá tudo lindo, maravilhoso. Mas não vem essa conversa de levar, não, que aqui não, tem um monte de nego que leva, eu sei. Entendeu? A bola volta no toque de bola. Já domina, vem pro toque contigo novamente. A seleção brasileira para ser jogando. Já prende o lance curto no campo de retaguarda para ser jogando. Peças para o carro, moto, o caminhão. É na Catamarca, líder em suspensão. Se é na Cata, pode contar. Torcedor brasileiro. Domina do campo de defesa. A seleção brasileira para ser jogando 0-0 Brasil e Croácia. Para você na Bandeirantes. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Tem tiro de meta. A seleção brasileira tá parado o jogo. E no tiro de meta, a orientação do técnico Zlatko Dalic é para todos os jogadores da Croácia subirem, marcarem pressão. Ele faz o gesto mandando todo mundo para cima. O Brasil tem a posse. Você ligado no futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Pretzel, Quesada, 28, Brasil 0, Croácia 0, Brasil muito mais, mas muito mais volume de jogo, hein? Mais ligado, o Luiz Henrique faz um bom jogo, para mim é um dos destaques, é porque ele vem buscar a bola, não fica parado na ponta esperando o lançamento, e é um cara que tá carimbando sim a vaga para a Copa. Até o Falcão me deu entrevista domingo e acha que o Luiz Henrique tem condição de ser o titular já na estreia contra Marrocos no lugar do Estevão. Palpite do Paulo Roberto Falcão. Um bom amistoso, um bom teste até agora. Agora o time da Croácia é um time gelado, que sabe? A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção da Croácia, Quesada, pois não. Não, o Modric, tirando aquele lance que ele errou, que baita jogador é esse cara, né? Falta um cara desse pra pensar o jogo no meio-campo da seleção brasileira. Tem. Joga muito o Modric, é impressionante. Tem. Tem? Tem. É isso aí que o fofoqueiro do Luiz Fabiano falou bola na defesa. O fofoqueiro do Luiz Fabiano falou pra você aí. Deu pro ouvir no fundo, Neymar. Eu acho que são posições, diferentes. O Modric é um cara mais da defesa que vem pro ataque, o Neymar é um cara de ataque, entendeu? Tem que estar pisando na área toda hora. Acho que são coisas diferentes. Os dois mas ele tem que se adaptar inclusive nesse esquema de jogo do Modric. Não tem mas ele não mais vai, de não vai área, buscar a bola entre todas. os zagueiros, Ulisses. Entre os zagueiros, não. Aí não, isso não. O Neymar tem que ficar dentro mas da o área. Modric, Jesus Cristo, tá falando que o Modric vem de trás. Agora você tá falando que ele tá entre os zagueiros? Não. Se o Neymar jogar pra armar o time, filho, eu acho que é a melhor opção que tem a seleção brasileira pra armar essa seleção aí. Eu vejo assim ele na seleção. Se você quiser o Neymar de 10 anos atrás, você não vai ter mesmo. Não, é assim que eu vejo que isso, Ulisses. Não tô falando isso. Tô falando que o Modric sai entre os zagueiros. É outra história. O Modric poderia jogar no time do Neymar. E ele poderia armar o jogo lá pra botar a bola pro Neymar. É diferente, tá? São coisas distintas que a gente tá falando, entendeu? São coisas diferentes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É futebol raiz que você gosta e que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Premium, no Disney Plus. Tem coisa que só acontece na Série B. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda da seleção da Croácia, tenta descer, Perisic domina, ele vem para finta, Perisic leva para a linha de fundo, tenta o cruzamento, levantando a boca do gol, Bento sai do gol para fazer a firme, boa defesa. E é esse o duelo individual do lado esquerdo do ataque croata. Ibanhas contra Perisic, um estreante no Brasil, praticamente isso, jogou muito pouco com a camisa amarelinha contra um muito experiente, maior artilheiro da Croácia em Copas, Ivan Perisic. A bola volta para Ibanhas, Ibanhas domina novamente para Casemiro, Casemiro para Marquinhos, Marquinhos recolhe com Léo Pereira para a seleção brasileira que vai jogando. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo e ataque, tenta descer contigo novamente. Vini Júnior domina, ele recolhe para a seleção brasileira, toma pancada, não foi pancada não, foi na bola, Vini. A bola volta pela direita do campo e ataque, vai para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no comando de ataque, tenta o toque, Matos Filho, forte abraço para você, Celso Silva também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domínio no campo de ataque, vem para o
toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, tenta descer a seleção brasileira, 0-0, 32 minutos de bola rolando, abertura pelo setor de direito do campo de ataque, faz o break, prende na esquerda, recolheu Douglas Santos, ele volta a jogar com Léo Pereira, que vem para Marquinhos na circunferência central do gramado, ele recolhe do toque de bola, Coutinho novamente, domina no campo de defesa, vem para finta, recolhe novamente, Ibanez domina pelo comando de ataque, faz o break, não toca a bola, demorar para passar, ele volta, uma bola perigosa para Marquinhos para Casimiro para Danilo tenta o toque de bola para Léo, Casimiro toca no meio do caminho, a bola volta para Léo Pereira, que domina para a seleção brasileira, abre na esquerda, campo de ataque, no toque de bola do Matheus Cunha prendeu para Douglas Santos abre para Vini, Douglas Santos, abre o compasso, cruzamento por baixo, fi. Não, na moral, fi, você tá de sacanagem aí, né, meu? Tá louco, velho. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente. Domínio do campo de defesa, tenta o toque, Coutinho novamente no setor intermediário para a seleção brasileira. Sai jogando com Marquinhos. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil. Sil, você pode contar. A bola volta com a seleção brasileira, prendendo na esquerda, vem pro toque de bola, Coutinho, Vini dominou, limpou, escapou do primeiro, outro drible, levou pra linha de fundo, buscou jogada, entrada da área, bate pro gol, bateu em cima da marcação. A bomba do Matheus. Tentou o Casimiro. Ela explode na marcação, vai embora para a linha de fundo, bate no Casemiro e sai, tiro de meta para a seleção da Croácia bater. E talvez seja a bola certa no pé errado, porque foi a primeira grande jogada do Vini Júnior no jogo, deixando dois marcadores para trás. Quando ele olha, quem tinha para mandar pro gol era o Casemiro, que bate em cima do bloqueio. Mais uma finalização do Brasil, bloqueada pela forte defesa croata. No futebol da Bandeirantes para você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. 33, quase 34, Pretzel e Quesada falam na Bandeirantes. 0 Brasil, 0 Croácia. O Brasil está melhor também do ponto de vista individual. Alguns jogadores estão aparecendo mais, né? O próprio Vinícius Júnior está mais participativo, mais competitivo. Mas o time da Croácia, quando tem a bola, é um time perigosíssimo, né? Um bom teste até agora. Estou gostando do Brasil, melhor do que contra a França, mas ainda abaixo do que a gente espera para uma Copa do Mundo, quem sabe? É uma cobra essa Croácia, né? Tem que tomar cuidado, porque qualquer hora pode dar esse bote. O Ibanez foi bem nesse lance aí, o Léo Pereira tá muito seguro até aqui. Tô gostando do Luiz Henrique, viu, Pretzel e Ulisses. E o Danilo, sigo com a minha opinião, para mim o melhor jogador do Brasil até esse momento. Tô achando o Matheus Cunha meio fora de órbita ali, né? Não é bem isso que eu acho que ele tava a fim de fazer, entendeu? Ele não é esse meia, tá? Tô insistindo novamente, ele é mais atacante e tal, bola passando pouco pelo Matheus Cunha, que tem que ser o cara criativo, pelo menos no jogo de hoje. Matheus Cunha domina para a seleção brasileira, prende para Casemiro volta a jogar com Douglas Santos, ele prende para o Brasil do seu campo de defesa para ser jogando Douglas Santos, recolhe a jogada, abre na zaga central para Léo Pereira domina para a seleção brasileira, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, quebra ataque, domina Vini Júnior, vem buscar o jogo aqui atrás para a seleção do Brasil, deu para Danilo no meio de campo, Danilo do Brasil faz o gol no erro do Modric. E com 4 anos de atraso, Casemiro desarma Luka Modric e impede um contra-ataque da Croácia, servindo Matheus Cunha e posteriormente o João Pedro. E o histórico desse goleiro contra o Brasil vai se mantendo em pé. 3 milagres de Livakovic que impedem a vitória parcial do Brasil. Segue 0-0, escanteio do lado direito, muda o batedor, vem Cunha número 7 para a bola. E vem Cunha para a cobrança de escanteio para a seleção brasileira pelo setor de direita. Levantamento do Matheus Cunha. Cunha para a cobrança, partiu para a bola para direita. O Brasil quer o gol, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar novamente, afasta o perigo. A bola volta para Cunha, tenta ganhar no gol, escanteio não consegue, volta para Luiz Henrique. Ele prendeu, perde esquerda, vem cruzado, segue na trave, o toque de cabeça do zagueiro, tira, volta para Vini Júnior. Vini Júnior numa malemolência danada, toca na bola, ganha a jogada pelo setor de esquerda, abriu jogada para Douglas Santos, para Vini Júnior. Vini Júnior domina para a seleção brasileira, capricha uma, Vini toma a pancada, parado o jogo, esquerda, chegou forte na marcação, Kramaric, ele faz falta no Vini, que deu boa finta de corpo pelo lado esquerdo e a falta não é tão próxima da área, fica meio distante, mas o gesto é para a zagueirada do Brasil e para lá, vem cruzamento, Cunha e Danilo posicionados, o árbitro orienta a barreira. É o futebol da Bandeirantes para você, goleirão da Croácia, era para estar uns 3-0 pro Brasil, hein? Ele é muito bom, cara. 31 anos, joga no Dinamo Zagreb, viu? Joga no futebol local. Grande goleiro Livakovic, terceira Copa dele. É falta para a seleção brasileira bater, Matheus Cunha vem para a cobrança de falta também na bola, Danilo. É falta pelo setor de esquerda para o Brasil bater, Danilo para a cobrança de falta, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, Casemiro de cabeça, tira o goleirão, o árbitro para.
marcou a falta em cima do Livakovic, do Casemiro. Cruzamento que mirava o volante do Brasil, um dos mais altos dessa equipe na pequena área. O Livakovic chega antes, o Casemiro pega no corpo do goleiro croata e já estava impedido, portanto nada valeria. É posse de bola croata no campo de defesa. Ô Ulisses, você estava comentando aí, né, a grande atuação do Livakovic até aqui, né? Há não muito tempo, quem estava de olho nele era o Bayern de Munique, do Oliver Kahn. Oliver Kahn, que foi um dos maiores goleiros da história, né? Tava de olho nesse croata para jogar no Bayern de Munique. É um goleirão, realmente é um goleirão. E aí é o seguinte, o melhor jogador em campo nesse primeiro tempo. Isso é uma demonstração de que a seleção brasileira foi bem mais perigosa do que a Croácia nesse primeiro tempo. Tá faltando gol, né? Só essa bola entrar uma vez aí para dessa tranquilidade que a seleção do Ancelotti está esperando. O Bayern de Munique perdeu todos os seus goleiros por contusão, os 3 goleiros. Aí puxou um garoto de 16 anos para jogar a liga. Só isso. Só isso. Que coisa, hein? Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 49, daqui a pouquinho vem intervalo Bandeirantes. Ricardo Capriotti vem aí pra você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto ou caminhão é na Cata, marca líder em suspensão. Se é na Cata, você pode contar, é na Cata. A bola volta no toque de bola para ser jogando a seleção da Croácia. Vem pra bola ali, Livakovic. Ele bate o herói do jogo até agora, o melhor em campo, defesas incríveis. Perde o tempo da bola, o péssimo Ibanez. A bola volta com a seleção brasileira, Léo Pereira vem para ganhar, o árbitro pegou uma falta em cima do Budimir. O Budimir tá caído, tá marcada a falta para a seleção da Croácia bater na entrada da grande área. Aí mora o perigo, porque o goleiro não é bom, nosso não, hein? E ainda não precisou trabalhar o Bento, então tá frio no jogo, observando o Luka Modric posicionar a bola em posição, que pode ser de cruzamento ou de batida direta, a depender da ousadia do jogador croata. Posicionada a Croácia, lado esquerdo do campo de ataque. E amarelo, hein? Amarelo pro Casemiro. Isso, amarelo Casemiro e sobe a placa, vamos a 48, mais 3, Ulisses. Tá tudo bem com você aí, ô Fabiane? Melhor agora. Então tá, 45 minutos tomando do primeiro tempo, Casemiro tomando cartão amarelo. Aqui tá parado o jogo, falta Modric. Ele vem pra cobrança de falta, sempre o craque na bola parada, perigosa, levantou na boca do gol, toca de cabeça no travessão! Mas o Bento toca na bola e põe pra linha de fundo, escanteio pra seleção da Croácia bater na direita. E estava esperto o goleiro do Al Nassr da Arábia Saudita, fazendo uma defesa de mão trocada no belo cruzamento do Modric. Ele cruza o campo porque o escanteio agora é do lado direito, ele mesmo bate toda a artilharia croata por lá. Pra você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança, vem Modric, para a cobrança de escanteio, Modric vai partir para a bola pelo setor de direita, cobrança de escanteio para a seleção da Croácia, bater Modric, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga brasileira, o Matheus Cunha fica com a sobra de bola, lança, Vini Júnior, vamos Vini, capricha Vini, dominou, balançou, escapou, já vai para a área, girou, outra finta, abriu na entrada da área, Danilo vai fazer, bateu, gol! Danilo, melhor do jogo! Danilo, numa bela jogada, como a gente espera do Vini Júnior. Que medida de bola espetacular do Matheus Cunha. No campo de defesa, fica com a sobra, lança pro Vini, balançou, escapou, ameaçou bater, fez o corte, rolou pro meio da área. O Danilo vem, perna esquerda na bola, chape, mete no ângulo. Mete no ângulo direito do Livakovic, que até agora tinha feito todas as defesas, mas não conseguiu pegar. Tá aí, Brasil 1, Croácia 0. Para os caramelos, resto choro. Alô, Capelanes, o caramelo chora. Brasil 1, Croácia 0. O detalhe do golaço do Brasil é todo seu, diz aí, Fabiane. Muito prazer, Danilo dos Santos de Oliveira, que vai jogar a Copa do Mundo e é o volante titular do Brasil. Na arrancada sensacional, passe perfeito do Matheus Cunha, encontrando o Vinícius Júnior, que deixa o marcador no chão, dribla 2 e rola para Danilo. Com o caminho aberto para a felicidade, a carne cai no prato do carnívoro, ele manda para a rede. Abre o placar o Brasil, 1-0 Danilo.
carimbando o passaporte à Copa do Mundo, Ulisses. O futebol da Bandeirantes, 1-0 Brasil. Tá jogando bem o Danilo, mas o Matheus Cunha também faz um jogo muito bom. Esse passe dele não é para qualquer um, né? E o Vinícius Júnior foi ao fundo, deixou 3 caras no chão e deu o gol pro Danilo. E o Danilo fez o que deveria ter feito naquele primeiro lance. Marcou o gol. 1-0 Brasil e com o placar até meritório nesse primeiro tempo, que sabe? Só foi a gente criticar o Matheus Cunha, começou a jogar um bolão. Foi dele, né? Esse lançamento para a arrancada do Vini, ainda no campo de defesa da seleção brasileira, super ligado. E aí essa arrancada fantástica, uma jogada linda, linda, linda do Vini, encontrando o Danilo, pegando a defesa de calça curta e um chutaço sem defesa para o grande goleiro da Croácia. Eu tô feliz muito pelo Danilo, porque a gente estava vendo o que esse garoto se entregou no segundo tempo contra a França e hoje fazendo uma partidaça, o melhor da seleção brasileira neste 1-0 contra a Croácia em Orlando, Ulisses Costa. 1-0 brasileira, Brasil 1-0 para a Croácia. No futebol da Bandeirantes, vem intervalo Bandeirantes com ele, Ricardo Capriotti. Aqui tá 1-0 para a seleção brasileira. Vem, Capri. Vamos lá, Ulisses. Bom, finalmente, hein? Que delícia! Como é bom ver um gol bonito, um gol bem trabalhado, um gol com a cara, com a origem do futebol brasileiro. Que coisa espetacular, não é? Dá um alento, dá um ânimo, deixa a gente feliz, barbaridade. E o Brasil fez um bom primeiro tempo, hein? Bom primeiro tempo da seleção brasileira, que beleza! O Brasil vai vencendo a Croácia por 1-0. Alô, Luiz Fabiani, Orlando chamando. Fala aí, Fabiani, o que é que você tá vendo na saída do campo de jogo dos dois times? Muita festa pelo lado brasileiro, Capri, com esse gol tardio que dá tranquilidade para um segundo tempo, quem sabe mais fluido da seleção brasileira, que criou chances, é verdade, no primeiro tempo, mas parou em Livakovic. Danilo, com o pé esquerdo, marca pela primeira vez como jogador da seleção brasileira e dá para dizer carimba o passaporte para a Copa do Mundo, hoje escolhido uma das novidades entre os titulares do técnico italiano. Sobe o som por aqui porque a torcida do Brasil sobe o volume e o sistema de som do estádio coloca nada mais, nada menos que Ivete Sangalo para tocar, portanto, muita festa e muita satisfação. Lembrando, para a segunda etapa, cada time pode trocar 8 vezes e Carlo Ancelotti tem uma série de opções para testar diante da Copa do Mundo que está batendo na porta. Hugo Souza, Ederson, Vitor Reis, Danilo Luiz, Bremer, Kaique Bruno, Andrei, Fabinho, Gabriel Sara, Endrick, Igor, Thiago, Martinelli e Ryan, as opções do técnico italiano. Já já os times voltam. Muito bom, atenção porque agora é hora de opinião, vamos entender como foi esse primeiro tempo, depois de uma derrota para a França, de um futebol preocupante. Quero ouvir Alexandre Pretzel e Leandro Chiesado explicando como foi esse primeiro tempo contra a Croácia. E esse gol, no último lance da primeira etapa, né? Mas que gol, hein, rapaziada? Olha, gol bonito, Matheus Cunha, botando um lançamento espetacular pro Vinícius Júnior. O Vinícius finalmente lembrando ali o jogador que é no Real Madrid, deu uma assistência espetacular para um golaço do Douglas e a vantagem brasileira por 1-0. Vamos lá explicar como foi esse primeiro tempo pro ouvinte da Bandeirantes. Fala aí, Pretzel, fala, Chiesada. Olha, eu gostei, marcando bastante a saída de bola da Croácia. Claro que no início faltou um pouquinho de equilíbrio, porque tinham 6 jogadores brasileiros no campo croata, e quando a Croácia escapava dessa linha de pressão, tinha um buraco no meio de campo entre a linha de defesa e o meio campo. A Croácia chegou até com certo perigo 2, 3 vezes na área do Brasil. Depois o Brasil equilibrou mais, compactou mais, e aí a Croácia não teve mais nenhum contra-ataque. E o Brasil apertou a marcação, o Modric entregou 2 bolas que o Brasil perdeu a oportunidade de marcar gols. Uma com o Danilo, outra com o Matheus Cunha. Outra com o João Pedro também, que o Livakovic faz uma defesa até de sorte, mas ele é um bom goleiro, evitando o gol brasileiro. Então o Brasil realmente apresentando um futebol bem melhor em relação à França. Claro que a França é mais time que a Croácia, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Alguns jogadores, do ponto de vista individual, estão jogando bem. O Danilo, para mim, faz uma atuação muito boa. O gol coroa a boa atuação dele. O Matheus Cunha, um dos melhores em campo. O Luiz Henrique também, muito ativo, recebendo bolas, aparecendo no meio e ajudando na recomposição defensiva. E o próprio Vinícius Júnior, que vinha tendo alguns problemas técnicos, mas foi decisivo na hora que a bola caiu para ele, para dar o gol para o Danilo. E o goleiro Bento, que não foi tão exigido,
fez uma boa defesa nessa reta final. Um bom teste brasileiro até agora e uma vitória correta, porque o Brasil criou mais do que a Croácia. Quesada. Olha, eu gostei muito, Pretzel e Capri. A gente estava elogiando já o Danilo, né, Pretzel? A gente achava que o Danilo estava numa dinâmica super legal e é isso que a seleção brasileira precisa. Pena que o Casimiro não consiga mais ser aquele Casimiro, né, dos grandes momentos. E olha, eu não sei, hein? Não sei se chegando à Copa, se de repente o Bruno Guimarães estiver bem, se a dupla não fica Bruno Guimarães e o Danilo. Porque o Danilo está fazendo uma partida incrível. Cara que está na defesa, passa pelo meio campo, avança. Nesse gol, por exemplo, né? Ele sacou depois do lançamento do Matheus Cunha para o Vini. Ele viu que o Vini disparou, foi junto. E aí o Vini foi inteligente, né? Para fazer a ginga, ver quem que estava ali, fez a ginga direitinho, passou para o Danilo e o Danilo sem marcação fez esse golaço contra o Livakovic, esse goleiraço do Dinamo Zagreb, goleiraço da Croácia. Então, para mim, o Danilo foi o melhor em campo, movimentou muito bem esse setor, né? E o futebol do Casemiro melhorou também, né? Você vê quando tem um jogador mais dinâmico perto do cara experiente, coisa que o Andrei Santos não conseguiu fazer contra a França, hoje o Danilo fez com muita sobra. Precisa só ajustar o sistema defensivo. Teve um lance lá que o Casemiro estava distante, e aí o Danilo também, ao fazer a cobertura, chegou tarde. Foi no início do jogo praticamente, que foi uma boa chance criada ali pelo meio-campo e ataque da equipe do Brasil. O Brasil muito firme na marcação, roubando bolas, 2 desarmes incríveis para cima do Modric, que complicaram a vida da seleção da Croácia. Então, nesse aspecto pegada, a seleção está muito legal. Luiz Henrique é um atacante, precisa atacar mais, mas está ajudando muito na marcação. Já é o Ancelotti, Capri, entrando na mente do atacante, né? Acho bacana participar sem a bola, mas quando tem a bola, precisa partir para cima, e quando partiu para cima, também apanhou bastante, né? Levou 2 tocos ali do Perisic, que não tá para brincadeira. Em linhas gerais, o Léo Pereira foi bem, gostei da dupla Léo Pereira e Marquinhos, acho que o Léo tem boas chances de ir para a Copa. O Ibanez não comprometeu aqui pela direita, Danilo melhor, gostei do Luiz Henrique, e o Matheus Cunha, depois da nossa crítica, parece que ele resolveu jogar. Linhas gerais, o melhor do Brasil, Danilo, o melhor da Croácia, o goleiro da Croácia, uma prova de que o Brasil, com mais volume ofensivo, foi melhor que o time croata nesse primeiro tempo aqui em Orlando, Ricardo Capriotti. Muito bom, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel detalhando como foi esse primeiro tempo de Orlando, em que o Brasil vai vencendo a Croácia por 1-0. Já tem todo o segundo tempo, hein? Daqui a pouquinho mais 45 minutos e eu já lembro a você, dia 18 de maio, convocação da seleção brasileira, estaremos lá no Rio de Janeiro com o microfone Bandeirantes, registrando mais esse momento relevante da seleção brasileira. A relação dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. 25, não é? Porque o Danilo, o do Flamengo, já foi convocado pelo Ancelotti. A gente vai conhecer os outros 25 nomes dia 18 de maio. Ainda não sabemos a data, ainda não foi divulgado não sabemos o horário, não foi divulgado ainda pela CBF, mas vai ser à tarde. Dia 18 de maio, uma segunda-feira, à tarde, no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira. Já todo o segundo tempo e em 4 minutinhos, marca aí, 4 minutos, a gente volta aqui com o Intervalo Inteligente Bandeirantes e o Lucas Bueno contando quais são os 4 times europeus, as 4 seleções europeias que garantiram vaga na Copa do Mundo na tarde e noite desta terça-feira. Não saiam daí, parada rápida, a gente já volta. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sanasa Tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026.
Parabéns, Campinas! Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. A Páscoa celebra encontros de diferentes formas, com conversas que aproximam, iniciativas que aquecem o coração e movimentam a economia local. É tempo de viver a data do seu jeito. Seja com a família unida, vizinhos e amigos reunidos. Páscoa é a certeza de que compartilhar transforma e que cooperar faz o amanhã nascer mais forte. Feliz Páscoa! Sicredi é ter com quem contar. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Para correr, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga brasileira. O Matheus Cunha fica com a sobra de bola lançada. Vini Júnior, vamos Vini! Capricha Vini! Dominou, balançou, escapou, já vai pra área, girou. Outra finta, abriu na entrada da área. Danilo vai fazer, bateu! Gol! Jogada como a gente
gente espera do Vini Júnior. Que medida de bola espetacular do Matheus Cunha. No campo de defesa, fica com a sobra, lança pro Vini, balançou, escapou, ameaçou bater, fez o corte, rolou pro meio da área. O Danilo vem, perna esquerda na bola, Chape, mete no ângulo. Mete no ângulo direito do Livakovic, que até agora tinha feito todas as defesas, mas não conseguiu pegar. Mas nessa não deu pro Livakovic. Nessa não deu, não, porque o Brasil fez um golaço, uma construção coletiva espetacular. E finalmente, Brasil jogando um bom primeiro tempo, vai vencendo a Croácia por 1-0. Atenção, Lucas Bueno, outras 4 seleções europeias que se garantiram hoje na Copa do Mundo. Quem vai estar nos Estados Unidos, Canadá e México? Fala aí, Lucas Bueno. Boa noite, Capri, todos que nos acompanham aqui durante o intervalo do jogo de Brasil e Croácia. 4 seleções europeias carimbaram o seu passaporte. São elas Bósnia, Turquia, República Tcheca e Suécia. No grupo A, conta com México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca, entra em 4º colocado. No grupo B, Canadá, Suíça, Catar e a Bósnia, que se classificou diante da Itália. No grupo D, conta com Estados Unidos, Austrália, Paraguai e agora a Turquia enfrenta as outras 3 seleções. No grupo F, Holanda, Japão, Tunísia e agora a Suécia, após passar pela Polônia, entra neste grupo. Outra seleção também garantiu seu passaporte para a Copa do Mundo, Capri. Foi a República Democrática do Congo, que ganhou de 1-0 da Jamaica e vai para o grupo K, grupo de Portugal, que conta com Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia. Além desses jogos, tivemos alguns amistosos, com Noruega 0, Suíça 0, Marrocos 2, Paraguai 1, adversário importante do Brasil, Peru 2, Honduras 2, Costa do Marfim 1, Escócia 0, Argélia 0, Uruguai também 0, Áustria 1, Coreia do Sul 0 e Holanda 1, Equador também 1, Capri. Fala, Fabiane! Times em volta, posicionados para o reinício do jogo, sem mudanças, Brasil e Croácia, os mesmos 22 atletas no campo de jogo. Vamos voltar para o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo, saída que pertence à seleção da Croácia, para você ligado na Bandeirantes. Mexeu a Croácia, hein? Ou não? Não. Permanecem os mesmos, o Brasil. Ulisses. Não, os mesmos 22 atletas em campo para Brasil e Croácia. Kramaric toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo aqui na E vem Luiz Henrique Ribeiro para a seleção brasileira, vem para o toque de Baracutinho pelo setor direito, o campo de ataque, vai para a finta, Luiz Henrique balançou dentro da área, tirou, bateu pro gol em cima da marcação, a bola explode, Luiz Henrique volta para apertar, tenta ganhar a bola, a seleção brasileira na pressão, Brasil recupera Casimiro abriu jogada, tentou o toque de bola para ninguém, ele não passou nem pro Luiz Henrique e nem pro João Pedro, a bola volta no toque de Baracutinho novamente no setor intermediário, recolhe no campo de defesa, tenta o toque de Cunho, recolheu no meio de campo, aperta na marcação, Brasil para ser pro jogo, Casimiro tenta a finta, fica no chão, o árbitro para, marca falta para a seleção brasileira bater, cometida pelo Budimir, se posiciona para a cobrança de falta, a seleção do Brasil para ser jogando no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua máquina em www.infinitepay.com.br, a bola volta do toque de bola, domina a seleção brasileira para ser jogando, é futebol raiz que você gosta, assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Prêmio, no Disney Plus, tem coisas que só acontecem na Série B. E domina, vem para o jogo a seleção da Croácia, a bola foi solta à frente, Kramaric, ele dominou, soltou na direita, Stanisic, ele tenta o toque de bola, vem para a marcação, apertou, tocou na bola, Matheus Cunha põe para fora, lateral para a Croácia, bater pelo setor de direita no campo de ataque, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro, lateral vai ser cobrado, lateral cobrado, a bola volta no toque de bola com a seleção da Croácia, já domina pelo seu campo de defesa para ser jogando, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil, a bola já volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo, recolhe novamente, Batulina, ele prende o lance contigo no meio de campo, recolhe a jogada curta, volta pelo setor de esquerda, campo de defesa, Sutalo dominou, prendeu o lance, Sutalo balança em frente à marcação, tentou o toque de bola, ele recupera, tentou o passe de bola para ninguém, tranquilo, recupera novamente Douglas Santos, sai jogando, afasta Léo Pereira, tira mais dá de graça para a seleção da Croácia novamente, Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Cecil, você pode confiar, abertura pelo
setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola, Coutinho na ponta, domina novamente Stanisic. Stanisic prende o lance, volta a jogada, gira para Baturina. Baturina recolhe no campo de ataque, domina para o setor intermediário. Novamente Vuskovic. Vuskovic prendeu, tentou o passe de bola, volta para o setor de esquerdo, enfia a jogada no campo de ataque. O jogador Kaleta-Kar, ele prende o lance, Kaleta-Kar volta no campo de defesa para ser jogando para a seleção da Croácia, que recolhe no campo de defesa para o setor de esquerda, campo de defesa, prende o lance novamente, Chutalo prendeu jogada, abriu na direita, Stanisic prende o lance, volta com Modric recolhe no campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. A bola volta no toque de bola, na pressão da seleção brasileira, domina a seleção da Croácia, tenta sair jogando do seu campo de defesa e não consegue. O Brasil sobe a marcação e a Croácia não consegue sair jogando. E tem pro toque de bola, domina a seleção da Croácia no campo de defesa. Vai ter que levantar a bola, rifou, voltou para Casemiro, ele prende para Vini. Vini tenta o toque de letra, põe para fora. Tá marcado o tiro de meta para a seleção da Croácia bater. A Croácia não consegue sair pro jogo. Isso é qualidade da seleção brasileira. Isso é qualidade da seleção brasileira na marcação, na pressão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa para ser jogando a seleção da Croácia. Já prende o lance no campo de retaguarda. Vai pro time novamente Vuskovic domina, volta novamente com Modric. Ele vem buscar a jogada do seu campo de defesa, liga a jogada com o jogador Kaleta-Kar prende o lance, volta Coutinho Susic. Ele prende e domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, abriu novamente, domina no campo de defesa, tenta a finta, Budimir. Ele prefere voltar a jogada, volta Coutinho no meio de campo com Modric tenta o passe de bola, a seleção brasileira sobe a marcação, a Croácia não consegue sair pro jogo. Modric rifa a bola bate em cima do Luiz Henrique, sai lateral na esquerda para a seleção da Croácia bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. Exatamente 4 minutos e 40 de bola rolando. Vem Croácia pela direita do campo de ataque. Cruzamento no boca do gol. Vem para afastar Casemiro, tira. A bola volta no toque de cabeça. Afasta a zaga brasileira mal com Marquinhos. Insiste a seleção da Croácia. Domina na entrada da grande área. Vem pro break. Casemiro já fora driblado. A bola voltou de frente pro gol. Mas o que é isso? Susic! Susic! Seu cachorro bateu mal na bola. Atim! Tiro de meta aí pra nós bater aí no campo de defesa. Tá louco, e se a ideia era testar o Bento no gol, essa missão vai ficar para outro jogo, Ulisses, porque o pé torto é do time da Croácia, que tem a bola, mas é arame liso, não machuca o gol brasileiro, que tem tranquilidade, vai vencendo 1-0. Para você ligado do futebol da Bandeirantes, repito para você, 5h30 jogado, segundo tempo, 1 Brasil, 0 Croácia na Bandeirantes. Fala você, Lucas Bueno. Portugal ganha de 2-0 dos Estados Unidos, que termina os 2 amistosos sem nenhuma vitória. Últimos amistosos da seleção americana antes da Copa do Mundo. A bola volta com a seleção da Croácia, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem pra finta, aperta em cima da Danilo. Ele tenta chegar na bola volta novamente com a seleção croata. O Brasil marca a pressão, Ibanez. Ele vem pra cima, sem falta, Ibanez. É só cercar, meu filho. A Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você. Na Feicom. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola a seleção brasileira para ser jogando no campo de defesa. Já domina do campo de retaguarda, prende o lance curto novamente na zaga central, domina Bento sai jogando para a seleção brasileira no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Ela volta no toque de bola contigo novamente no setor de esquerda, campo de retaguarda, vem para a finta, prende o lance, Léo Pereira para Marquinhos domina para a seleção brasileira para ser jogando para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lançamento vem para Luiz Henrique, dominou, tá dentro da grande área, vem pro corte, balançou, limpou, driblou, escapou, vai bater pro gol, travado de volta Luiz Henrique, ele prende para a seleção brasileira, vai tentar novo drible em cima da marcação do Colecar, recolheu Luiz Henrique, cruzou na boca do gol, no peito, a bola explode na marcação do Perisic. Lateral, Brasil na direita, só dá Brasil no jogo, hein? Brasil sobe a marcação, Croácia não consegue jogar, é a qualidade do nosso futebol, hein, Pretzel, hein, Quesada? Tá muito bem a seleção. Melhorou na parte principalmente de marcação, na questão tática também de recuperação de bola e agressividade no ataque. Depois, se eu puder te fazer uma pergunta, Ulisses, eu gostaria de um pequeno espaço. Quesada. Aqui é Brasil, 210 milhões em ação, salve a seleção. É isso aí, Ulisses.
Isso, Espanha 0, Egito 0, viu, ô Quesada? 0-0, Espanha e Egito, tá? Aqui é Brasil, é Brasil. Vamos falar do Brasil. Isso, vai lamber sabão, você também, o Prédio. A bola volta do toque de bola, recolhe a seleção brasileira. Vini Júnior domina, ele vem pro toque de bola, esquece a bola, volta pro domínio, perde a jogada, a bola volta no toque de bola, apertou. Ricolino tentou o toque de bola, Casimiro, o árbitro para. Dá lateral pra seleção da Croácia bater. Pode perguntar, Prédio, aqui nós temos resposta pra tudo. Eu queria te ouvir com a tua experiência. Se o Neymar faria a jogada que o Vinícius Júnior fez no primeiro gol brasileiro. Não. Por quê? Hoje não. Não, apenas isso. Então, apenas isso. Agora te garanto, os gols perdidos pelo Brasil ele não perderia na cara do gol. Ou você acha que perderia? Não, do João Pedro não. Então, tá certo. Ninguém vai querer o Neymar em alta velocidade descendo pelos flancos do campo, né? Não é não? Sim. É o futebol da Bandeirantes para você, eu achei que no drible do Vinícius Júnior tu diminuiu a tua entonação. Só uma impressão. Nossa, ele deu um copo. Não, muito pelo contrário. Se você prestar atenção na narração, eu falei, vamos, Vini, vamos, Vini. Incentivei-o até a ir. Entendeu? Entendeste? Sim. Em algum momento da tua vida já tomaste um drible? Não. Que desse o Vini Júnior e Não, ficasse com a bunda no chão? Não. Eu cacei o cara. Não deixei ele terminar. Nunca mais jogou, cara. Peças para o carro, moto, câmbio, é na carta, marca, líder em suspensão. Pode contar. A bola volta do toque de bola, domina a seleção da Croácia. Vem a bola, continua novamente, Kramaric. Ele domina Kramaric, tenta o passe, curtiu o meio de campo, afasta parcialmente a zaga brasileira. Vem para tirar na bola prensada, domina. Bento sai do gol para segurar para a seleção brasileira. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No meio do campo de defesa, novamente tenta o toque de bola para ser jogando a seleção brasileira. Recolhe Léo Pereira para a seleção do Brasil para o toque de bola no campo de defesa. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisa que só acontece na Série B. A bola volta do toque de bola, domina a seleção brasileira para ser jogando pelo setor de esquerda, campo de defesa. Ele prende o lance dentro, levantamento à frente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu tô garantindo também o Luiz Henrique na Copa, hein? Fácil. Já tá na Copa. Opa. E vem pro toque de bola, João Pedro. Hein? Ele domina para a seleção brasileira, derrubado, houve a falta. Falta cobrada rapidamente, tenta descer o Brasil. O árbitro manda voltar, por quê? Pô, o cara colocou a mão na bola, rolando. Parou e bateu a falta, mandou voltar, por quê? Bobão. A bola sempre tá rolando. Eu queria ver o Ryan em campo, viu, Ulisses Pretzel? O Ryan também podia ter uma chance aí. Outro moleque bom. Mas mudando o Luiz Henrique e Danilo. Mudando 8. Vocês não acham que Luiz Henrique, Danilo e Léo Pereira se garantiram hoje? O Léo tá fazendo uma partidaça. Léo tá fazendo uma partida boa. Não tá? Tá, né? Tá sim. A bola volta, não. O Danilo vai, não tem jeito de não levar o Danilo, esquece. O Danilo tá confirmado na Copa do Mundo. A bola volta com a seleção. Não é por causa do gol, não, porque tava jogando muito bem. Era o melhor jogador da seleção em campo. Vocês disseram isso, eu concordei com vocês. Sim, exato. Do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no comando, vem pro olho, homem! Luiz Henrique deu tapa na bola, partiu para a linha de fundo. 1-2 na marcação, tentou o passe, bate em cima da marcação. Voltou Luiz Henrique. Por entre as pernas, depois tocou na bola forte e pôs para fora. Ele meteu na caneta do Susic. O Susic balançou, mas não caiu, hein? E a impressão que passa é que o Luiz Henrique pode encontrar tudo na frente dele. Até um jogador armado que ele não vai ter medo. Vai pra dentro, dá a canetinha no Susic, mas a bola ficou longa demais. Vai carimbando o passaporte pra Copa do Mundo e quem sabe como titular na disputa com o Estevão, que está machucado. A bola volta pelo setor de direita do campo de defesa. Tenta o toque de bola, Stanisic. Stanisic domina pelo comando de ataque, vai pra finta em cima da marcação. Não tem, o Estevão vai pra Copa, esquece. Não tem como não ir também, é outro que está convocado. A bola volta novamente do toque de bola, recolhe novamente a seleção da Croácia, vem para afastar a zaga brasileira, tira, volta para a marcação, aperta em cima João Pedro. João Pedro é o centroavante do Brasil, mas está ali no campo de defesa ajudando na marcação. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, bom toque de bola, Kramaric. Kramaric domina, girou, bateu pro gol, Bento no meio do gol. Recuou pro Bento, né? E sem dar rebote com segurança, o ex-goleiro do Atlético Paranaense ganha aplausos da torcida presente no Camping Road. Na boa chegada da Croácia pelo lado direito, mas é verdade, Ulisses, chute, sai fraco, fica fácil para o goleiro da seleção.
A bola volta com a seleção brasileira que já sai jogando no campo de defesa. Olha o Bento toca a jogada contigo no campo de retaguarda com Casimiro. Casimiro prendeu para Marquinhos domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta ser jogando novamente com Douglas Santos. Ele domina no campo de defesa, recolhe a seleção brasileira pro toque de bola de Ibanes. Me desculpe quem estava lá. Já domina no campo de ataque, tenta descer novamente a seleção da Croácia. Danilo na marcação, toca na bola, rouba para o Brasil. Domina no campo de ataque, a seleção brasileira vem para a finta, tenta o domínio, perde o Leandro Ibanes. A bola volta novamente no toque de bola. Danilo de novo, um gigante em campo. Domínio do campo de defesa. Danilo prende para a seleção brasileira. Rouba a jogada, sai jogando Coutinho para Casimiro. Casimiro prende o lance para Léo Pereira. Léo Pereira domina fazendo um ótimo jogo. Domina o jogador do Flamengo jogando bem. A abertura vem da esquerda, campo de ataque para Vini Júnior. Vini Júnior volta para Léo Pereira. Léo Pereira domina para a seleção brasileira. Já abre a jogada pelo setor de direita. Ele tenta o toque de bola Coutinho novamente no campo de retaguarda para Marquinhos. 1-0 para a seleção brasileira. O Brasil. Eu vou perguntar para os comentaristas da Bandeirantes, é a questão que eu estou fazendo aqui. O Brasil, eu sinto assim, ó, a seleção brasileira, ela tem paciência hoje para tocar e esperar o momento certo. Não é aquela coisa desesperada, que vai para cima, que larga toda a defesa. Time jogando taticamente muito consciente, hein, gente? O equilíbrio tem, até porque o Ancelotti até se destaca sempre pelos times dele, né? Não serem muito brilhantes tecnicamente, mas por serem muito letais e compactos, né? Principalmente em velocidade. Então, hoje o Brasil está jogando bem. Acho que ainda está distante para uma Copa do Mundo, né? Mas é uma equipe que defensivamente talvez não vá sofrer tanto assim com a postura do Ancelotti. Até ele disse na entrevista coletiva, né? Quem ganha a Copa geralmente é quem toma menos gols. É uma declaração discutível, né? Vamos começar as mudanças aí, agora sim. Mas isso sempre foi a característica, Prédio, dos técnicos gaúchos, né? Da compactação, sim. Mexe o time da Croácia, Ulisses. Sai o camisa número 5, o Kaletakar. Vem o 3, Pongratic. Sai o 10, Modric. Vem o camisa de número 8, que é o Moro. E sai o 11, o Budimir. Entra o 26, o Musa. Muito bem, quem que entrou com 3? Pongratic. Pongratic, isso. A bola volta com a seleção brasileira que se manda no campo de ataque, tenta a finta, faz o break. Douglas Santos domina para o Brasil, abriu para Vini Júnior abriu da esquerda, campo de ataque, boa bola. É para Matheus Cunha, levou para a linha de fundo, cruzou, mas a bola saiu. Porque a bola foi muito forte do Vini, né? Ele tem rolado mais fraca para ele chegar. E aí? E agora mexe o Brasil, Ulisses. Vai aproveitar o timing para troca. Sai o 5, o Casemiro. Vem o 17, o Danilo. O Fabinho. Fabinho é o jogador do Al Ittihad da Arábia Saudita. E vai sair o Ibanes, lateral 24. Vem agora sim o Danilo Luiz, jogador do Flamengo. Vamos deixar o nome composto porque tem 2 Danilos em campo. Então é o Danilo do Flamengo, com a 13 do lado direito. Essa era a disputa, né, Ulisses? Quem começaria, Ibanes ou Danilo? Danilo, homem de confiança, oficialmente primeiro jogador convocado para a Copa de 2026. Pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, como fez na Copa do Mundo contra a Croácia, inclusive ele jogou lá na esquerda, né? Que o Alexandre não podia jogar, o Militão fez a direita, e pode ser zagueiro pela direita e pela esquerda. E o Fabinho pela experiência também, né? Outro jogador que esteve na última Copa do Mundo. Pretzel. Bom, eu acho que essas mudanças é mais para observar o Fabinho, né? O Fabinho na Arábia, o time dele é o Al Ittihad, é um gigante da Arábia. O time tá mal. O time tá mal, não tá legal. Ele joga praticamente sozinho no meio de campo. O Ibanes está jogando bem mais do que ele no mundo árabe. Mas o Fabinho tem experiência, já foi lateral direito de origem. Se precisar na bola aérea, ele pode jogar de zagueiro. É um cara de múltipla função que daqui a pouco vai para a Copa por causa disso. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente a seleção da Croácia no toque com o tiro à esquerda com Chutado. Chutado domina pelo setor de esquerda do campo de defesa. Prendeu jogada Coutinho com Sucic. Sucic domina, gira, jogada pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Vem para um toque de bola, Pongracic. Ele domina do campo de defesa, prende a jogada Coutinho do campo de defesa. O camisa 3 que entrou agora, Pongracic. Pongracic recorde, domina pelo comando de retaguarda com Sucic.
abriu na direita Stanisic prende o lance, volta a jogar a Coutinho pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, vem para frente em cima da marcação, no primeiro prende a jogada, ele tenta o levantamento, volta pelo setor de esquerda do campo de ataque, tenta o toque, Coutinho 1-0 para a seleção brasileira, domínio do campo de defesa, o Brasil vence o jogo, gol de Danilo, é amistoso, o Brasil troca também a seleção da Croácia, a bola volta no toque de bola, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, se assim você pode confiar, ela volta no toque de bola, Coutinho novamente com a seleção da Croácia, Susic, toca a bola de pé em pé, 1-0 para a seleção brasileira, domínio do setor intermediário, aperta na marcação, o Brasil vem para ganhar novamente, Matheus Cunha, ele ganha o lance, bola volta, campo de defesa no campo de retaguarda, Vuskovic volta com Livakovic, o Livakovic é o herói do jogo, hein? Ele é o herói do jogo, o goleiro da Croácia, dá para estar uns 3 para o Brasil já, hein, Pretzel, hein, Quesada? Sim, é um dos melhores a registrar, por exemplo, pelo primeiro tempo, Matheus Cunha, o próprio Danilo. O Ibanez não fez um mau jogo, não, jogando na lateral direita. Mas amistosão agora no segundo tempo, viu, Ulisses? Acho que a galera tira um pouco do pé, né? Tomara que o jogo continue competitivo. É bola do campo de ataque da seleção da Sérvia, cruzamento na área, pois não, Quesada? Gostei do jogo porque a Croácia é um time muito organizado defensivamente e o Brasil conseguiu romper do jeito do Brasil essa forte marcação. Foi um bom teste, foi muito legal esse teste, está sendo muito legal esse teste aqui em Orlando, Ulisses. Matheus Lima, torcedor do Vascão. Renato Gaúcho, que treinador esse Renato Gaúcho, hein, velho? A bola volta no toque de bola, Danilo vem para marcação, vem cruzamento dentro da grande área, Marquinhos de cabeça vem para tirar. Domina novamente no toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário, já domina, prende pelo campo de ataque, vai para finta, domina a seleção da Croácia, tenta o passe no meio, vem para tirar dali de qualquer maneira a zaga brasileira. A bola volta com o Danilo, domina para a seleção do Brasil, tem Vini Júnior aberto, abre a jogada pela esquerda, recolhe, vai perder a bola porque ele é fraco, domínio do campo de defesa, tentou a finta do Santos, perde a bola volta com a seleção da Croácia que sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha, nossa encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 19 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Brasil 1, Croácia 0 na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. México e Bélgica vão se enfrentando em outro amistoso e Jorge Sánchez abre o placar. Neste momento, México 1, Bélgica 0. Espanha com o Egito 0-0, hein? É o futebol da Bandeirantes. A Volter preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Feicon. É Wonder. A Feicon começa na próxima semana e vem para o toque. Ele vai tentar descer contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, vem para a finta. Domina a seleção da Croácia. Tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Abertura do campo de retaguarda para ser jogando você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente, recolhe pelo comando, tenta descer pela direita, Stanisic, ele vem pro toque de bola novamente, Stanisic perde a bola volta, Coutinho novamente no campo de defesa, Stanisic prendeu o lance, abriu pelo setor de direita, recebe o passe novamente, vai pro cruzado, ele faz o break, aperta a seleção brasileira, a Croácia vem pra cima do Brasil, tenta o toque de bola na intermediária, Moro, ele tentou cruzamento, Marquinhos de cabeça põe pra fora. E o Marquinhos dá uma bomba, uma bronca na zaga, na marcação, porque deixaram cruzar. E foram mais de 2 minutos de posse da Croácia, rodando e deixando o Brasil na roda. Daqui a pouco, Igor, Thiago e Martinelli, 2 trocas na seleção brasileira. É o futebol, tá falando. E o Martinelli, hein, velho? Ele tá em todas também. Escanteio, Casimiro. Pois não? Ó, saem João Pedro e Vini Júnior. Na vaga do João Pedro vem o 21, o Igor Thiago, e na do Vini, o 22, Gabriel Martinelli. Pretzel Quesada. O João Pedro vai estar na Copa, teve uma bola só e errou na frente do goleiro. Uma atuação bem discreta e o Vinícius Júnior fez a jogada do gol do Brasil. Achei que foi uma atuação melhor do que o jogo contra a França, Quesada. O Martinelli tá bem lá no Arsenal, tá aí ser convocado para ser titular da seleção e para a Copa é outra história, mas é o artilheiro do time na Champions, e o Igor é o vice-artilheiro da Premier League no Brentford, um time pequenininho lá na Inglaterra. 2 caras que estão bem nos clubes, Ulisses, não sei se estarão na Copa. O Martinelli sim, o Igor não.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Aí tá parado o jogo, escanteio pra seleção da Croácia, bater 1-0 pra seleção brasileira. O levantamento vem pra dentro da grande área. O toque pra área, vem pra tirar dali de qualquer maneira. Igor Thiago, ele tira, a bola volta com a seleção da Croácia. Tenta o toque de bola, vai pra cima Martinelli pra tentar ganhar a jogada, não consegue. A bola volta no toque de bola. Sebastião Lopes tá curtindo o sonsaço. Bandeirantes, amém. Um abraço pra você. Domínio no toque de bola contigo novamente. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola a seleção da Croácia. Ela tenta descer aqui. O Brasil não dá espaço para a Croácia jogar. Isso tem que ser dito, né, Pretzel, né, Quesada? Compactada a seleção brasileira quando não tem posse de bola. Isso é algo que a gente vai ver também. Só que Brasil e Marrocos, quem é que vai propor o jogo? O Brasil ou o Marrocos? Provavelmente o Brasil. E aí é que mora o perigo, né? Tem que ter mais criatividade, jogar mais com o meio-campo e com o ataque também, Quesada. Por isso que quando enfrenta um adversário que está lá atrás, tem que ter quem? O cara que rompe as linhas, o driblador. Aí tem o Luiz Henrique, o Ryan, né, que são os caras que partem para cima, entendeu? Então, acho que para cada adversário tem uma forma de escalar, de jogar. Para mim, o Luiz Henrique tem que ser titular, inclusive, da seleção brasileira lá na direita. O que vai acontecer com os outros jogadores, eu não sei, mas Luiz Henrique não pode sair dessa seleção, cara. O cara joga muita bola, impressionante. E ajuda sem a bola também, né? É verdade, não, Traora estava marcando na zaga aqui. A bola volta para Marquinhos, a Croácia sobe a marcação para pressionar a seleção brasileira que vem para o toque de bola contigo na intermediária. Houve a falta do Luiz Henrique, está parado o jogo. Está marcada falta para a seleção brasileira bater no campo de defesa. Falta cometida pelo jogador Pongracic. Peças para o carro, mata o caminhão, é na cata, marca ali em suspensão, pode contar. Já domina no campo de defesa, tenta ser o jogador do campo de retaguarda novamente a seleção do Brasil no campo de defesa. Vamos beber água? Aguinha. Pausa para hidratação das duas equipes, daqui a pouco muda a Croácia. Aliás, muda agora, Ulisses. Sai o 14, entra o 24, então sai o Perisic, vem o Pasalic, 24, e sai o 16, Baturina, vem o 7, Maier. O Pasalic é um jogador que atua aqui, né? No Orlando City, é um ponta, jogador com essa característica bem conhecido lá do Borussia Dortmund. Qual que foi o outro que entrou? Desculpa. O 7, o Maier. O Maier é um jogador de meio campo, joga lá na Alemanha, um jogador para povoar esse meio campo aí da Croácia, porque a Croácia perdeu totalmente o meio campo já antes da saída, né, do Modric, ainda com o Modric, já tinha perdido esse meio campo, como você destacou aí, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado na Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Vamos chegando a 25 minutos de bola, rolando 25 segundo tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Brasil 1, gol de Danilo, Croácia 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Lucas Bueno. Os adversários do Brasil não se deram tão bem nessa data FIFA. O Haiti empatou em 1-1 com a seleção da Islândia e, além disso, também Marrocos ganhou de 2-1 do Paraguai. Além também a Costa do Marfim ganhou de 1-0 da Escócia. Com isso, duas seleções que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo não se deram bem. Já o Marrocos conseguiu vencer de 2-1 da equipe do Paraguai. Os caras que estão fazendo o jogo deve ser de Hollywood ou da Disney, os câmeras, porque tem que estar sem foco a câmera, né, meu filho? Aí tá parado o jogo, tá marcado bola pra seleção brasileira sair jogando. Eu tô muito crítico hoje, hein, Preto, sem Quesada? Tá. Não. Áspero. Tá adorando. Eu prefiro você 210 milhões em ação, fica mais legal. Sério mesmo, tô falando de coração, fica mais bacana. Agora... porque vocês são 210 milhões sem ação, né? Que vocês ficam torcendo contra o Brasil, sei o Pretzel. Agora quando o Fabiani... para tentar ser o jogo. Não, só critica, velho, nada presta. Deixa eu só falar, olha, de defesa da seleção, como é que é? Quando o Fabiani disse assim, ó, e agora a torcida começa a gritar Neymar, Neymar, pra mim com a regência do maestro Costa em Orlando. Fácil. Tá as filhas lá gritando o tempo inteiro. É o futebol da Bandeirantes, torcida organizada. É o futebol da Bandeirantes. É futebol, é isso que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Prêmio, no Disney Plus. Tem coisa que só acontecem na Série B. A bola volta, tem lateral novamente pelo setor de esquerda. Você tá na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 26 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. 1-0 Brasil. Lateral cobrado, vem na marcação a seleção brasileira. Tenta descer do meio de dois para passar. Danilo não chega.
o árbitro para, marca, falta para a seleção da Croácia bater. Pisou o Maier em cima da bola e caiu sozinho. Pelo lado esquerdo do setor ofensivo, a Croácia que tem a bola e o Brasil fica acuado, muito modificado. Tem mais 4 alterações para fazer. Carlo Ancelotti observa nesse momento sentado no banco de reservas do Brasil. E antes da falta no Maier, a bola saiu, tá? Ela volta no toque de bola, tenta ser jogando. Domínio do campo de defesa, a seleção da Croácia. Já prende com o Vuskovic. Vuskovic domina, faz o break na marcação com o Sutalo. Sutalo domina para Vuskovic. O Brasil adianta a sua marcação, tenta descer a seleção da Croácia. Levantamento vem à frente do comando de ataque. Vem para tirar a zaga brasileira. Já domina novamente Léo Pereira. Recolhe a seleção do Brasil, tenta ser jogando por entre as pernas, mas a bola não passa novamente no erro do Douglas Santos. Aperta Danilo. Danilo, um gigante, vem para ganhar. A bola volta para Martinelli. Tenta o domínio, fica no chão, o árbitro manda seguir, já recolhe no campo de defesa para sair para o jogo novamente a seleção da Croácia, abertura com Susic. Susic prendeu o lance, abriu pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta, ele prende o lance, domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, abriu jogada na direita, soltou jogada com o Moro, Moro prendeu na direita do campo de ataque, abre a jogada pelo comando de ataque, tentou novamente, Pasalic, domina, soltou pela direita, vem cruzamento na grande área, levantamento no boca do gol da seleção brasileira, na segunda trave, ninguém marcou, girou para bater pro gol, bola para trás, em cima da marcação do Marquinhos, vem para a marcação, aperta, tenta ganhar a jogada novamente, a seleção brasileira, bola batida, gol, vai embora, vai longe do gol, hein, tá louco, velho, que coisa feia, pegou muito, mas muito mal na bola, que coisa, Vuskovic. Parece que ele ficou com medo de ficar com a bola no pé, não tem grande qualidade o zagueiro croata e mandou no segundo andar do estádio aqui em Orlando. Prepara mais trocas, Ancelotti, vejo Ryan e Kaique Bruno, 2 estreias, portanto. Ó, o Ryan, legal, Kaique Bruno também, vai mexer o Brasil, que sabe, você pediu o Ryan. Ah, Ryan, gosto desse moleque bom de bola, tem que colocar essa molecada pra correr aí. O Bento tem problema, né? Hã? Não, o Bento, né? Que coisa, ele tem problema. Gol, entrada da área, tira, o zagueiro recuou pro goleiro, Livakovic. Na jogada de ataque, vai mexer o Brasil. Entrando. Vamos fazer de novo as alterações, por gentileza? Sim, sai 6. Casemiro saiu, já tinha entrado. Fabinho Andrei entrou no lugar do Danilo, Andrei. O Andrei entrou no lugar do Danilo com a 8, que número? Exatamente. Não, 8, 8. Andrei. Isso. Muito bem, também Andrei 19, com a 8. o Hendrick no 20, Luiz Henrique. O Hendrick no Luiz Henrique. E o menino Isso, lá? 19 o Hendrick. E vem pro jogo, tenta descer a seleção brasileira, ganhar lateral o Brasil. E aí, o Ryan também entrou no lugar do Matheus Cunha, né? Sim, sai o 7 Cunha, vem o 26 Ryan. Do time que começou o jogo da Bandeirantes. E aí, Prétzia? Do time que começou o jogo permanecem Bento, Marquinhos e Léo Pereira. O resto ele mudou tudo. Então no momento, Bento, Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Kaique. Aí o meio de campo, Fabinho, Andrei. Aí ele tem na frente João Pedro, Ryan, Hendrick e Martinelli. Ele fez as 8 alterações. Exatamente, o Igor Thiago, perdão, exatamente. Então, só não entrou o Gabriel Sara, o Vitor Reis também não e o Bremer também não. E Martinelli lançado pelo setor de esquerda, cabe ataque, chegou, cruzou na boca do gol, pra ninguém, aperta a seleção brasileira, tenta recuperar a jogada, vem pro toque de bola, houve a falta do Kaique Bruno, falta para a seleção da Croácia bater no campo de defesa, tá caído ali no campo de jogo. Em boa esticada pela ponta esquerda, Martinelli com a dura missão de substituir Vinícius Júnior com a 22, ele até conseguiu chegar na bola, cruzou mal, ficou fácil para a defesa da Croácia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola volta, tenta descer a seleção da Croácia, errada, a bola sai para a linha de lado, lateral de graça para a seleção brasileira bater na esquerda. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, é líder do Brasil, é Sil, pode confiar. A bola já volta no toque de bola lateral para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda, 1-0 para a seleção do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Léo Pereira faz uma partidaça, ele domina para o time da seleção brasileira, sai jogando o Brasil, prende para Marquinhos Bento, olha as bolas do Bento, domina contigo novamente pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola contigo na intermediária, abriu as pernas, falhou, vem Croácia na grande área, a bola foi solta, na boca do gol, cruzamento vai sair para trás, ninguém chega na marcação, bola batida, gol, vai para fora, chute ridículo do Moro, tiro de meta para a seleção brasileira bater.
E tava livre o Moro na entrada da grande área para bater de chapa. O Bento só olha a bola sair pela linha de fundo, embora ela tenha passado muito perto da trave. O Endrick, na origem da jogada, tentou um corta-luz, devolveu a bola para o time da Croácia. Ele volta pedindo desculpa aos companheiros de seleção. Altair está em Bauru, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Marcão Falopa, grande Marcos Falopa, ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Um abraço, a bola volta, família Cirino, curtindo o som da Bandeirantes. Flavinho tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Do meio do campo de retaguarda, vem tentar o toque de bola contigo novamente a seleção da Croácia para ser jogando 1-0. O Flavinho Cirino, lá em Marília, é outro caramelo, torce contra o Brasil. A bola volta no toque de bola, já domina contigo no campo de defesa para sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. 34, Pretzel e Quesada, 1-0 Brasil. Amistosão, né? Agora com os reservas, a chance é do ponto de vista individual. Tem que tentar roubar essa bola. A Croácia joga mais que o Brasil no segundo tempo. E o Endrick e vem pro entrou jogo, domina no campeonato. Que dominava a Croácia. Pois não, Quessadinha. E o Endrick entrou no 220, né? Entrou ligadaço, correria. Enfim, são minutos preciosos para tentar arranjar uma boquinha entre os 26 que vão à Copa do Mundo. Mas gostei muito da seleção hoje e um detalhe trazido pelo Fabiani. O campo mais curto, né? Das laterais, né? Entre uma lateral e outra, entre as linhas laterais. Teve menos espaço para jogar bola hoje. 7 metros como o Fabiani. E 7 metros são 7 metros, né? Num futebol cada vez tão corrido como o nosso. É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque a seleção da Croácia, bola invertida aqui na direita do campo de ataque, vem para chegar na bola inteiro, domínio pelo comando de ataque, vai para finta, passa Lit, domínio, tentou escapar da marcação, cruzamento vem na grande área, recolhe a seleção brasileira, aperta a bola tocada para trás, vem pro toque, curtinho, vem para tirar na moral, afasta a Endrick, domina a seleção brasileira, tenta em contra-golpe, abertura para o meio de campo, 1, 2, 3 para marcar, recolhe a seleção do Brasil no toque com Ryan domina para a seleção brasileira, gira, se livrou de 4 da marcação, sai jogando no campo de defesa, domina a seleção brasileira com Léo Pereira, ele prende para a seleção do Brasil, o Brasil vence o jogo 1-0. A Vonder preparou o que há de melhor no setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado, esperam por você na Feicom, que começa na próxima semana. Feicom, a volta do toque de bola, sai jogando novamente, domínio do campo de defesa, a seleção brasileira, Ancelotti fez 8 alterações no Brasil, já domínio do campo de defesa, não saíram Bento, Marquinhos e Léo Pereira, o resto saiu todo mundo. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente a seleção da Croácia, aperta na marcação por baixo, tentou ganhar Andrei, ele perde o lance e bola volta com a seleção croata que tenta ser jogando pelo comando de ataque, para você curtir o sonsaço Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Martinelli volta para a marcação, bola volta para o direito do campo de ataque, novamente passa Lit, dominou, tentou o drible, vem para tirar a zaga brasileira, mas sai jogando completamente errado o Fabinho, a bola volta, Fabinho ganha para a seleção do Brasil, abriu para Endrick, ele domina, tentou partir, pegaram ele na pura covardia para matar o lance Vuskovic. Entendeu, Casimiro? Contra a Croácia era para você ter feito isso em 2022. Lembrou o Lianco, não lembrou não? Lembrou o Lianco agora, no né? Modric. Croata também, né? Tá louco. Mexe a Croácia, Ulisses, sai 19, Sutic, sai o 17, Sutic, vem o 19, o Fruk, e vem também o 4, o Smolcic, na vaga do 22, que tomou amarelo agora, Vuskovic. 22, Vuskovic saiu, entrou quem? O 4, o Smolcic. O Smolcic é jogador do Como, é lateral direito e zagueiro. E o Fruk, número 19, é um ponta esquerda, que joga lá na Croácia, jogador que passou pela Sub-20 da Fiorentina e hoje está atuando na Croácia. E recolhe Bento gosta de uma emoção, ele tenta o lançamento à frente do comando de ataque para o toque de bola contigo na intermediária do Igor Thiago, vai para cima, bola volta, campo de defesa com Livakovic, que sai jogando no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta com a seleção croata, que sai jogando no campo de defesa. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão, pode contar na Cata. A bola volta no toque de bola, aperta a seleção brasileira, vem para ganhar Martinelli, toca na
bola põe pra fora. É lateral para a seleção da Croácia, bateu pela direita do campo de defesa. Smolucic, ele vem para a cobrança de lateral. Smolucic para bater lateral para a seleção da Croácia, para sair jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta ser jogando a seleção do Brasil. Aperta na marcação, tenta o toque de bola a seleção croata. Desce, abriu um buraco na zaga brasileira. Ela volta pelo setor de esquerda. Lançamento à frente do comando. Vai sair o gol. Contra, tocou na bola. Maier. Dúvida danada se quem tocou na bola foi o Marquinhos ou foi o Maier. O árbitro está dando gol pro camisa 7 da seleção brasileira, da seleção da Croácia. Agora um Croácia, um também para a seleção brasileira. O Brasil toma o gol a 39 minutos do segundo tempo de jogo. Numa metida de bola incrível, mas foi ele mesmo, Maier, para meter no fundo da rede, empatar o jogo. E aí? E faltou conversa para os zagueiros da seleção brasileira com o goleiro Bento, que parecia uma bola vadia, uma bola fácil para a defesa brasileira afastar. Estavam lá Marquinhos e Danilo. Tem impressão de último toque no jogador do Flamengo, surpreendendo o Bento, que estava fora do gol. A bola ultrapassa a linha e a Croácia busca o empate na reta final, mas tem revisão, acompanhando a posição do Maier, jogador da Croácia, que estava próximo ao penúltimo defensor. E o Danilo ficou dormindo lá no ataque, hein? Mas a falha mesmo foi do foi Bento. legal, é. Viu? Não sai, Bento. Danilo até olha pra ele e faz um gesto. Não era pra ele ter saído, né? Mas o bolão, passe pro Maier 1-1. É o futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de ataque, tenta o domínio. Pênalti no Igor Thiago. Ele dominou. O Endrick lançado na área. Ele dominou. O Endrick tentou o domínio. Foi tocado por trás. O árbitro deu pênalti em cima do Endrick. Penalidade máxima em Endrick para a seleção brasileira bater. E comemora muito o ex-jogador do Palmeiras, atualmente no Lyon da França, porque é a última oportunidade dele se provar antes da Copa do Mundo. Foi lançado em velocidade, venceu no corpo a corpo e tropeçou na perna do jogador da Croácia, que de fato obstruiu. A ver se haverá revisão, mas Endrick vai sendo o nome do lance. Pega a bola, inclusive, para bater e tem a torcida gritando seu nome. Isso aí não é pênalti, isso aí pra mim. Pra mim não foi nada. Os dois dividindo espaço, lance absolutamente normal, na minha opinião. Quesada. Olha, o que eu vi aqui só uma vez sem o replay pra mim foi, agora eu queria rever, né? E aí o Pretzel tem aí o monitor também, né? Então tem VAR, não né? É um lance fácil, não é um lance fácil, mas enfim, aí o Endrick entrou muito bem no jogo, inclusive, né? Entrou muito bem no jogo. O VAR tá sendo consultado aí? Foi consultado e foi confirmado o pênalti. Foi confirmado. Okay. Igor Thiago, quem vai bater? O Endrick segurou a bola, entrega pro Igor Thiago e a reação do estádio é em vaias, tá? Porque o Endrick não vai bater e o Endrick agora pede pra torcida se levantar. Muitas vaias porque o Igor Thiago é quem bate. Não foi nada, pênalti de Série A com o Wagner Heuwey no VAR. É pênalti para a seleção brasileira bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para a cobrança de pênalti. Igor Thiago. Livakovic pegou tudo no jogo. Era pro Brasil, tá goleando. O goleiro da seleção croata pegou tudo. Partiu Igor Thiago, bateu! Gol! Canto esquerdo, bola pro canto direito, o Brasil faz 2-1 na Croácia, num pênalti sofrido pelo Endrick, que entrou bem no jogo. Igor Thiago, bola para um lado, goleiro para o outro. Placar
Brasil 1, Croácia. Goleiro pro canto esquerdo, bola pro canto direito. Não apareceu na foto Livakovic. O detalhe do gol é seu, Fabiane. Com a categoria que cobramos de um centroavante da seleção brasileira, Igor Thiago, muito prazer, deslocando o Livakovic, manda na bochecha da rede e vira o placar para o Brasil, respondendo às vaias dos próprios brasileiros que queriam Endrick, mas Igor Thiago, artilheiro na Inglaterra, chamou a responsabilidade e assim o fez. 2-1 no placar, vai vencendo o Brasil contra a Croácia. Futebol da Bandeirantes pra você, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro e tenta descer a seleção brasileira, responde a seleção da Croácia para ser jogando. Pretzel Quesada, ó, eu vi o lance de novo por trás, eu tive a impressão da perna de apoio que estava na frente do Endrick tomar uma sobrecarga muito grande, hein? Eu discordo. Perna esquerda. Respeito demais tua opinião. Vi o lance aqui 3 vezes, nada. Pênalti de Série A. Absolutamente. Na Copa do Mundo isso não é marcado. Só foi marcado que é amistoso e porque tem mais torcida do Brasil, na minha opinião. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes. Se posiciona no toque de bola, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. É bola no campo de ataque, recolhe a seleção da Croácia. 44 minutos de bola rolando. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem da Série B. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Mandar um forte abraço pro Caramelo Capelanes. Caramelo vai morar na Croácia. É o recado da Bandeirantes pra você. Vai morar na Croácia e leva o Bento, esse frangueiro, com você. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, 6 de acréscimo. O Bento falhou no gol, viu, gente? Marquinhos ficou esperando ele sair pra pegar a bola, viu? Tô perguntando pra vocês, ô Quesada, Preto. Eu falei na hora e repito, falha do Bento e o Danilo olha pra ele meio que abre os braços assim, pô, cara, não sai, né? Porque ele não precisava ter saído. Tinha o Marquinhos e Danilo na jogada, e ele saiu por quê? E saiu longe da bola, hein? Pior é isso. Ele sai longe da bola, ficou ruim pra ele. Lateral pra seleção brasileira bater, Quesada. O Hugo Souza não foi bem naquele último amistoso, o Bento também não é ser um goleiro tão seguro, por isso que o Alisson vai ser o titular da seleção brasileira na 3ª Copa consecutiva, porque ninguém se apresenta com firmeza, né? É isso. Muito mais pelos outros do que propriamente pelo Alisson. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta na marcação, vem a lateral da seleção da Croácia. Lateral para a seleção da Croácia, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Danilo poderia ter protegido, a bola estava na frente. Domina a seleção croata, tenta descer pelo setor de esquerda. Você ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa. Eu não sei não, Bento, viu? Bento recuou bola, passou bola com o jogador marcado. Eu não sei não, Bento, hein? Vou dizer uma coisa para você, hein? Hein, Preto? Ele e o Hugo disputam disputam a 3ª vaga de goleiros, né? Primeira vaga é do Alisson, a segunda é do Ederson e a 3ª tá entre Bento e Hugo Souza. E o Hugo só foi chamado porque o Alisson foi cortado. E vem pro jogo, tenta descer a seleção brasileira, a bola foi chuta no meio de campo, aperta na marcação, Brasil, recupera a jogada, Endrick dominou, Martinelli vai do outro lado, Endrick soltou para Martinelli, chegou na cara do gol, girou, bateu! Gol! Roubada do Thiago, Igor Thiago enfiou pro Endrick, uma assistência perfeita pro Martinelli, ele saiu na cara do gol, bateu rasteiro pra fazer o 3º gol do Brasil. Brasil 3, Croácia 1, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Martinelli, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 3-1 Croácia, Brasil 3-1 Croácia, Caramelo Capelanes muda pra Croácia. E aí, Renata Fã, amanhã no Jogo Aberto, acertei o placar 3-1 Brasil. Chupa Capela! O detalhe é teu.
E é verdade, o gol é do Martinelli, que vai fechando o caixão da Croácia, mas o destaque fica para Endrick, que sofre um pênalti. Agora com uma arrancada sensacional, deixa o atacante do Arsenal cara a cara com o Livakovic, com a perna esquerda, que não é a boa. Bate firme, com crueldade, requintes de crueldade para o goleiro da Croácia, que olha ela bater lentamente na trave e morrer na rede. De Endrick para Martinelli, Martinelli para a rede, vai vencendo e sacramenta a vitória o Brasil. 3-1 Brasil, Pretzel, Quesada. Boa vitória, acho que o pênalti foi a bola do jogo, aí matou o time da Croácia, que eu não marcaria o pênalti, mas o Brasil não tem nada a ver com isso no contra-ataque. 3-1, Brasil ganha o jogo, Quesada. O Martinelli do Arsenal que a gente viu nesse lance, e o Endrick hoje carimbou o passaporte dele, o visto dele para jogar a Copa do Mundo. Entrou muito bem o Endrick no lance do pênalti, se não foi ou não, mas enfim, estava ali no lance crucial. E um passe inteligentíssimo para o Martinelli, que encontrou o único lugar que a bola poderia entrar, vencendo esse goleiraço da Croácia. E tem mais Brasil aí, Ulisses. E vem pro jogo a seleção brasileira, tenta o quarto gol, Brasil, bola foi solta para Marquinhos, Marquinhos domina para a direita do contra-ataque, tenta o levantamento à frente, a abertura à frente, é bom, lance à frente com o Thiago Silva, entrou, tá na área, o goleiro saiu para fazer a defesa novamente, Livakovic. E aí? E todo mundo queria ver mais desse garoto, Ryan, que consegue vencer o duelo na força, se enrola na bola e bate em cima do Livakovic. Boa chance do Brasil, seria o quarto gol, impedido pelo goleiro croata. Com todo respeito ao Pretzel, que questiona a vitória da seleção brasileira num pênalti, para mim foi pênalti. Foi tocada a perna esquerda do Endrick na área e foi derrubado. Eu vi isso. O cara não pode tocar a perna do jogador pelas costas. Pelo menos foi o que eu vi. Perfeito, eu respeito a opinião. E a tua opinião eu respeito também. Estou só dizendo o que eu acho. É o que eu vi. Ele foi tocado, a alavanca que ele faz para proteger a bola e bater, ele é tocado por trás. E vem pro jogo a seleção brasileira, ela foi solta com toque de bola contigo novamente. Domínio Brasil, toque de pé em pé. Abertura à frente, chegada forte. O árbitro manda seguir, domina novamente a seleção da Croácia. Tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola foi solta no meio de campo. Domina a seleção croata. Abertura pela direita, tenta o toque de bola. Já prende curtinho novamente na intermediária. Tenta o levantamento, no muro pede. Abertura à frente, bola batida pro gol, em cima da marcação. Voltou no comando de ataque, cruzamento na grande área, afasta o time brasileiro, vem para tirar de qualquer maneira, vai terminar o jogo, últimos segundos de jogo na Flórida, em Orlando, Brasil 3-1 na seleção da Croácia, apresentando um bom futebol, a seleção brasileira, para a volta do toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, recolhe curto no campo de retaguarda, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, para a volta pelo setor de esquerda da Croácia, tenta o toque de bola contigo na esquerda, campo de ataque, vem com um jogador Pongracic, ele domina, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, afasta a zaga brasileira, vai terminar o jogo 3-1 para a seleção brasileira, bola muito mal tocada no campo de defesa, recolhe novamente a seleção da Croácia, tenta o toque de bola, Coutinho, Marquinhos tira, ele tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo, Brasil 3, 1 para a Croácia, na Bandeirantes vem ele, Ricardo Capriotti. Valeu, Ulisses! É isso! Finalmente! Ufa! Uma boa vitória da seleção brasileira para dar uma animada, hein, rapaziada? Que bom! Nesse último amistoso, antes da convocação final, uma animada aí no torcedor brasileiro e uma esperança, um fio de esperança para que esse futebol mais qualificado possa estar presente na Copa do Mundo. Vitória brasileira 3-1 sobre a Croácia. E a reportagem Bandeirantes em ação em Orlando. Alô, Luiz Fabiani. É você e a festa brasileira em Orlando. Fala, Fabiani. Muita celebração, Capri, da torcida presente no estádio, imensa maioria de brasileiros e, claro, dos jogadores, alguns deles conseguindo provar valor. Qual o recado que passa Endrick Felipe a Carlo Ancelotti? Em que atuação, sofrendo pênalti, puxando e dando assistência para o terceiro gol, uma participação muito elogiável do jovem atacante do Lyon. E assim estão encerrados os testes. Nada mais a provar, porque em maio, Carlo Ancelotti define os 26 que defenderão o Brasil no Mundial, aqui mesmo, nos Estados Unidos da América, e peças não faltam. Hoje ficaram provadas muitos com qualidade para servir a seleção, uma grande atuação do Brasil que ainda estende o jejum de nunca ter perdido para a Croácia. É verdade, o Brasil caiu fora na Copa de 22 para os croatas depois de empatar o jogo. São 5 jogos oficiais e o Brasil vence pela 4ª vez, tem um empate durante esse recorte. Resultado importante do Brasil, que agora arruma as malas e pensa em Copa do Mundo. Capri.
Eu tô avisando, vai ficar gente boa de fora na seleção brasileira, infelizmente. Não vai ter vaga para todo mundo. Mas que no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro, na convocação final da CBF, que o técnico Carlo Ancelotti possa estar iluminado e levar os melhores, levar aqueles que vão fazer a diferença para a seleção. Mas gente boa vai ficar de fora. Mas é o seguinte, daqui a pouco no apito final com Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, nós vamos botar formiguinha aí, nós vamos botar minhoquinha na cabeça do Ancelotti, hein? Nós vamos botar minhoca na cabeça do Ancelotti já. No apito final, eu não sei não. Vai ter dor de cabeça o Ancelotti para escolher os 25, né? Porque um já está escolhido. Os 25 finalistas para a lista final da Copa do Mundo. Antes do apito final, antes da gente analisar a vitória brasileira, da gente palpitar e também trazer aqui as notas do jogo, trazer aqui o gabarito da partida e também entender quem é que deverá estar dentro da relação dos 26 e quem vai ficar de fora, vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes de Brasil 3, Croácia 1, vai Michel Lopes. O craque do jogo. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo, Pretzel? Quantos titulares estiveram em campo, claro que o Endrick entrou bem, cavou o pênalti e tal, eu fico com o Matheus Cunha, pra mim, o melhor em campo. E aí, Quesada? Danilo, sem pestanejar. Volantaço do Botafogo. Adorei esse cara. Outros foram bem. Luiz Henrique. Matheus, depois da crítica que a gente fez, parece que alguém mandou lá uma mensagem pra ele acordar, né? Gostei do Marquinhos e do Léo. Mas o Danilo jogou uma bola incrível. O Endrick entrou muito bem no jogo também. Mas eu vou de Danilo do Botafogo. Eu até desempataria, mas eu vou votar no Endrick. Então temos um triplo empate. Que bom. Com o Endrick, Danilo e Matheus Cunha. Deixa os três, vai! Pra dar uma moral aí pra essa boleirada, pra dar uma moral pra esses jogadores, pra eles irem cheio de esperanças aí pra Copa do Mundo. Então, Danilo, Matheus Cunha, Endrick, os melhores em campo, craques Bandeirantes de Brasil 3, Croácia 1. E no apito final que chega na sequência, não saiam daí, hein? Vamos juntos nesta noite de terça-feira falar muito dessa vitória brasileira e também analisar o time do técnico Carlo Ancelotti. O apito final chega na sequência, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramenta é Vonder. Disney Plus. Assista a Série B ao vivo pelo plano Premium do Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga brasileira. O Matheus Cunha fica com a sobra de bola lançada. Vini Júnior, vamos Vini! Capricha Vini! Dominou, balançou, escapou, já vai pra área, girou. Outra finta, abriu na entrada da área. Danilo vai fazer, bateu! Gol! Danilo, melhor do jogo!
a gente espera do Vini Júnior. Que medida de bola espetacular do Matheus Cunha. No campo de defesa, fica com a sobra, lança pro Vini, balançou, escapou, ameaçou bater, fez o corte, rolou pro meio da área, o Danilo vem, perna esquerda na bola, Chape, mete no ângulo direito do Liva. Aperta na marcação, tentou toque de bola, a seleção croata desce, abriu um buraco na zaga brasileira, ela volta pelo setor de esquerda, lançamento à frente do comando, vai sair o gol, contra, tocou na bola. Maeda, se quem tocou na bola foi o Marquinhos ou foi o Maier? O árbitro está dando o gol pro camisa 7 da seleção da Croácia. É pênalti para a seleção brasileira bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para a cobrança de pênalti. Igor Thiago. Livakovic pegou tudo no jogo. Era pro Brasil, tá goleando. O goleiro da seleção croata pegou tudo. Partiu Igor Thiago, bateu. Bola pro canto direito, o Brasil faz 2-1 na Croácia, num pênalti sofrido pelo Endrick, que entrou bem no jogo. Igor Thiago, bola para um lado, goleiro para o outro. E vem pro jogo, tenta descer a seleção brasileira, bola foi chuta no meio de campo, aperta na marcação, Brasil recupera a jogada, Endrick dominou, Martinelli vai do outro lado, Endrick soltou para Martinelli, chegou na cara do gol, girou, bateu! Gol! Roubada do Thiago, Igor Thiago enfiou pro Endrick, uma assistência perfeita pro Martinelli, ele saiu na cara do gol, bateu rasteiro pra fazer o terceiro gol do Brasil. Brasil 3, Croácia 1, gol emoção maior do futebol, essa emoção, Martinelli, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 3-1 Croácia, Brasil 3-1 Croácia, Caramelo Capelanes muda pra Croácia. E aí, Renata? Ulisses Costa, se prepara aí, Ulisses, porque a partir do dia 11 de junho você vai narrar muitos gols da seleção brasileira na Copa do Mundo. Pode ir preparando a garganta aí. Pode ir se concentrando, Ulisses Costa, porque a partir do dia 11 de junho vai ter muito gol do Brasil na Copa do Mundo e muito gol do Brasil na Rádio Bandeirantes. A estreia da seleção brasileira contra o Marrocos é no dia 13 e vai ter gol brasileiro e vai ter vitória do Brasil. Mas é o seguinte, olha, a partir de agora, no apito final, nós vamos falar dessa vitória do Brasil. Oi! Vou falar um negócio pra você, eu tenho uma ideia pra você. Ô, você tá aí ainda? Tô aqui, tô te ouvindo, fico ouvindo aqui vocês, os comentários, tudo, aquela coisa toda do Pretzel e do Quesada. Eu achei que foi pênalti no Endrick, pra mim foi pênalti, ele toma carga pelas costas, ele faz a alavanca pra proteger a bola pra bater e é tocado na perna esquerda, por trás. Eu tenho uma ideia pra você, queria fazer um pedido pra você, o oposto do que eu fiz na última Copa. O Capelanes ficar no Brasil. Porque é o seguinte... Você deveria tirar ele da Copa do Mundo e levar outro, porque ele é um seca-pimenteira, ele tem que mudar pra Croácia, entendeu? E pronto, eu acho que é isso, e levar o Bento com ele. Pô, deixa o Bento aí, coitado. Bento, tá bom, ele falhou no gol da Croácia, mas ele vai ser o terceiro goleiro. Capriotti, vou repetir pra você jogar, o contrário da última Copa, Capriotti. Eu acho que você tem que tirar o Capelanes da Copa, mandar ele mudar para a Croácia e levar o Bento com ele, e ele tem que ficar fora da Copa do Mundo. Eu pedi a última vez tanto para ele ir em 2022, agora eu tô pedindo para você tirar. Tira o Capelanes da Copa, que ele é anti-seleção brasileira. Tá bom. Eu vou analisar o seu pedido aí. Vamos ver se terá sucesso o seu pedido. Posso fazer uma pergunta pro Ulisses, Capri?
Pode. Diga, claro. E o Neymar, depois dessa vitória, tem lugar na seleção ou não, Ulisses? Tem lugar, é um jogador que pode fazer a diferença, Prete. O Neymar, cara, você não acredita porque o Neymar jogando em alta velocidade. Não é isso não, mas o Neymar, pra armar, pra articular jogadas, ele é importante, ele é inteligente, Prete. Aí as pessoas falam, o que eu penso, tá? Não tô falando aqui que eu sou o dono da verdade, é o que eu penso. O Neymar melhorando a sua condição física, ele tem 80 dias pra fazer isso. Pelo que eu tô sabendo, tá se esforçando demais. Então é o seguinte, pra tentar melhorar a condição física, é um ritmo acelerado de jogo, é um ritmo forte de jogo, indiscutível. Mas ele é um cara que em 1, 2 bolas ele deixa os caras na cara do gol, Pretzel. E ele estando em campo ou entrando no segundo tempo, entendeu? Eu acho que é uma chance deles fazer algo muito diferente com a camisa da seleção brasileira. É o que eu penso assim, não é o cara pra vir lá de trás, driblar 3, 4 que nem ele fazia. Entendeu? Muito pelo contrário. Ele é um cara para tentar armar esse jogo, ele é um cara de grupo e ele é um cara que ainda eu acho que se melhorar fisicamente, ele tem que melhorar, tá fazendo trabalho para isso, ele tem condição de ir para a Copa do Mundo. Que tem jogador, são 26 que vão, e tem jogador que nem em campo vai entrar, viu, Pretzel? Perfeito. Muito bom. Hoje, viu, é o seguinte. Quem estava no estádio me mandou aqui, o maestro Costa estava regendo a torcida na hora dos gritos, viu? Olê, olá. O Neymar vem aí, Neymar, o bicho vai Neymar, pegar. É isso aí. Maestro Costa regendo a orquestra, viu, meu caro Capriotti? É verdade. E porque no Santos, que nem o Mariceu, que é contra o Brasil, né, Mariceu? Que você fala aí que você falou que o Brasil ia perder pra Croácia. E a Croácia tomou de 3-1. Você não fala que é ouvido da gente. Que o seu caramelo também, viu, Mariceu? O Mariceu só acha que só tem o Palmeiras do mundo. Então aqui, um grande time tem tudo pra ganhar um monte de título. Ah, eu não tô nem aí pra ele se é robô, não. Então ele vai pro inferno, que deu um curto-circuito nele. Então é o seguinte, velho. O que acontece é o seguinte, cara. O Neymar é um jogador de grupo, é um jogador que todos os atletas gostam dele e é um jogador que pode sim, em um jogo difícil, de repente, fazer uma diferença em 1, 2, 3 jogadas. No Santos ele não joga porque ele não tem com quem jogar. Quando você pega jogadores fortes, inteligentes e que sabem jogar futebol, facilita pro craque, pro cara que é diferenciado. Muito bom. Eu quero saber Capriotti. o seguinte. Quilê, eu já vou te chamar aí, porque eu Só um quero registro, ouvir vocês. O Hendrick tá dando Sim. um beijo na mulher agora. É um negócio realmente muito amoroso aqui em Orlando. O amor é lindo. Que é isso? Agora, virou o quê aí, o Quesada? Fofoqueiro? Não, só tô informando. É um registro que tá todo mundo vendo. Isso daqui não é fofoca, é informação. Léo Dias, lindo, o Quesada, Léo Dias Quesada. Dá um tempo, vai. Eu gosto do seu discurso, 220 milhões em ação, pra frente Brasil! Você é menos 220, é isso aí. Deixa o Hendrick beijar a esposa aí, ele tomou um pênalti, jogou bem, aliás, tá eu quero falar isso com vocês aqui, atenção. Ulisses Pacheco Costa. Atenção, Ulisses, Pretzel e Quesada, enquanto Fabiane tá se movimentando lá, para eu ouvir daqui a pouquinho o Carlo Ancelotti. É o seguinte, vai ficar gente boa de fora da Copa do Mundo. Mas, hoje, alguns jogadores botaram pulga e minhoca na cabeça do Ancelotti. Esse Danilo do Botafogo não vai poder ficar de fora da Copa com o jogo que ele fez hoje. Me parece que ele carimbou o passaporte dele. Danilo, hoje, carimbou o passaporte. Luiz Henrique Matheus também. Cunha, a gente já sabia que... Matheus Cunha já estava na Copa, já estava garantido. Já, esse tá. Agora é o seguinte... Hendrick jogou 15 minutos. Hendrick jogou 15 minutos para ser chamado para ir para a Copa. O Hendrick não vai poder ficar de fora, Ancelotti. O Hendrick tem que estar na Copa do Mundo. O Hendrick tomou um pênalti e mostrou por quê. E quase faz outro gol, hein? No final ali. Sofreu um pênalti e quase faz um gol. E o Ryan também. O Ryan também não pode ficar fora da Copa. Ele jogou 15 minutos e também quase fez um golaço. Então eu quero saber o seguinte. Para vocês, Ryan e Hendrick estarão na Copa, tem que estar na Copa. E se eles estiverem, quem é que dançou? Quem é que perdeu o espaço nesses dois jogos e que talvez pode ficar de fora da Copa? Olha, apenas opinião. Eu acho o Hendrick entrou bem, mas pegou um final de jogo. Né? Para mim não foi pênalti, jamais daria esse pênalti. Na Copa do Mundo eu duvido que esse pênalti seja marcado. Pênalti de Série A do brasileiro.
Mas ele não tem culpa, cavou o pênalti e depois, né, deu o passe pro Martinelli. Entrou muito bem, mas acho que não vai à Copa. Nem ele, nem o Ryan. E aí, que eu acho. Então, eu tô fazendo uma listinha, depois eu vou passar para vocês aí. Garantidos no ataque, tá? Estevão tá garantido, Luiz Henrique tá garantido, João Pedro tá garantido, Martinelli tá garantido, Vini tá garantido. A minha dúvida é saber se o Rafinha vai de meia ou vai de atacante. E o Rafinha, né? Então, isso que eu tô dizendo, Ulisses. Eu não sei se ele entra no grupo de 8 atacantes ou de 6 meio-campistas, entendeu? Porque se o Rafinha entrar no grupo... se o Rafinha... Olha a minha conta, vocês vão entender. Se o Rafinha entrar na lista de 8, abre a vaga pro Neymar no meio-campo, entendeu? É o que eu tô achando. Porque no meio-campo, vamos lá, me ajudem aí. Casimiro, Bruno, esse Danilo do Botafogo, e aí tá entre Fabinho e mais um. Se ele levar o Neymar pra Copa, tô colocando no condicional, tá? E colocar o Rafinha também como meia... Não, tudo bem, eu tô colocando no condicional, vamos esperar, Capri. Então pode ser Neymar e Rafinha entrando na lista de 6. Aí na lista de 8 você tem Estevão, vou repetir, Luiz Henrique, João Pedro, Martinelli, Vini Júnior, tô com você, Endrick, e aí faltam mais 2 nomes aí. Pode ser o Ryan, e aí vocês escolhem mais um pro ataque, tá? O então, Endrick, fecha a seleção. Então, mas eu botei Endrick. Endrick você já botou olha o só, Endrick. Ryan, faz a conta aí. Ryan, Endrick, 2. Vini Júnior, Martinelli, 4. João Pedro e Luiz Henrique, 6. Estevão, 7. Tem mais uma vaga pro ataque. Repetindo, o Rafinha pode entrar como meia. Se ele chamar o Neymar, pode entrar como meia. Aí E o abre Matheus mais Cunha. uma vaga. Tem mais o Matheus Cunha aí, né? O Matheus Cunha, desculpa, então, me ajudem, por isso que eu tô falando, Matheus Cunha. Então fechou, o ataque, pro ataque. Estevão, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro Martinelli, Vini Júnior, Hendrick e Ryan. 8. Então, faz os 26 aí. Eu gosto desses 8 aí, viu? Vamos lá, Alisson e Ederson estão garantidos. A outra vaga, Hugo ou Bento, certo? Aí são 9 defensores que ele falou, certo, Pretzel? Então, vamos lá, Danilo, Ibanhas. Nas outras alas lá, não, Douglas... Não, acho que o Ibanhas não vai, não. Não sei, eu não também sei. Acho que, não, eu também acho que não vai. Wesley, Danilo, Bom. Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, acho que Bremer. Aí tem Douglas Santos, Alex Santos. São 9 defensores, né? Aí tem uma vaga aí. Léo Pereira. Lá, Alexandre Douglas. Léo Pereira. Léo Pereira acho que ganhou essa vaga, hein? Eu acho que sim. Acho então que vamos lá. Ibanhas, não. Alexandre Douglas, Léo Pereira, Gabriel, Marquinhos, já são 5. Militão, 7. Bremer. Danilo, 8. E aí, Bremer... Não, mas Léo e o Wesley? Pereira. E o Wesley. E o Wesley, então o Bremer cai fora. Nessa lista nossa, o Bremer cai fora. Danilo, Wesley, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Alexandre. Vocês colocaram o Douglas Santos, né? Tá bom, então deu 9. Eu não colocaria. Então, Danilo, Wesley... Não, eu também não Danilo, colocaria, Wesley, o Ancelotti vai Militão, colocar. Danilo, Wesley, Militão, Marquinhos e Gabriel, já deu 5. Os outros 4, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Alexandre. 8. Aí o meio campo. 8. Casimiro, deu 9 aqui. Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo e Fabinho. Chama o Rafinha para ser meia. Aí se chamar o Neymar pode entrar como meia. E os 9 atacantes que a gente falou. Ou melhor, os 8 atacantes que a gente falou. Estevão, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Martinelli, Vini Júnior, Endrick e Ryan. A gente pode ter errado um ou outro nome, mas basicamente essa é a seleção que o Ancelotti Capri vai convocar na segunda quinzena lá no Rio de Janeiro. Então atenção, vamos repetir aí. O time que nós formamos aqui. E que eu tô de acordo, acho que vai ser isso daí. Não tem Anota muito aí, que escapar, anota mas vai ficar gente boa de fora. Vai Então ficar vai, gente boa de fora. Alisson e Ederson. 3 goleiros, 3 goleiros. Aí uma isso. dúvida, no E mais terceiro, tá? Bento ou Hugo? Eu acho que vai o Eu Bento. ainda acho que vai ser o Hugo. Eu acho que vai o Bento também. O Bento Eu acho que jogou vai hoje. o O Bento falhou hoje. Falhou, O mas Bento jogou. falhou hoje, hein? Falhou, mas jogou. E só aí tem um Danilo- pegador de pênaltis. Só tem um pegador zague- de pênaltis, uma parte rápida. Só o Hugo. Tá. Aí Danilo, Wesley, Militão, Militão. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Marquinhos,
Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Alessandro, é isso? E Alexandre, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. 6 no meio. Aí vem no meio Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo. Vocês estão esquecendo de um aí, mas tudo bem. Danilo, Fabinho, o Danilo Fabinho vai, eu acho que vai Fabinho Paquetá. vai. Acho que e vai o Matheus Paquetá. Pereira? Acho que vai o Paquetá. Matheus. Acho que vai Paquetá. Paquetá não vai, de jeito nenhum. Não. Se ele for, aí eu larguei. Opa. Paquetá não tem condição de vestir a camisa da seleção também. Como Vocês não? estão falando do Neymar, o Paquetá muito menos. Pô, mas o Paquetá foi chamado sempre no Ancelotti. Não foi chamado nessa Tá, e o Matheus Cunha? Não, Matheus Cunha tá indo como Cunha tá no atacante. ataque. A gente colocou como atacante aqui. Atacante? Então é Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo do Botafogo e Fabinho. E ainda Sim. Rafinha. E aí tem Rafinha... uma vaga que pode ser do Neymar. Pode ser do Neymar. Tá. Tem a sexta vaga que tá aberta aí. Que Aí é o vem Paquetá. Estevão, É. Estevão ou Paquetá, tudo bem, vamos colocar aqui, Paquetá. Estevão, Luiz Henrique, Martinelli, Matheus Vini Cunha. Júnior, Hendrick, João Matheus Pedro Cunha. e Matheus Cunha. E Ryan. E o Ryan. Você acha que o Ryan vai? Estevão, Luiz Ryan Henrique. não vai, pessoal. Estevão Eu também e Luiz acho que é Henrique. difícil. Matheus Cunha e João Pedro. Martinelli e Vini Júnior. Hendrick e mais um. De repente pode ser o Ryan. Mas se não for o Ryan, quem que vocês acham que vai? O Igor Thiago? Eu acho que não. O Pedro do Flamengo? Eu acho que não. Quem mais tem? Cara, não tem mais. Não tem mais. Ô, é gente, isso. olha O a Antony do intensidade, Betis, não olha a vai. intensidade que o Ryan e o Hendrick deram no segundo tempo para o ataque da seleção também brasileira. Achei, eu também achei. Olha a intensidade. O Concordo. Ryan, ele ganhou na velocidade do zagueiro da Croácia, saiu na cara do goleiro, quase que ele faz o gol ali. Se o Ancelotti estiver olhando isso, ele bota esses moleques descansados no segundo tempo da Copa, pegando seleção europeia cansada, ele dá um gás, ele acaba com seleção cansada no segundo tempo com Hendrick e Ryan, voando desse jeito. Dois moleques velozes, rápidos, habilidosos. Bom, eu tô aqui divagando, cabeça de treinador. Ô, Patiló, só porque você torceu pra Croácia, tá brabinha aí, pó. 3-1 Brasil. Pô, é robô. Adoro Capri. falar com os robôs. Eu amo. Capri. Ó o Mariceu de novo, adoro. Você não quer o Neymar na seleção, você tá no 8 e o Ulisses Não. quer muito o Neymar na seleção, tá no 80. Acho que eu e o Pretzel estamos no meio termo. Não, pra mim o Neymar não vai. E acho que o Neymar, não vai, com tá. as divulgações no canal dele do YouTube, ele tá se vitimando cada vez mais. Eu acho que ele já tá entregue. Acho que Eu só queria ver uma acho que coisa. ele tá entregue. Tá. Eu tô no meio termo, tá? Eu acho que se ele melhorar fisicamente nesses 74 dias, né? Até menos, né? Porque a convocação vai ser bem anterior a esses 74 dias da estreia do Brasil. Vai ser no dia 18, né, Capri? 18 de maio. Então até maio tem quantos dias aí? Tem o mês inteiro de abril e tem mais os 16. Então são 40, Uns 40 quase dias, 50 mais dias. ou menos. Menos de 50 dias. Ninguém isso. sabe se ele vai Sim, jogar menos. quinta contra o Remo, cara. Não, Pô. tudo bem, pera, deixa eu só concluir. Não, eu também acho, mas é isso que eu tô dizendo. Se ele apresentar algo de diferente para melhor, eu acho que a opinião pública vai empurrá-lo para a seleção, mas aí depende dele, não depende do Ulisses, nem de mim, nem do Pretzel, nem do Capri, tá? Mas eu gostaria muito que o Neymar melhorasse fisicamente e ele pudesse ter a chance de jogar ao lado dessa molecada. Porque o Ulisses tem razão, cara. O Neymar não vai ser nunca mais aquele que ele foi um dia. Esquece. Isso daí vocês podem esquecer. Nem se colocar numa máquina do tempo. Bom, se colocar numa máquina do tempo, talvez. Mas eu queria ver ele jogar ao lado dessa molecada aí. Porque ele não precisa nem correr tanto. O Modric, por exemplo, não correu hoje. Mas ele tem uma capacidade de ver o jogo. Tudo bem, foi desarmado 2 vezes. Faz parte do jogo. O Casemiro também foi contra a França. Mas não pro Neymar jogar entre os zagueiros lá, tá, Ulisses? Que eu falei, você não entendeu durante a transmissão. Tô falando do Neymar ficar mais próximo do trio de ataque. Receber essa bola do Danilo, do Casemiro, do Bruno Guimarães, dos 2 volantes que forem escalados, pegar essa bola e pifar um Luiz Henrique, um Vini, né, um João Pedro, um Hendrick, um Ryan. Eu acho que daria jogo, cara, porque, com todo respeito, o Neymar mais ou menos, pra mim, é mais jogador que o Paquetá com 100% físico, tá? Sinceramente, não tô convocando o Neymar, isso é problema do Neymar e do Ancelotti. Mas aí eu brinquei muito com o Ulisses e tal, mas aí eu tô com o Ulisses, cara. 65% de Neymar só pra dar aquela pifada, sou muito mais ele do que o Paquetá, com todo o respeito ao Paquetá. Não dá pra levar o Paquetá e não levar o Neymar. Eu acho isso. O Neymar é um jogador diferente. Gente, ninguém vai levar o Neymar pra correr 100 metros. Não é isso, gente. O Neymar é o cara
Eu vejo isso em Copa do Mundo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O Messi na última Copa, quantas vezes o Messi voltou para marcar? Todo mundo fala isso. O Messi, a seleção da Argentina, que teve um técnico muito inteligente, chamou os jogadores e falou, gente, joga pro cara. O cara define. E definiu. Entendeu? E não que o Neymar vá fazer isso, não é para jogar pro Neymar, mas o Neymar é um cara que vai pegar esses caras inteligentes na bola e no raciocínio rápido dele. Eu vejo isso porque no Santos eu vejo ele, bola, ponto futuro, os caras não conseguem chegar, não vão. Entendeu? Então é o seguinte, e não tô comparando aqui o Messi ao Neymar, não é isso não. Eu acho o seguinte, que o Neymar tem condição, se ele melhorar a condição física dele, volto a dizer, se ele melhorar a condição física dele, de compor os 26 jogadores da seleção brasileira. Muito bom, 11:27, Brasil 3, Croácia 1. Será que o Luiz Fabiani tá me ouvindo lá? Porque deve estar festejando o vestiário da seleção brasileira, não é? E o Ancelotti vai falar daqui a pouquinho. Você tá me ouvindo aí, Fabiani? Só pra eu poder me situar aqui, senão eu sei que ele tá circulando e tá lá em busca das... É longe, Capri. Se descer da posição na... Eu conheço bem esse estádio aí lá em Orlando. Se descer da posição pra ir lá embaixo, eu já fiz esse caminho. É longe, viu, velho? É longe. Não é perto, não. Vocês estavam na cabine, né, Queçado? Vocês estavam em posição? Cabine. Não, a Bandeirantes, por ser essa Bandeirantes, a gente tava numa cabine, uma cabine muito legal. Aqui no Camping World, com campo menor. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, falei, pô, esse campo tá estranho, hein? E aí o Fabiani trouxe a informação, né? Que esse é um negócio legal da gente analisar também. 7 metros a menos de uma lateral a outra, tá? Então, quer dizer, na largura ele é menor, tá? No comprimento, não. No comprimento, não. Na largura, sim. 3,5 metros a menos numa lateral e 3,5 metros menos na outra. Então, 7 metros a menos. Ou seja, o Brasil também teve menos espaço hoje para jogar contra uma seleção que é, sabidamente, uma seleção muito forte, muito tática e que marca muito bem. Então, é outro detalhe interessante para valorizar essa vitória da seleção sem tantos espaços assim contra uma forte seleção da Croácia. Muito bom, atenção, são 11h29. Só o Quintinal vai marcar 11h30, já Carlo Ancelotti vai falar. Será que ele vai convocar mais alguém hoje? Ele já convocou o Danilo do Flamengo, anteontem, né? Durante a entrevista coletiva. Então são 25 vagas que restam. Vai que ele se entusiasmou com alguém hoje aí, nessa vitória da seleção brasileira, e na coletiva ele convoca mais 1, 2, 3, sei lá eu. Ele já diz, esse aqui eu gosto muito, tá na Copa também. Então daqui a pouquinho a gente vai conferir isso. Olha o Quintinal marcando aí 11h30, hora oficial do Brasil. Vocês estão prontos com o gabarito aí, minha gente? Posso chamar o gabarito da partida? Pode, claro. Com as notas, hein? Hoje eu tô esperando as notas aqui. Posso chamar o gabarito aí? Sempre. Deve. Hein? O Ulisses vai me ajudar com as notas aqui também. Vai compor junto comigo aqui. Vai as ter notas. nota pro Neymar ou não? Não. Qual é que o Neymar já acabou com o nota? Inter, por isso que ele fica assim. Não, é só uma pergunta. Uma pergunta capciosa. Só não, mas o senhor quer a nota do Neymar, a carreira do Neymar ou o Neymar nesse exato momento? Hein, Pretzel? Fala, Pretzel, o que você quer? Fala aí. Por favor, dê um cortezinho, Capri. Pode repetir? Sim, não, o que você quer? Você quer falar da carreira do Neymar? É a carreira ou é o momento atual do Neymar? Não, o momento atual, porque nós temos que esperar a convocação no dia 18. No jogo de hoje, o Neymar fez falta ou não fez? Pra mim, não fez. Não, hoje não fez. Então vamos lá. Momento atual do Neymar. Nota do Neymar, momento atual. 4. Nota do Neymar na carreira. 8. Boa. O Ancelotti. Ancelotti tá falando, me sinalizam aqui. Vamos ouvir o técnico da seleção brasileira. O italiano falando no apito final depois de Brasil 3, Croácia 1. Parla Ancelotti. Mateus Cunha, Igor Thiago, muito bom tirador, ensaiado, então hemos ensaiado ontem os penaltis, ele tira muito bem,
ha tirado muito bem. Lo que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado mucho, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta la dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrik muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo do equipe. Agora vamos siguiendo, evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas e também no Campeonato Brasileiro. Carlo, aqui, Tomer Savoia, X-Sports, parabéns pela vitória. Confesso que quando o jogo chegou ali no seu final e a Croácia empatou, os torcedores brasileiros tiveram um flashback, né, da Copa do Mundo, mas ver o time reagir nos minutos finais foi muito importante, foi muito especial essa vitória pra gente. Apesar de ser um amistoso, teve um gol, um sabor diferente. Você sentiu isso no vestiário? Foi uma vitória também especial para você? Especial, se ganhar com a seleção sempre é especial, como perder sempre te dá muita tristeza. É uma vitória importante. Eu acho que para uma hora o equipo jogou muito bem, muito sólido, intenso. A ideia era de jogar assim, depois há coisas que obviamente temos que melhorar, mas como disse depois do jogo contra a França, estamos no caminho correto. Ancelotti, aqui, Danilo Lavieri do UOL. Ontem você confirmou o Danilo do Flamengo na Copa. Hoje o Danilo do Botafogo deu um bom passo para ter essa confirmação também, e os 15 minutos do Hendrick podem ter mudado a sua avaliação dele em relação à vaga na Copa? Repito, lo que estaban aquí, los novos han aproveitado da oportunidad. Significa que todo el mundo, toda a comisión está contente con o trabalho feito dos novos jogadores, incluído Hendrick e incluído Danilo. O Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Faltam 72 dias, 71 dias para a Copa do Mundo. Como torcedor, o senhor também está ansioso? Eu estou ansioso. O mais lacrador no time do Brasil, o fato de ser um time que brigou da defesa ao ataque, do ataque à defesa, um ajudando o outro. Essa união foi o ponto vital para que o... Queria perguntar se nos pode um pouco valorar o jogo da Croácia, se lhe surpreendeu com algum tipo de jogo e pues como valora em geral o jogo da Croácia. No, Croacia nos sorprendió, siempre un equipo muy complicado para jugar contra ellos porque controla muy bien la posesión, defiende muy bien, un equipo compacto, sólido, muy complicado jugar contra Croacia, pero nada nuevo. Croacia tiene una experiencia en estos partidos que siempre es un equipo muy difícil. Carleto, te quería preguntar, ¿qué significaría para ti ganar la Copa del Mundo con esta selección de Brasil? ¿Qué significaría? Ganar el Mundial. Te lo dejo imaginar a ti qué podía significar. Cosa bonita, ¿no? Gracias. Prego. O que pode significar ganhar a Copa do Mundo com o Brasil? A tristeza sem fim. Eu vou odiar ganhar a Copa do Mundo com o Brasil. A pergunta é outra. A pergunta é como ganhar a Copa do Brasil sem a Itália estar aqui, né? Não, mas ele podia ter perguntado da Itália, ele como bom italiano, né? Claro, pela terceira vez a Itália não tá na Copa. Ninguém perguntou da Itália fora da Copa. Assim, o quão especial será para o senhor... Eu falo pro Pretzel. Ganhar a Copa pelo Brasil, e sendo que a sua seleção de origem, né, do seu país, mais uma vez fracassou na tentativa de chegar na Copa, e o né? Canarinho, Canarinho Cast, como é que é? Ordem e Progresso. Você sabe o que é? Pô, pelo cara, amor de Deus. Eu tô indo pra minha 9ª Copa do Mundo, hein? E o Capriotti já, acho que é 9ª também, não é, Capri? Também é. Eu vou dizer uma coisa pra você, velho.
São os mesmos. Capriotti, não é verdade, cara? Não. Eu vou ouvindo os nomes das coletivas, cara, não muda nada. Não, mas é que olha, eu espero que aquela imersão que nós fizemos lá, que traga resultados práticos na Copa, que a Copa vai ser uma outra pegada, até tem influência da FIFA ali. Hoje não tem, é amistoso, não tem influência da FIFA, mas eu espero que a gente tenha um posicionamento mais democrático, né? E eu entendo a questão ali do Fábio, porque, olha, eu conversei com a Patrícia Maldonado antes desses dois amistosos e os americanos estavam estupefatos com a quantidade de pedidos e credenciamento de jornalistas estrangeiros para acompanhar esses dois amistosos da seleção brasileira. Então, você administrar isso é uma tarefa hercúlea, não é fácil, mas eu espero e acredito que na Copa a gente vai ter uma situação um pouquinho mais favorável. Nunca vai ser fácil, não é? Porque acomodar o interesse de todo mundo é praticamente impossível. Mas a gente consegue, mas toda hora talvez... os mesmos também perguntando não dá, né? Não, claro. Então, sou um aí a gente vai ter disso uma... aí, eu conheço tudo isso aí. Né, mas aí sob a bandeira da FIFA, aí vai ser de uma maneira diferente, vai ser um outro encaminhamento. E fazendo uma autocrítica da nossa profissão, poucos têm coragem hoje de perguntar para treinadores de um tamanho do Ancelotti. Eu te falo poucos, isso. Poucos. Eu te falo certo? Que tu faz falta lá. Poucos têm coragem de fazer isso. É só isso. Eu não estou falando por mim, né, Aurélio? Você e o Quesada fazem muita falta. Outro perfil. Certo? Tem gente que... Pô, Canarinho Cast, pessoal, desculpa. Canarinho Cast não pode estar junto com a Rádio Bandeirantes. Desculpa, isso não é segregação. É uma opinião que eu tenho. Não dá. Bom, atenção, olha, eu avisei que botaram minhoca na cabeça do Ancelotti. Ele admitiu isso no início da coletiva. Isso. Falou que os caras abraçaram bem a oportunidade, a chance... O Danilo do Botafogo, ele falou do Danilo, ele falou do Hendrick. Então eu não sei não, hein? Eu acho que esses caras hoje carimbaram a passagem, o passaporte para a Copa do Mundo. E vou dizer uma coisa pra você, o Capri. Deixa eu só pedir, Ulisses, deixa eu só pedir pro Lucas tirar essa resposta aí pra gente repetir aqui, Lucas, por favor. Logo no comecinho ali da coletiva, quando o Ancelotti falou que agora ele tem ali as dúvidas, tem as questões dele, porque os caras foram bem. Por favor, tira esse trecho que a gente vai reproduzir na sequência. Fala aí, Ulisses. Não, quando eu falo de Neymar na seleção, eu quero deixar claro uma situação aqui. O Neymar tem que estar bem fisicamente. Entendeu? É o que eu vejo, é assim que eu vejo. Ele bem fisicamente. Essa foto minha é velha pra cacete, hein? Ele bem fisicamente. Tá entendendo? É o que eu espero do Neymar na seleção. Bem. Entendeu? Se não tiver pelo menos 80% fisicamente bem, né? Sim, claro, mas é aí que eu entendo que o Ancelotti já desconvocou o Neymar. Porque quando o Ancelotti fala que ele leva o Neymar, se ele estiver 100% fisicamente, o Ancelotti sabe que o Neymar Ele falou sim, o Neymar, o caminho para o Neymar está aberto se ele estiver 100% fisicamente. As portas da seleção estão abertas se ele estiver 100% fisicamente. Ele falou isso. Ele falou o seguinte, que tem que estar bem fisicamente. Às vezes o jogador chega a 80%, 75% numa Copa do Mundo bem, fisicamente, e recupera dentro da própria Copa do Mundo, chegando a 100% do seu condicionamento físico. Foi isso que ele falou. Isso que eu entendi, pelo menos. Dele. Ele falou, o jogador se recupera dentro, às vezes, da Copa do Mundo. Não. Ele foi muito claro. Ele falou, as portas da seleção estão abertas para o Neymar, desde que ele esteja 100% fisicamente. Então, como ele sabe que o Neymar não vai estar 100% fisicamente, porque o Neymar não está 100% fisicamente já há uns 3, 4 anos. Desde a última Copa do Mundo, que o Neymar não está 100% fisicamente. E depois da grave lesão que ele teve no jogo contra o Uruguai lá em Montevidéu, que ele passou por aquela cirurgia no joelho, aí pior ainda. Então ele não vai, o Neymar nunca mais vai estar 100% fisicamente. Então para mim, eu entendo.
Não. Eu acho que para o futebol brasileiro, se ele conseguir aí ter uma sequência de jogos, que ele também não consegue ter uma sequência de jogos, ele joga 2, 3 partidas no máximo e já vai para o controle de carga. Então, se ele conseguir ter uma sequência de jogos, e ele não precisa nem jogar, ter uma sequência de 90 minutos, mas se ele conseguir ter uma sequência de jogos de 70 minutos, 60 minutos... Ou até menos, né, Capri? Tá Se colocar à disposição, estar em campo contra o Remo na quinta-feira, jogar no Maracanã contra o Flamengo, certo? Ir ao Equador para enfrentar o Deportivo Cuenca, é se apresentar e jogar. É isso que tu tá dizendo, tu tá corretíssimo, aparece pro jogo, que ele jogue meia hora, mas que jogue, que esteja presente, se mostre preocupado e integrado ao Santos. É isso. Olha, o Capri, e é isso que o Ancelotti está esperando dele agora. É exatamente essa sinalização que ele está esperando. Vamos ver se o Neymar vai conseguir. 100% fisicamente, o Neymar não vai ficar. Não vai, é impossível. Porque ele, mais jovem, mais novo, 2, 3 anos, ele não conseguiu isso. Agora, com mais idade, com uma lesão séria no joelho, uma séria lesão no joelho, ele não vai conseguir. Mas se ele chegar a 70%, 80% e mostrar para o Ancelotti que ele tem condições de jogar 60 minutos de uma partida em nível satisfatório, talvez o Ancelotti se sensibilize e leve ele. Diga, Quesada. Não, eu acho assim, eu sou fã do Neymar e tal, mas eu acho que o Neymar não está jogando o futebol que a gente espera dele. Por exemplo, contra a França, eu não acho que se ele estivesse em campo o resultado seria diferente. Então nós estamos falando de um Neymar que possa ser decisivo. Eu acho que agora ele depende muito mais dos companheiros do que ele dependia antes. Antes, o Neymar resolvia as coisas, né? Contra a Croácia, vamos ser sinceros, ele fez uma partidaça contra a Croácia lá no Catar, cara. Que partida que ele fez. Aquela jogada lá com o Paquetá e com o Rodrigo, não é? Foi a jogada do gol, né? Eles tentaram umas 3, 4 vezes antes de dar certo. Então, aquele Neymar, eu não tô vendo mais aquele Neymar. Aquele Neymar ainda tava, poxa, ele tinha uma dinâmica incrível, né? Eu não tô conseguindo enxergar isso no Santos. A questão é se ele vai conseguir em 60 dias, né? Ou 74 dias, uma vez convocado, né? Durante todo esse período, alcançar aquele nível. Eu não sei. Eu não acredito, tá? Eu gostaria muito que ele alcançasse, mas eu não acredito. Agora fica a grande questão. Vai levar alguém para pensar na Copa de 2030 ou vai levar alguém para tentar resolver agora? O que eu quero dizer é o seguinte, vai levar um cara para esquentar banco de reservas ou vai deixar o Neymar numa necessidade extrema de meia hora de jogo, 20 minutos de jogo? Entendeu? Porque assim, em 2014 tinha só o Neymar. E aí quando o Neymar se machucou, o que aconteceu? Olhou para o banco, tinha uma alegria nas pernas. Tinha o jogo que estava com medo de entrar em campo. Tinha outra rapaziada que era boa de bola, mas não era suficientemente boa para fazer uma diferença. Aí não levou o Robinho, não levou o Kaká, não levou o Ronaldinho. O Ronaldinho também já não estava mais no auge. Eu teria levado esses 3 caras. O que eu estou pensando é lá na frente. Se perder um Vini, perder um Rafinha, quem é que está no banco para resolver, entendeu? Será que só a molecada vai conseguir resolver? Será que só o Endrick vai conseguir resolver? O Ryan, o Luiz Henrique? Eu acho que precisa de um cara mais pesado aí no meio campo e ataque, entendeu? Eu tô nessa dúvida. Sinceramente, eu tô numa dúvida cruel, cara. Se eu defendo realmente essa ideia, essa tese. Porque quando olhar pro banco, quem que a gente vai ter no banco? Vamos ser sinceros, gente. Porque tá tudo muito parecido, muito uniforme aqui, né? Não tem nada assim excepcional. Vamos concordar? Quem que é o excepcional da seleção? Esquece o Neymar, vai. Quem que é o excepcional dessa seleção? Vamos ser sinceros, vai. Não tem. Ninguém não responde tem. porque não tem. Não tem então, ninguém responde porque não tem, entendeu? Agora, leva um excepcional que tá meia boca, todo respeito, tá, Neymar? Que não tá bem, totalmente bem. Então, é uma grande dúvida, entendeu? Pô, esse cara, de repente, pode entrar 20 minutos e fazer o que o Messi fez. Se bem que o Messi estava muito mais preparado do que o Neymar está hoje na Copa de 2022. O Messi estava muito bem preparado fisicamente, talvez não esteja mais para essa. Minha dúvida, entendeu? Eu entendo o ponto de vista seu e do Pretzel, mas eu entendo também o que o Ulisses está falando, entendeu? Que na hora que acontecer, o Ulisses vai falar o jogo inteiro, tá vendo? Se o Neymar tivesse aqui, pelo menos assusta os caras, entendeu? E a Alemanha só meteu 7-1 na gente porque o Neymar não estava naquele jogo. A gente poderia até perder o jogo, mas não ia tomar de 7, cara. Aquela seleção não botava medo em ninguém. Vamos ser sinceros também, mais uma vez, sincerão aqui, velho. Quem que botava medo naquela seleção, pô? Ninguém. Fora o Neymar, ninguém.
Boa, olha só, vamos ouvir a sonora então, o trecho da coletiva do Ancelotti, onde ele admite que botaram minhoca na cabeça dele. O jogo serviu aí pra muita gente botar minhoca na cabeça do Ancelotti. Cadê o banner que eu te dei, hein? Não, calma, fica tranquilo. Não, vamos ouvir o Ancelotti aqui. Não vai usar. Pera aí, calma. Fala aí, Ancelotti. Ensaiado ontem os penaltis. Ele tira muito bem, ha tirado muito bem. Lo que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado muito, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta la dúvida da lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago ha feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrik muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. Agora vamos siguiendo, evaluando o que vai passar em las ligas europeias e também no campeonato brasileiro. Aumenta a dúvida para a lista final. É a frase do Carlo Ancelotti. Aumenta a dúvida para a lista final. Se ele já tinha a lista mais ou menos encaminhada, como ele andou dando pistas aí nessa data FIFA, ele andou falando que a lista já estava praticamente definida. Depois de hoje, não sei não, viu, Quesada? Não sei não, viu, Pretzel? Ele falou do Kaique, ele falou do Danilo. O Kaique não tocou na bola, cara. Eu acho que ele falou só pra ser político, né? Léo Pereira, Hendrik, o Léo Pereira, eu acho que ele falou. O Léo Pereira, porque é zagueiro canhoto, não é fácil tu achar, tem boa qualidade. Hoje ele foi melhor que foi no outro jogo, talvez apareça na lista, eu concordo contigo. Mas ainda assim, Rayan eu acho que não, Igor Thiago eu acho que não, Hendrik, talvez porque ele já trabalhou com ele, talvez, esse é o meu palpite só. Vamos dormir, né? Eu levaria Luiz Henrique e Rayan para um lado, eu levaria o Estevão, pensando no Estevão para fazer o corredor central, como ele fazia também lá na base do Palmeiras. E só que eu continuo dizendo, falta o cascudo, né? Falta um cascudo. Tem o Casimiro, mas é um cara mais defensivo. Tem o Danilo, que é um homem de confiança, e o Alexandre também. Tem o Marquinhos, gosto muito do Marquinhos. Tem o Alisson, gostem ou não, é um goleiro de Premier League, tá há muito tempo aí fazendo sucesso no Liverpool. Eu tô achando que do meio pra frente, pensando em ataque, tá? Meio atacante, tá faltando o cascudo, entendeu? E aí o cascudo é esse tema da nossa análise aqui, sem condições físicas de suportar. Ulisses, o jogo de hoje aqui foi brabo, hein? Foi brabo. Você viu o Modric? Quando os caras da seleção mordiam o Modric, cara, você vê que o cara já não tem mais aquela ginga de outrora, né? É complicado. Futebol mudou completamente, gente. Se não diminuir o número de jogadores em campo, a gente não vai ter mais nenhum classudo em campo, nenhuma classe. Porque não dá, os caras dão 2, 3 passadas, já roubam a bola do talentoso. E se o talentoso não tiver a preparação física, ele vai ser devorado por esse sistema futebolístico que valoriza cada dia, cada jogo, cada segundo de uma partida a preparação física. Não adianta, não há mais espaço para o jogador craque de bola que não esteja bem fisicamente. O cara é jantado em campo. Infelizmente, essa é a dura realidade. Eu não gosto dessa realidade, mas eu tenho que admitir que essa é a realidade. Ulisses, bom dia. Pra você ir embora, Ulisses, e descansar, botar a garganta aí de molho, porque amanhã volta o Campeonato Brasileiro, quinta-feira já tem bola rolando, amanhã já tem bola rolando. Então vamos lá, atenção, Michel Lopes. Despedida de Ulisses Costa, o gol que fechou a vitória brasileira contra a Croácia por 3-1. Vamos lá, em homenagem a Ulisses Costa, Brasil na rede, vai Michel Lopes! Que vem pro jogo, tenta descer a seleção brasileira, bola foi chuta no meio de campo, aperta na marcação, Brasil recupera a jogada, Hendrik dominou, Martinelli vai do outro lado, Hendrik soltou para Martinelli, chegou na cara do gol, girou, bateu! Gol!
Igor Thiago enfiou pro Hendrick, uma assistência perfeita pro Martinelli, ele saiu na cara do gol, bateu rasteiro pra fazer o terceiro gol do Brasil. Brasil 3, Croácia 1, gol emoção maior do futebol, essa emoção Martinelli que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 3-1 Croácia, Brasil 3-1 Croácia, Caramelo Capelanes muda pra Croácia. E aí, Renata Fã? Que isso? Tem que mudar mesmo. A mala, velho. Que mala. Que isso? Não, cara, ele torceu, ele falou que o Brasil ia tomar 3-1 da Croácia hoje, esse tonto. Ele é tonto. Tem que sair da Copa, tem que tirar ele do time da Copa. Ô, algumas informações eu posso dar aqui. Informação? O Corinthians pagou o Shakhtar em relação ao Maicon, já quitou a dívida. Certo. Pagou hoje. Vocês estão sabendo disso ou não? Tô atrasado aqui. Uma boa informação, cara. E outra coisa, tem o Carpini, cara, técnico do Fortaleza. Sim, que cena pegou dantesca. o técnico do Cuiabá, o Eduardo Barros, e saíram na porrada. Na porrada, cara. Os dois foram expulsos, 0-0 o jogo. Série B do Brasileiro. Série B do Brasileiro. Olha que começou loucura, no cara. campo e tem imagem lá de dentro. Isso. Os caras indo pra... Cara, que coisa Que patética. coisa, eu tô em choque, Carpini, eu tô quem? assustado, Thiago Carpini, quem mais? O Thiago Carpini e o Eduardo Barros. Eduardo, que é o técnico do Cuiabá e o técnico do Fortaleza. O Eduardo Pô, Barros... Preto, se eu trouxe a informação, você não deixou dar a informação? Não, desculpa, irmão, tá certo. Mas você pode dar sim, Presto, tô Não, brincando. desculpa, Pode eu disse falar. que o Eduardo Barros era o braço direito do Diniz. Aí ele foi fazer voo solo. Então ele é o técnico do Cuiabá agora. Mas tu tem Agora, razão, a cena foi dantesca. Quem, os dois... saiu, quem ganhou no 0 a boxe? 0. No boxe o Thiago Carpini é maior, mas o Barros não pipocou. Que coisa, Foi hein, pra velho? cima. Eu Pra vi a cima. pancadaria agora aqui, viu, Capri? Feio o negócio, viu? Em Fortaleza foi o jogo. E os caras saíram pro via de fato mesmo, pra porrada, velho. Pô, a bronca é... Pô, bronca é... ferramenta de trouxa, sempre falei isso. Vocês lembram que o Tuchel e o Antônio Conte, num jogo entre Tottenham e Nossa, Chelsea, também se lembro. agarraram dentro do campo, lembram disso? Mas não chegaram a sair na porrada, eles se pegaram, né? Separaram. Exatamente, separaram. Hoje não, hoje eles saíram na porrada. Tchau, Ulisses. Bom descanso. Até logo mais, viu? Tá bom, e a Paty Loz muda pra Croácia mesmo, vai pra lá, vai Foste morar bem, o Ulisses. Mariceu lá. A Paty Loz é robô. O professor Condini foi muito bem, olha o que ele falou. Professor, foi show, hein? Neymar vai jogar nos Estados Unidos, dos cassinos e os caras são fogo, Ô, velho. Capri. Tchau pra vocês. Será que a gente... Amanhã tem Tchau. jogo. Peraí, Tchau. queria perguntar um negócio pro Ulisses. Vocês Pergunta. acham que tem que pagar royalties se a gente mudar a música dos 120 milhões em ação para 200 milhões em ação? Não, eu tô falando sério, a gente poderia fazer essa música, o que vocês acham? Uma adaptação? Deixa eu falar pra você. Então, vamos lá, vamos junto, vamos lá, ó, vamos lá. Quantos milhões em ação? 200 milhões. Não seria 200 milhões em ação. Não, Seriam 200 19 milhões o Brasil tem. 999 mil em ação, porque o Quesada não faz parte dessa turma. Pera, só um Não, em minuto, Ulisses, 98, não não é nem 99, porque o Pretzel também não faz. Foi pênalti no Hendrick. Deixa eu falar, olha só. Pênalti de Série na A, tua Bruno voz, Arleu apitando e o Wagner Reuí no VAR. Ulisses, na tua voz seria lindo. 200 milhões em ação. Pra frente, Brasil. Salve a seleção. Salve a seleção. Dum, dum. De repente é aquela corrente pra pela frente. frente. Como é que era o resto? O Vocês Brasil lembram? deu a mão. Aí, tá vendo? Michel Parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo Neymar é um só é da coração. seleção. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil. Que música que o Luiz Airão, fez pra Rádio Bandeirantes e ela virou um hino brasileiro, agora eu não lembro, cara. Luiz Airão fez uma música pra Rádio Bandeirantes. Não foi pra rádio, foi um tema pra Copa, pra CBF. Não foi pra Copa não, querido. Não? Foi pra Rádio Bandeirantes Ah, e é? virou um tema do futebol brasileiro. Band FM, tá me falando o Michel aqui. É, Band FM. Não, tudo bem. Tá. Tchau, boa noite. Tchau, Ulisses. Vambora. É o Vai fim, meia-noite. Pô, Já Rádio estamos na Bandeirantes, Band quarta-feira. FM, aí, ó. Grupo Band, é a Tudo mesma bem, coisa. irmão, eu sei, só Pô, tô você te queria que fosse feito ajudando. pra gaúcha? Tô te Vai lamber essa ajudando, mão, cara. Tô te ajudando. Ulisses Pacheco Tchau. Costa. Tchau, gente. Tchau, Ulisses. Atenção. Começou lá, Lucas Bueno. Tem Bolívia em ação.
Iraque e Bolívia, no México jogando. Começou, Lucas? Ainda não, Capri. Vai começar neste exato momento. Quem sai com a bola é a seleção iraquiana. Muito bem, muito bem. Atenção, cadê o Luiz Fabiani? O Luiz Fabiani foi abduzido. Será que ele foi convocado? Será que ele é um dos 26? Já está se preparando para jogar a Copa do Mundo? Cadê o Luiz Fabiani? Sumiu. Cadê o Luiz Fabiani, Lucas Bueno? Luiz Fabiani me informou que está na zona mista esperando os atletas passarem por lá. Tá bom. Então já o Luiz Fabiani vem com a gente aqui. O gabarito tá pronto aí? Posso chamar o gabarito, minha gente? Sim. Pode, aqui pro Vivaldo Junqueira, pro André Maciel, pro Marco Batista, pro professor Condini, pro Cowboy Corintiano, Bruno Barbosa, Eliser Celo, Oswaldo Francisco Maia, Marco Batista Amabi, André Maciel, Patilós é robô, João Luizão, tá em Mauá, hein, João Luizão? Aí sim, valeu, Vivaldo Junqueira, um abraço pra você. Alô, Tom Carlos, ei, Tom Carlos, Eduardo Fagner, bom dia, boa noite, né, se você não dormiu ainda, né? Alô, Eduardo de Oliveira César, tá lá em Porto Alegre ouvindo em 94,9 MHz, o apito final em rede com a Bandeirantes de Porto Alegre, onde está Alexandre Pretzel diariamente emitindo os seus conceitos e as suas opiniões. Renan Silva, um abraço a você, valeu Renan. Eduardo Fagner em São Bernardo do Campo, que maravilha, hein? Marco Batista tá em Itapevi, na Grande São Paulo, é isso aí, Marcão. Felipe Carreira, alô Paulo Júnior, quem mais tá aqui? Patilós, ô Patilós, para, você é robô, Patilós. Tá bom, é isso aí, então daqui a pouquinho eu registro mais participações dos ouvintes. Atenção, Michel Lopes, vamos lá, daqui a pouquinho vem Luiz Fabiani trazendo os jogadores da zona mista lá do estádio de Orlando, mas agora é hora do gabarito, vamos às notas da... Não, peraí, antes das notas, um intervalo rápido. Eu preciso para um intervalo rápido aqui, Pretzel e Quesada, porque senão vai atrasar aqui o nosso compromisso. Então vou para o intervalo, 3 minutinhos, anotem aí, 3 minutos e a gente volta com o gabarito do jogo, as notas da partida. Quero só ver o que é que o Pretzel e o Quesada vão fazer com as notas, hein? Eu quero só, vocês não me venham com notinha pra seleção brasileira não, hein? Vocês não me venham com notinha pra seleção brasileira hoje não. Então preparem o gabarito, caprichem aí em 3 minutos as notas de Brasil 3, Croácia 1, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900.
Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food, presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 7 minutos da quarta-feira, meia-noite, 7 no apito final da Bandeirantes, apito final de Brasil 3, Croácia 1. Olha só, vamos acelerar aqui porque o Oswaldo Francisco Maia, o Maia lá de Itanhaém, tá esperando o gabarito para poder ir dormir. Então vamos lá, Maia, não queremos atrasar seu sono, por favor. Nós vamos pro gabarito agora. Quem tá esperando o gabarito também? O doutor Antônio da Silva, o Toninho, tá ouvindo e aguardando o gabarito. Tá muito frio no planeta dele. O senhor onde você tá, viu, ô Toninho? Aqui tá calor aqui em São Paulo, mas vamos lá então. O povo tá esperando as notas, o gabarito de Alexandre Quesada. Então, sem perder tempo, vai Michel Lopes. Gabarito do jogo. Sobe o hino da Croácia. Ô, Pretzel, o Fábio Pucci tá ouvindo o apito final agora, seu fã. Ele tá dizendo que sem Endrick, Danilo, que foram revelados pelo Palmeiras, se eles não estiverem, a seleção brasileira não terá sucesso na Copa do Mundo. Tem que levar o Abel Ferreira então também, né? Claro, pô. Zagueiro Murilo, quem sabe? Fux não? Fux não, né? Marlon Freitas. O Fábio tá dizendo que sem Danilo, Endrick e Estevão, a seleção brasileira não terá sucesso. Tá bom, vamos lá então. Nota de Livakovic. 7. Vai, Quesada. Ah, eu vou de 7,5. Goleiraço, se não fosse ele, o Brasil teria feito um 6 hoje aqui na Croácia, sem exagero. Goleiraço, goleiraço, goleiraço. Tava na mira do Bayern de Munique, hein? Grande goleiro, vai ser um destaque da Croácia na Copa do Mundo, eu acredito. Goleiraço mesmo. Ele fez 2 defesas no primeiro tempo, meu amigo. Mas 2 defesas de cinema. Para Hollywood, aproveita que tá nos Estados Unidos aí o Livakovic, leva ele para lá. Vai para Hollywood, 2 defesas cinematográficas. Vuskovic. 4. É, uma seleção bem defensiva, né? Mas esses caras sofreram bastante, né? Eu praticamente acho que é 4 toda a defesa, tá? Stanisic, Sutalo, Catela Caro, Vuskovic, todos esses caras. Vou em 4. Vou em 4 em todo mundo para facilitar aí. Boa. Então o Quesada já gabaritou 4 pela defesa da Croácia.
Inclusive o Smolcic, que entrou no lugar do Vuskovic, Pretzel. Ah, sem nota, né? Tá. Tem gol importante. Tem um chamado aí. Tem gol importante. Tem gol aí de eliminatórias da Copa. Quem fez gol aí, Lucas Bueno? O Iraque coloca um pezinho na Copa do Mundo, Capri. Na jogada de escanteio, 1-0 Iraque pra cima da Bolívia. Ei, mas será que a Bolívia não vai pra Copa do Mundo? Não é possível. Ô, Bolívia, vamos lá, capricha aí. Bom, seguindo aqui com o gabarito. Caleta Car, Pretzel. Um zagueiro com pouca mecânica de jogo. Nessa hora vale, né? 4. O Quesada já deu 4 para toda a defesa da Croácia. Não, o Fabiani falou Caleta Carro quando ele deu um carrinho lá no jogador do Brasil. Caleta Carro. Foi boa sacada. Jogador da Real Sociedad. Boa. E o Pongracic entrou no lugar dele também. Sem nota. Sutalo vai ser titular ao lado do Gvardiol, né? Gvardiol faz muita falta. Melhor zagueiro, um dos melhores do mundo, tá se recuperando de lesão. Sutalo, nota 5 pra ele. E o Stanisic? 4. Vamos lá pro meio de campo da seleção da Croácia com Susic. 5. 5,5, jogador da Inter de Milão. E já tá de bom tamanho. Ele saiu para a entrada do Fruk. Fruk é nome de refrigerante no Brasil, né? Mas vai levar um 4. Quase Fiuk, hein? Sem nota pro Fruk. Modric. 5. Esse é monstro, hein? Não é mais o Modric no auge, mas quando ele pega a bola, foi facilmente desarmado em pelo menos 3 lances, né? Vou dar uma nota 6 pro Modric. Os gênios também acabam, infelizmente. Modric não foi um gênio, mas foi um jogador muito, muito, muito bom. Né? Muito bom. Baita jogador. Pasalic entrou no lugar dele. O Pasalic entrou aos 14 do segundo tempo, né? 4. Pasalic. Ele passou e fez uma jogada errada. 4. Baturini. É jovem. Baturina. Revelação da Croácia, mas hoje não revelou nada, viu? 4. Jogador do Como da Itália. Faz um bom campeonato italiano, hein? Com Como. 4,5. Maier entrou no lugar dele. 7. Fez o gol. Gol de oportunismo. Quem faz o gol tem nota 7. O Pretzel falou pra mim isso, então eu vou nessa daí. 7. Kramaric. Jogador que disputou as Copas, as 2 últimas Copas, mas não jogou nada hoje, viu? 4. O ataque também, viu? Pegar uma média 4, 4,5. 4,5 pro Kramaric. E ele saiu para a entrada do Moro. Mas não é o Sérgio, né? E não é o juiz, né? Não é o Sérgio. Com todo respeito ao Moro, um abraço pro Moro. Sem nota. Sem nota. Nota do Sérgio Moro. Vocês pediram? 2. Eu nem vou dar nota porque eu não quero criar polêmica, mas a nota é baixa. Quanto, Pretzel? 2. Não, você tá de brincadeira. Pera aí. Não. O senhor não vai fazer isso com o Sérgio Moro, não. Não. Isso não. Como é que o senhor me dá nota 2 pro Sérgio Moro? Tá de brincadeira. Budimir. Tem bastante nome, mas não jogou nada hoje também. 3 pra ele. Nome forte, mas jogador do Osasuna. Não gostei do trio hoje da Croácia, mas também uma ideia muito defensivista do Dalic, né? Hoje a Croácia, mais ou menos o jogo que a Croácia fez contra o Brasil em 22, né? Ficou ali, a espreita, tal, e aí conseguiu um empate numa falha do Brasil, né? De marcação lá na frente, que a gente já sabe e tal. Igualzinho, o sistema é o mesmo, muita marcação, quando alguém falha, os caras vão lá, roubam a bola e fazem o gol. E fizeram isso hoje, né, com o gol do Maier, né, porque foi muito fácil, cruzamento ali pela esquerda, ninguém na marcação, no meio dos 2 zagueiros, Danilo e Marquinhos, acho que o Danilo foi mal no lance, e o Bento, a gente falou na hora com o Pretzel aí, Capri, indeciso também, né, goleiro ali ou vai ou não vai, entendeu? Pode ir e desistir no meio do caminho.
Musa entrou no lugar do Budimir. Ah, sem nota também. Sem nota. Perisic. Cara, jogador baita cara, experiente, né? Tem grande carreira, mas hoje ele só bateu, viu? 3 pra ele. E o Pasalic. Foi um monstro desculpa, de jogador, Lelê, vá. mas... Perisic. Não, foi um monstro de jogador. Esse cara foi maravilhoso. Fanzaço do Perisic. Mas é o que você falou do Modric, serve pra ele, né? Os grandes jogadores vão passando, né? Com o tempo, né? Não tem como jogar bem até os estertores da carreira. Infelizmente o Perisic já não é mais aquele cara, mas vai ser importante aí na presença croata aqui na Copa do Mundo. E o Pasalic? Sem nota. Pasalic. Passou. Passa. Nota do técnico Zlatko Dalic. Tá um tempão na seleção, é um vencedor, mas hoje a Croácia não jogou nada, então uma nota 4 pra ele. Tá bom. Parabéns pra ele. Muito bom. Gabaritada a seleção da Croácia. Sobe o tema da seleção brasileira, Michel Lopes. Brasil, Brasil, Brasil! Aqui é Brasil! Nota do goleiro Bento. Olha, na única que foi, entrou. De fato, né? Ele fez uma defesa num cabeceio no primeiro tempo que a bola não entraria, mas ele estava ali para tirar. E falhou no gol, né? 5. Lelê? Fugiu. Vocês começaram com o Bento, né? 5, né? Eu vi o Pretzel falar 5. Eu acho que 5 é uma nota. Eu acho que no lance do gol ele poderia ter feito coisa melhor, né? Lá toda uma dúvida entre Bento e Hugo Souza. O diferencial do Hugo é que ele cata pênalti, né? Nota 5 pro Bento, pronto. Ele falhou no gol. Pra mim, a decisão dele de sair ali do gol foi equivocada, foi errada. Bobeou dançou. Ele falhou ali. E você sabe que pode ter sido uma falha levada em consideração, hein? Porque ele tá brigando com o Hugo Souza por essa vaga. Ele e o Hugo Souza ali brigando por essa vaga. Então, sei lá se a comissão técnica levar essa falha aí na ponta do lápis, de repente ele pode ter perdido a vaga hoje com essa falha aí. Mas vamos ver. Ibanez. 5,5. Não vai pra Copa, né? Não comprometeu, não. É lateral direito, é zagueiro, mas acho que não será a vez dele, não. Ele vai levar o Wesley e Danilo pra essas posições aí. Senão fica muito cara só pra defender, né? Tem que ter um lateral que ainda avance um pouco. O Wesley faz isso, né? O Wesley também só vai porque não tem outro. Nota 5 pro Ibanez. Saiu pra entrada do Danilo Luiz. E tava participando do gol também. Reclamou do Bento, né? Foi mal o Danilo, hein? 3. A bola não dá uma resvalada nele também, depois do chute do Mager? Eu tive a impressão, sabia? Mas enfim, independentemente disso. Chegou atrasado, né? Não foi legal o Danilo nesse lance, não. Nota 4. Marquinhos. Melhor da defesa hoje, 6. Gostei do Marquinhos. Marquinhos e Léo fizeram uma dupla bacana, viu? Gostei. Acho que o Léo hoje também abriu aí um espaço para ser convocado, hein? Marquinhos, 6. Léo Pereira. 5,5. 6 também pro Léo Pereira. Douglas Santos. Bem simples, hein? 5. A família Santos também tá dominando a seleção, hein? Douglas Santos, Andrei Santos, Danilo Santos. Rapaz, como tem Santos aqui. O jogador do Santos não tá aqui. Douglas Santos, 4,5. 5, vai. 5. Eu não convocaria, mas acho que vai pra Copa. Saiu pra entrada do Kaique Bruno. Entrou aos 30 do segundo tempo. Praticamente não tocou na bola. Sem nota pra mim. Também sem nota. Casemiro. Melhor do que no jogo contra a França. 6. E melhor por quê, Pretz?
Porque teve um cara mais dinâmico ao lado dele, entendeu? Que corre por ele. Temos que tomar cuidado com isso, hein? Temos que tomar cuidado com isso. Saiu pra entrada do Fabinho. Sem nota. O Fabinho entrou. Sem nota. O Fabinho sem nota e acho que vai a Copa, Fabinho. Eu não levaria, mas também acho que imagine Fabinho e Casimiro como volantes da seleção no time titular. Nesse esquema aí com 4 atacantes. Rapaz. Vamos pegar uma França outra vez. Portugal que joga bem com aquela rapaziada toda no meio campo. Uma Alemanha que também é uma força danada. Inglaterra, Espanha. Eu tô preocupado com isso daí. Tem que colocar uma molecada mais nova pra correr, hein? E o Danilo também, não adianta também só o Danilo correr por todo mundo, né? Danilo Santos. Um dos melhores hoje, né? 7. Não, pra mim o melhor. Vou dar uma nota 8 pra ele. Gostei muito do Danilo, sério, sem exagero. A gente já tava pedindo, né, Pretzel, contra a França, ele entrou bem, deu uma dinâmica diferente ali no segundo tempo. E hoje mereceu esses quase 90 minutos em campo. Então, pra mim, o melhor em campo. Nota 8. Pro Alcindo Luiz. Grande Alcindo Luiz. Nota do Andrei Santos, que entrou no lugar do Danilo. Sem nota. Sem nota também. Luiz Henrique. Luiz Henrique, 6,5. Luiz Henrique, gostei muito também. 7. Quebrador de linhas. Tem que ser mais acionado. E aí o esquema também tem que favorecer, porque senão ficar mais tempo marcando o lateral dos outros, ou o centroavante, ou o ponta dos outros, do que atacando o adversário. Mas esse, pra mim, hoje, se tinha alguma dúvida, hoje ele tirou qualquer dúvida do Ancelotti estar na Copa. Nota 7. Saiu pra entrar. Eu também acho que o Luiz Henrique vai pra Copa e tem que ir mesmo. O Luiz Henrique saiu pra entrada do Ryan. Ryan, 5. Pouco tempo, mas o pouco tempo fez uma fumaça também. Merecia mais rodagem, né? Eu levaria o rapaz também pra Copa. Eu levaria o Ryan. E tem que ter uma novidade aí, né? Tem que se fazer uma aposta. Eu acho que o Ryan começou muito bem lá no Bournemouth da Inglaterra. Contratação barata, os caras estão felizes. E ele não é só o cara da ponta, ele faz o corredor central também, né? Então você pode... Olha, uma maluquice, você pode jogar com, dependendo, no segundo tempo, com o Luiz Henrique ali aberto numa ponta e o Ryan ao lado dele mais centralizado, entendeu? Você imagina esses dois caras nessa velocidade aí? Eu levaria, é outro que eu levaria também. Matheus Cunha. 7,5, pra mim melhor em campo. Não gostei dele até os primeiros 30 minutos. Aí finalmente ele apareceu, deu aquele passe pro João Pedro, que foi qualquer coisa, e encontrou o Vini num lançamento incrível, né? Aquela roubada de bola ali na defesa, um lançamento perfeito pro Vini, que originou o primeiro gol do Danilo Santos. Gostei muito dele. Eu dei 8, né, pro Danilo Santos. Posso até dar um 8 também pro Matheus Cunha. Jogou muita bola depois disso. Jogou realmente muito bem. Contra uma Croácia que cansou, é verdade. Agora tem que jogar assim contra os grandes times, né? França, Espanha, Argentina, Portugal. Se jogar assim, aí merece ser o titular. Mas vamos esperar. Saiu para a entrada do Endrick. Entrou bem o Endrick, cavou o pênalti, né, e deu o passe pro Martinelli. 7. Outro que merecia uma nota alta também. Posso colocar 7, 7,5, 8. Muito bem. O passe pro Martinelli foi qualquer coisa. Muita correria, muita disposição. Acho que deu uma cavada grande hoje aqui, hein? Grande. 8 para ele. João Pedro. 5. Mal no jogo, hein? Tropeçando na bola, perdeu um gol que não se perde para um centroavante. Vai para a Copa, mas precisa entender que aqui a seleção não é o Chelsea, né? No Chelsea desenvolve muito mais. Esse cara chegou lá no meio da competição ano passado, lembra? Né? Foi aquela contratação que tinha uma abertura durante a competição, ele entrou, chegou chegando, fez uma dupla ali com o Palmer, que foi um negócio maravilhoso. E na seleção tá devendo. Nota 5,5. Igor Thiago entrou no lugar dele.
Bateu o pênalti, personalidade, e deu uma entrevista muito, como é que eu posso dizer, né? Emocionante depois do jogo, dizendo que a vida dele não foi fácil, que a família, né, que a mãe foi muito importante, essas coisas assim, que é uma vitória pessoal. Então nota 7 pra ele. Também dou nota 7, história maravilhosa, vice-artilheiro da Premier League, na realidade artilheiro da Premier League, né? Porque o artilheiro é um ET, que é o Haaland, né? E o cara fazer o que ele tá fazendo num time pequenininho, que é o Brentford, realmente não vai pra Copa, mas tá super feliz de ter jogado a partida contra a França um pouquinho, hoje entrou, foi até uma homenagem ali, viu, acho que do Hendrick, que é o passar a bola, né? Porque esse cara não vai voltar pra seleção, gente. E ele pode falar, poxa, um dia eu joguei e fiz um gol na Croácia lá em Orlando. Os únicos 2 jogos da minha vida. Vai contar isso pros netos. Um guerreiro, né? 7 pra ele. Vinícius Júnior. Olha, o lance do gol pra mim foi o grande momento dele. Porque antes ele não estava tão bem assim. O Ulisses tinha razão na transmissão. Então uma nota 6 pra ele. O Vini do Real a gente não vê, né? A jogada foi maravilhosa. Se ele não faz a jogada, o Brasil não faz 1-0, podia ter se complicado. Então pela jogada, 7. Gosto muito do Vini, sou fã do Vini, mas na seleção precisa mais, né? Vamos ser sinceros. Aí não vamos voltar aquele papo de quem é o diferente, né? Na ausência do Neymar. Ele é que tinha que assumir essa responsa, né? Vamos concordar com isso? Precisa jogar mais do que tá jogando. Eu acho. 7. 7. Então vamos lá rapidinho agora para fechar, porque temos mais gente para ouvir aqui. Gabriel Martinelli, vai, Pretzel. Fez o gol, 7. 7. Nota do técnico Carlo Ancelotti. 6. 6,8. E para fechar, então, a nota do árbitro do jogo. Cadê o Armando Villarreal. Um abraço para ele, viu? O Bruno Arleu, norte-americano. Com Wagner Reuei no VAR. 5 para ele. Eu não gostei, não. Eu acho que ele deixou o jogo, às vezes, descambar um pouquinho. Muitas entradas duras, né? Teve uma entrada dura do Vuskovic lá, o Lianko Vuskovic, né? Que o Lianko é croata, vocês sabem, né? Uma entrada que ele deu para um amistoso. Que é isso? Eu não gostei do árbitro, não. Não vou dar nota, eu não gosto de dar nota para árbitro. Sem nota. 27 minutos desta quarta-feira. Já estamos na madrugada da quarta-feira. Atenção, vamos ouvir o Hendrick, trabalho do repórter Luiz Fabiani na zona mista lá de Orlando. Fala aí, Fabiani, fala, Hendrick. E depois entregar a bola pro Gutierrez, um cara que bate pênalti fenomenal. Pode ver na primeira liga, não errou nenhum pênalti, então ele tinha que bater mesmo, porque o importa é a vitória pro Brasil, foi isso que aconteceu. Agora é o seguinte. Cara, ontem o Ancelotti, na resposta a um colega nosso, falou que vai ser o futuro da seleção brasileira, que você vai estar direto na seleção brasileira, só que você em 15 minutos, acho que colocou a pulga atrás do dedo de muita gente. Se é só o futuro, é só o presente também. Como é que você está com o jeitinho de mão? Eu sou cristão, então eu vivo dia após dia, trabalhar, eu faço todos os dias, agora eu vou tranquilo e seguir trabalhando. Somente agradecer a Deus por tudo que acontece na minha vida, é uma coisa fenomenal. Fico muito feliz com isso. Agradeço a Deus, minha esposa, que são família, meus amigos também. Eu seguir trabalhando. Acho que nada fala melhor do que o trabalho. Eu seguir trabalhando, fazendo o que eu posso. E se Deus quiser aí poder ajudar cada vez mais a seleção. Jogar centralizado, Hendrick, a tua avaliação. Você joga pelo lado no Lyon e você fez jogadas pelo centro. Como você se sente jogando nessa posição que talvez seja o caminho na seleção? Não, eu falo sempre, eu sou camisa 9, é como eu jogo no Lyon, mas ali no Lyon eu tenho a liberdade do Paulo de poder ir para a beirada, para receber algumas bolas para poder ir para cima. E é isso, fico muito grato com a liberdade que eu tenho ali no Lyon. E eu quero ajudar a equipe, quero estar jogando, isso não vai ser diferente na seleção. Vou estar aqui trabalhando todos os dias para poder ajudar a seleção cada vez mais, e seja como for. Hendrick, você é iluminado, você sente isso, reconhece isso? Cara, não sou eu. O brilho vem de Deus.
que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Não tenho palavras para dizer, porque eu vou repetir. Deus é inexplicável. Você está ali no banco, você pode entrar, você pode ir bem, você pode ir mal. E Deus me abençoou hoje, nesse dia. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E quando eu olho para trás, né, eu sei do que eu passei, e não foi fácil, a lesão que eu tive. E não é por isso que eu falei com Deus o porquê. Somente agradeci pela lesão. Porque eu sei que era o tempo que Deus me cedeu. E é isso, agradeço muito a Deus por esse jogo. E o brilho vem de Deus, não de mim. Obrigado. Hendrick falou com a gente por aqui, Capri. Destaque da seleção brasileira no jogo de hoje, jogador de 20 anos de idade, quem sabe se carimbando na Copa do Mundo de 26. Daqui a pouco mais jogadores. Boa, Fabiane. Tá aí o Luiz Fabiane ouvindo o Hendrick. Sabe qual a diferença do Hendrick, do Ryan, do Luiz Henrique, do Danilo, para os jogadores da Croácia? É porque na Croácia, esses caras que jogaram amistoso hoje, eles já sabem que eles estão na Copa. Então, para eles é mais um amistoso. A Croácia não tem essa oferta de jogadores que tem no Brasil. Então eles sabem, os caras que começaram jogando hoje, eles sabem que eles vão estar na Copa. Se não se machucarem, evidentemente, se não tiverem uma lesão. E a diferença é que Hendrick, Danilo, Luiz Henrique, Ryan, esses caras, era o jogo da vida. Esses caras tinham que mostrar tudo em 15 minutos, porque eles sabiam que era a última chance de cavar um lugar na Copa do Mundo. Então por isso que os caras entram babando, e aí sofre pênalti, sai na frente do zagueiro adversário, faz gol improvável, porque é isso, né? Para os jogadores do Brasil, esse amistoso, para alguns deles, tinha uma característica ainda mais peculiar, mais especial, como última chance de ir para a Copa. Enquanto que os da Croácia estavam lá, fazendo mais um amistoso, porque desses estão aí, praticamente todos irão para a Copa do Mundo. A não ser que um outro se machuque também e acabe saindo. Muito bom, atenção, eu quero... cadê o Luiz Fabiane, hein? O Fabiane já tá com você aí, ô Quesada? Não, ainda não, Capri. Tá lá embaixo, lá nos vestiários, né? Provavelmente na zona mista. Muito provavelmente na zona mista. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pro intervalo rápido. Ele me informa que o Danilo e o Léo Pereira estão aqui. Então antes de ir pro intervalo, vamos ouvir o Danilo e o Léo Pereira com o Luiz Fabiane? Vamos lá então, Fabiane, ouvindo aí, e depois a gente vai pro intervalo. Danilo e Léo Pereira falando aqui no apito final. Fala, Fabiane! Danilo, jogador do Flamengo, vai se aproximando aqui da zona mista. Vamos ouvir, portanto, lateral direito confirmado na Copa pelo técnico Carlo Ancelotti. Como eu disse, obviamente essa declaração do Mister me deixa no foco grande. Eu preferiria talvez que ele não tivesse dado essa notícia dessa forma, mas fico satisfeito e lisonjeado com o reconhecimento do Mister. Como eu falei, é um treinador provavelmente dos mais vitoriosos da história do futebol. Como eu falei aqui, um garoto de Bicas, uma cidade de 13 mil habitantes do interior de Minas Gerais, só poderia estar perto de disputar a terceira Copa do Mundo e ter esse reconhecimento com muito trabalho, muita humildade, ouvindo aquilo que tem de crítica, ouvindo aquilo que tem de elogio, com muita tranquilidade e sabedoria, e de certa forma me dedicando e continuando o trabalho silencioso que a gente faz, seja para estar bem fisicamente, emocionalmente, seja para dar suporte principalmente para essa garotada como o Thiago, Ryan, sabe, essa galera que tem muita energia nas pernas, tem um turbo nas pernas e o presente e o futuro do futebol brasileiro é deles, não é meu. Danilo, eu não vou zicar, você está esperando a convocação final, mas de qualquer forma é grande demais, né, o que o Ancelotti falou ontem. Eu queria saber sobre o trabalho invisível, não é o campo, isso aí a gente está vendo, a gente pode debater se acha ou que não acha, mas tem coisa que a gente não consegue ver, cara, que é o vestiário, que é a sua liderança, né, e que é a sua responsabilidade na hora ruim, né, dessa garotada que você citou. Né? Então, qual que é o seu diálogo junto com o Ancelotti, até para esse lado, cara, que é o lado que, assim, se a gente debater, a gente vai debater sem saber. Então, acho que ninguém é melhor que você para falar.
teve uma geração que foi muito marcante na seleção brasileira e aqui há que reconhecer que nós não ganhamos os troféus e os títulos que poderia, que deveria, que é uma geração 91, 92, 93, eu falo de mim, do Alexandre, do Cáceres, Felipe Coutinho, Oscar, foi uma geração muito importante, campeão mundial sub-20, que depois conseguiu fazer uma história na seleção brasileira. Eu levo já 15 anos desde a primeira convocação, então entretanto eu acredito que teve um distanciamento dessa geração para a próxima geração. Alguns jogadores fortíssimos que por motivos diferentes não conseguiram se firmar, não conseguiram ter essa passagem de bastão, que é uma geração ali 96, 97, 95, eu diria, né? Então hoje em dia você vê muitos 2000, 2001, 2002, 2003, o Hendrick, 2005, se não me engano. Então assim, a diferença é muito grande para que a camisa da seleção brasileira seja entregue assim para eles, com toda a responsabilidade, com todo o peso e com tantos anos sem um título mundial, né? Então, assim, eu acredito que aquilo que a gente faz ali dentro do vestiário, no dia a dia, é de certa forma falar, olha, vocês aqui ligam a máquina, correm, se dedicam e tal, e a responsabilidade cai nas nossas costas porque a gente, de certa forma, já está habituado. Mas, como eu disse, com muita humildade, muita tranquilidade, tentando equilibrar aqui as responsabilidades dentro do vestiário, nos treinamentos, para que exista esse balanço e que a molecada possa desempenhar o máximo deles. Valeu, Danilo, portanto, jogador da seleção. Vai continuar falando, vamos seguir o vídeo. De ser o primeiro garantido na lista, o Ancelotti falou o seu nome explicitamente ontem, te garantiu. Qual é a sensação de sair como o primeiro convocado para a Copa? Eu fico muito satisfeito, como eu falei, lisonjeado pelas palavras do Mister e reconhecimento, mas tem muito trabalho pela frente, assim, ainda faltam aí 40, 50 dias até sair a lista final e eu me apego ao trabalho, à dedicação, à preparação e eu vou continuar da mesma maneira agora, se eu estiver realmente na lista final, depois e assim por diante. Como eu falei, muito lisonjeado, um reconhecimento do trabalho que é feito durante muitos anos, em momentos de muita dificuldade, momentos de muita instabilidade, mas eu não vou ser enquanto o meu nome não estiver na lista final eu vejo realmente. Danilo, portanto, ouvimos aqui. Vamos emendar, Caprilão Pereira está aqui do lado do zagueiro do Flamengo. Como é no dia a dia, te ataca talvez de uma posição ali da zaga, né? Do lado esquerdo da zaga, você põe outro, só uma vantagem sua. Cara, o seu balanço. Aí, uma data FIFA pesada de França e Croácia e que você sai com 2 jogos completos, qual que é a sensação que tá aí, cara? Felicidade deve estar, né, cara? Mas é a sensação, né? Muito feliz, cara, muito feliz. Eu acho que a gente aqui já se cobra muito no dia a dia, se cobra muito para ser perfeito, a gente sabe que a gente não vai ser. Falei ali agora que eu fiquei chateado de ter sofrido esse gol ali no final, porque a gente sabe que são detalhes que não pode acontecer numa Copa do Mundo. Contra a França, 2 bolas e 2 gols que eles tiveram. Então é bom reconhecer isso agora, porque na Copa do Mundo a gente sabe que não pode acontecer. Muito detalhe pequeno que pode resolver o jogo, uma bola parada de repente. Mas eu fico feliz, é um dos dias mais especiais da minha vida, com certeza. Estava comentando ali agora com a minha família, com meus amigos, que vai ficar marcado. Já peguei meião, short, camisa, chuteira. A chuteira de hoje aposentei também. É sério. Cara, e estou muito feliz mesmo por ter honrado nosso povo nesses 2 jogos aí. E com certeza vai ficar marcado para sempre. Léo Pereira, portanto, Capri, daqui a pouco mais jogadores. Tá bom, e eu volto já com o Luiz Fabiani e daqui a pouquinho com o encerramento do apito final. Opa! Tem chamado do Lucas Bueno, o que é que tá pegando aí nas eliminatórias? Última seleção classificada para a Copa. Fala aí, Lucas. A vaga da última seleção para a Copa está indefinida, Capri. 1-1 neste momento. A Bolívia empata o jogo no México. Tudo igual então. 1-1, Bolívia e Iraque. E a gente vai seguir acompanhando esse jogo daqui a pouquinho no apito final. Agora 00:39, já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Guerra das Rosas, a sua novela turca na tela da Band. Logo após o Jornal da Band, você acompanha uma história envolvente de admiração que se torna inveja, onde a rivalidade por um amor se transforma em uma incontrolável obsessão. Não perca nenhum capítulo da novela turca Guerra das Rosas, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na tela da Band. 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e o de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAAC. Estou esperando por você. Acesse o site graac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 42 minutos da quarta-feira, vamos ao destaque final de Luiz Fabiani. Depois de Brasil 3, Croácia 1, é com você, fala Fabiani. Não é possível, mas bem na hora que eu vou chamar o Fabiani cai o sinal. Tamo aqui. Ué, então agora fala. Voltou. Chegou? Voltou. Então vamos lá, vai Fabiani. Bora lá, Capri, de volta aqui conectados definitivamente na linha da Rádio Bandeirantes. Destaque final, mais uma entrevista. Como seguimos? Vai, Fabiani, cadê o seu destaque final? Meu Deus do céu. Oi, Capri. O que tá acontecendo aí? Tinha devolvido para você, Capri, perdão. A seleção brasileira agora com liberação imediata depois do jogo diante da Croácia. Alguns jogadores retornam em voos fretados, inclusive por isso não passaram na zona mista aqui do Camping Road. Casos do Vinícius Júnior, do Andrei Santos, do Bremer, do Martinelli, entre outros atletas que agora retornam por conta própria. Até por isso um pouco apressada a saída da seleção brasileira da zona mista do estádio, mas claro, muito alívio pela vitória diante de uma forte Croácia e que consolida um grupo que deve estar na Copa do Mundo, pelo menos uma lista muito próxima a essa desses amistosos.
A convocação final marcada para maio ainda demanda alguns ajustes por parte do técnico Carlo Ancelotti, que colocou um ponto de interrogação na situação de alguns atletas. Certamente, alguns deixaram uma dor de cabeça maior no treinador. Caso do Endrick, por exemplo, pela atuação que teve hoje, além de outros atletas como o próprio Danilo, que se provaram como peças importantes. Então, é um Brasil com quase um ponto final nessa história prévia do ciclo da Copa do Mundo. Os próximos amistosos, Egito e Panamá, já com os selecionados para o Mundial. Capri, queria aproveitar e agradecer você, agradecer a confiança do Grupo Bandeirantes. Foram 12 dias aqui nos Estados Unidos, acompanhando de perto o dia a dia da seleção brasileira, os treinamentos. Foi uma cobertura muito gratificante de fazer e a gente fica feliz sabendo agora que deu tudo certo e que deu pra gente acompanhar em loco essa fase final da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Então, obrigado mais uma vez e claro que amanhã de manhã estaremos de volta na programação da Bandeirantes com o saldo final de tudo que rolou nessa data FIFA. Boa, Fabiane, parabéns pelo trabalho aí, muito bom. Fabiane, tempo todo aqui, o ouvinte da Rádio Bandeirantes não perdeu nada, nenhuma informação. Em Orlando, lá em Boston, onde a seleção esteve. Fabiane esteve ao lado da seleção brasileira. Trabalho de excelência da reportagem Bandeirantes nesses 2 últimos jogos da data FIFA antes do anúncio da lista final. Parabéns, bom retorno e até amanhã. Tchau, até amanhã não, até daqui a pouco, né? Hoje já quarta-feira. Tchau, Fabiane. Valeu, Capri. Amanhã cedinho estamos desde o pulo do gato e do Primeira Hora com o balanço da seleção. E amanhã à noite retornamos ao Brasil, já na sexta-feira, com informações direto do estúdio. Agora o foco tá no Corinthians. É dor de cabeça que me procura, viu, Capri? É isso aí. Agora volta pra rotina de sempre. Leandro Quesada. Boa, Lelê. Mais um show de cobertura aí, muito bom. Quesada também esteve ao lado da seleção brasileira em todos os momentos, todos os instantes. Muito bom, excelente, mapeando aí o caminho que a seleção, ou pelo menos uma parte do caminho que a seleção vai percorrer daqui a pouquinho durante a Copa do Mundo. Muito bom, viu, Lelê? Parabéns, trabalho de excelência como sempre, grande profissional que você é, bom retorno e até a próxima. Valeu, Capri, foi um prazer mais uma vez compartilhar esse momento tão importante da seleção. A gente estará juntos aqui, né? Na Copa, a gente vai estar acompanhando em loco também a seleção, ao lado do Pretzel aí. E vamos ver o que o Mr. Ancelotti está preparando, né? Eu acho que aquela listinha nossa, se ela não tiver 100% certa, ela está quase ali, viu? Uns 95% certo. Então eu vou guardar aquela lista, vou pedir para a produção depois pegar esse registro, né? Com você, com o Pretzel, com o Ulisses e comigo, para na hora em que tiver a convocação, a gente vai estar acompanhando a convocação lá no Rio de Janeiro, né, Capri? Para ver o quanto que a gente acertou dessa lista, né? Porque não é fácil fechar essa lista. Se o homem tem dúvida ainda, a gente aqui a gente também vai ter, né? Então, mas eu acho que está bem encaminhado, viu? E eu tô com você. Eu acho que muitas coisas que ele viu hoje, muitas coisas, Luiz Henrique, Endrick, Léo Pereira, né, o Ryan, eu acho que esses caras abriram aí uma possibilidade muito grande, e o Danilo principalmente, né, de estarem na lista final na segunda quinzena de maio. Valeu, Capri, eu volto e já na quinta-feira estou na jornada esportiva. Faço uma escala rápida em Bogotá, mas na quinta-feira estaremos juntos outra vez, porque a informação e o comentário não param nunca. Tchau, Capri, tchau, Pretzel. Valeu, tchau, Fabiane. valeu, tá aí. Tchau. Leandro Quesada, muito bom aí o Quesada, e nosso microfone então fechado lá no Camping World, o estádio de Orlando. Pretzel, nota de Alexandre... Não, eu quero que você dê a sua nota aí, Pretzel. Quando? No total ou hoje? Não, agora, hoje aí. Acho que um 8,5, acho. Tá bom. Pô, o senhor deu nota 2 pro Sérgio Moro. O senhor é bonzinho demais, viu, Pretzel? Nota 2 pro Moro. O senhor tem um coração de ouro, um coração gigante. Exatamente. Tem um grande coração. Ai, tá bom então, Pretzel. Então, bom descanso. Hoje tem jogo, estaremos juntos aí na abertura, na retomada do Campeonato Brasileiro. Jogo duríssimo pro Inter e São Paulo, duríssimo. Exatamente, jogo durinho, jogo Inter e São Paulo, é jogo louco, clássico, clássico hoje, meu. Nossa Senhora.
Mas nós estaremos juntos em Internacional e São Paulo, e depois eu também estarei na sequência para Fluminense e Corinthians. Então, bom descanso para você e até logo mais, Prédio. Um abração, Capri, sempre uma honra e uma satisfação. Viva o rádio. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Muito obrigado. Lucas Bueno, vamos lá, Lucas Bueno, tempo, placar de jogo, acho que já estamos no intervalo lá de Bolívia e Iraque, né? O que é que está acontecendo lá no México? Última seleção que será conhecida nessa madrugada. Fala aí, Lucas Bueno. Neste momento, 4 minutos de acréscimo do primeiro tempo, Bolívia no ataque com Miguelito vai adentrando a área da seleção do Iraque, mas ainda segue 1-1 no placar, Capri. Bom descanso, até logo mais. Tchau, Lucas. Até. 11 minutos para 1 da manhã, estamos fechando o apito final desta jornada esportiva que teve a vitória da seleção brasileira sobre a Croácia por 3-1. E atenção, hein, minha gente? Atenção, porque estamos a 70 dias do início da Copa do Mundo 2026. E o convite está feito e reforçado mais uma vez a toda a nossa grande audiência. Vem aí uma grande Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. E como sempre, lá estará o microfone da Bandeirantes. Desde 1950, só a Bandeirantes esteve em todas as Copas do Mundo presencialmente. Todas, de 50 para cá, só teve um microfone esportivo presente. O da Rádio Bandeirantes, e não será diferente agora em 2026. Com todo o nosso time, você vai ter uma grande cobertura, vai ter muita emoção, muita informação, muita análise, muito debate, o trabalho da reportagem, dos narradores, dos comentaristas, da nossa equipe técnica fantástica, porque é uma Copa do Mundo continental e a Rádio Bandeirantes, como sempre, marcando presença para levar a você as emoções da Copa do Mundo. Torcendo muito para que a seleção brasileira faça uma ótima campanha, que a seleção brasileira volte a ser protagonista e encante o mundo da bola. E é por isso e é para isso também que o nosso microfone estará presente mais uma vez em um Mundial de Futebol. Mas antes da Copa do Mundo, tem todo o nosso calendário aqui. Hoje volta o Campeonato Brasileiro, hoje volta o Brasileirão com 2 grandes jogos, Internacional e São Paulo às 7 da noite e na sequência às 9h30, Fluminense e Corinthians. É claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir para você esses 2 jogos. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Michel Lopes, na mesa de som Bandeirantes, mandando o som da Bandeirantes para o Brasil e do mundo. Valeu, Micha! Grande Michel Lopes, na mesa de som da Bandeirantes. Central Técnica com Caiame Martins e o Beto Rebeque, Igor Nascimento. Ei, Igor Nascimento, tá feliz da vida com o Hendrick, com o Danilo, com toda a boleirada aí, né? Com o Estevam. Esse é Igor Nascimento no Switcher Bandeirantes e o Alessandro Awad cuidando das nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estiveram com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e pelas ondas do rádio e pelos nossos canais digitais, ouvindo a Rádio Bandeirantes em todos os cantos do planeta. Tenham todos uma ótima quarta-feira, semana mais curtinha aí, não é? Tem um feriado aí. Feriado, sexta-feira santa vem aí, domingo de Páscoa, mas aqui o futebol não para e a gente não para jamais. Ótima quarta, tchau São Paulo, tchau Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo